coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência. Hora certa. Olá, boa tarde, tudo bem por aí? 4 da tarde, agora 2 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abrindo a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, neste sábado. Sabadão hoje, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, muito obrigado pela audiência, muito obrigado você pela sintonia. Tarde de sábado, tarde importante demais para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a 38ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouco para Ponte Preta e CRB. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Neste sabadão, hoje, 25 de novembro de 2023. Jornada esportiva na Essência FM 102,5, 98,5. Também nos canais Futebol Interior, no YouTube, no Facebook, no Rumble, no canal de áudio, no site futebolinterior.com.br/rádio. Obrigado pela sua audiência. Em nome de Construtora Patriani, quem compara, compra um Patriani. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sena hoje, 26 milhões, hein? Faça sua fezinha. Pig Chicken, torresmo e frango frito. Peça pelo iFood a partir das 5:30 da tarde. ST Soldas e Abrasivos do amigo Marcelino. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim, a maior concessionária Fiat da região. 4 da tarde, mais 4 minutos. Mesa de áudio, vídeo aqui dos canais Futebol Interior, na Rua das Camélias, na Chácara Primavera. É do grande Felipe Marques. Na Essência FM, trabalhos técnicos do Lucas Pessoa. Na Essência, a direção artística é do grande Gil Kleber. Não se esqueça, Gil, se espirrar antecipadamente, saúde. Pastor Josimar Fonseca comanda tudo por lá. O pastor, ore por nós, viu? Macaquinha precisa, viu? Macaquinha precisa da oração. Você, irmão, irmã em Cristo. Eu sei que futebol, das coisas menos importantes, talvez seja a de menor importância, né? Mas não custa uma rezinha para Macaca hoje, né? A fé que move montanhas. 4 da tarde, 4 minutos nos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Comigo, as vozes que vão fazer a jornada. Tem o André Luiz, o repórter da Macaca. Tem o Frank Francisco, o nosso comentarista de carona com ele. O Pedro Lino tá no estádio, vai trazer toda a movimentação do estádio daqui a pouco. Teremos também no placar ao vivo, acompanhando 3 jogos de muita importância para a Macaca. O Lucas de Souza vai acompanhar, deixa eu ver se a cabeça não atrapalha aqui, né? Chapecoense e Vitória, Sport e Tombense, Mirassol e Sport e Tombense, não, é Mirassol e Tombense, Sport e Sampaio Correia. Esses os 3 jogos que o Lucas de Souza vai acompanhar. O Albert Cavalcante estará conosco nos demais 6 jogos. Daqui a pouco chamo o Lucas, daqui a pouco eu peço o destaque dele. 4 da tarde, mais 5 minutos. Deixa eu girar aqui os destaques da nossa equipe. Começar falando da Macaca, começar falando da Ponte. Jogo importante hoje para Macaca, é decisão, jogo mais importante do ano. Para falar da Macaca, o primeiro destaque é dele, André Luiz, o nosso repórter feliz. E eu espero
que no final da jornada ele continue feliz. Fala, André, como é que tá, amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa tarde. Ah, que felicidade! Forte abraço a você, Carlos Corsata, aos demais companheiros e um abraço muito, mas muito especial você ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate jogando no último sábado, lá na belíssima Caxias do Sul, em 0-0 diante do Juventude. Última rodada do Brasileirão Série B 2003. A Macaca não tem outra alternativa a não ser a vitória para não depender de nenhum dos outros resultados desta 38ª rodada Série B 2023. E quanto ao time, a Macaca escalada e definida pelo técnico João Brigatti. O técnico Ponte Pretano, que não poderá contar com o Luiz Felipe com uma torção no tornozelo, e o Everton, que recebeu o terceiro amarelo diante do Juventude. Em contrapartida, a Macaca escalada e definida com o retorno dele, Mailton, que ficou de fora, recuperado de uma lesão muscular, fora dos jogos Tombense e Juventude, vai para campo. Com isso, escalada Macaca com Kaique França no gol, Mailton, Castro, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e o craque, o camisa 10 Elvis. E à frente, Pablo, Diego e Jack são as esperanças de gols do torcedor Ponte Pretano esta tarde no Moisés Zucarelli, que vale a permanência da Macaca Série B em 2024, meu caro Carlos Corsato. 4 da tarde, 8 minutos, só o Mailton, então novidade no time da Ponte, recuperado, liberado pelo departamento médico da Macaca. E o adversário da Ponte, e o CRB, o que você destaca do Galo da Pajuçara, hein, André Luiz? É o Galo da Pajuçara, o Clube de Regatas Brasil, que vem de vitória por 2-0 diante do Tombense. Jogando no último domingo no estádio Rei Pelé em Maceió, não visa mais nada nesse Brasileirão da Série B, a não ser cumprir tabela esta tarde diante da Ponte Preta, já que com 57 pontos na nona colocação, o Clube de Regatas Brasil, o Galo da Pajuçara, não classifica entre os 4, muito menos aí corre qualquer risco de rebaixamento. Quanto ao time, o técnico Daniel Paulista vem com um time totalmente alternativo, já que estão de fora dessa partida Anselmo Ramon, o atacante que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Tombense, além de Diogo Silva e Gum, que rescindiram seus contratos, encerraram seus contratos e já foram embora da equipe do CRB. Além do atacante Yuri, machucado. Com isso, escalado e definido, o Clube de Regatas Brasil, o Galo da Pajuçara, com uma equipe totalmente alternativa daqui a pouco diante da Ponte Preta, com Júlio César no gol, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Simon e Guilherme Romão, o meio-campo com Falcão, Lucas Lima e João Paulo, e o ataque, Léo Pereira, Rômulo e Mike. É o Galo da Pajuçara escalado e definido para enfrentar a Macaca daqui a pouco no Majestoso, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz trazendo o seu destaque. Ponte CRB daqui a pouco, 5 da tarde, jogo importantíssimo demais na vida da Ponte. Agora eu quero o comentário e o destaque dele. Frank Francisco. Fala, Frank, seja bem-vindo à Jornada Esportiva, é decisão pra Macaca hoje, Frank. Grande abraço, boa tarde. Ô, Carlão, um abraço pra você, uma boa tarde pra nação Ponte Pretana. Carlão, hoje eu vou abrir com toda alegria, com todo entusiasmo, porque hoje é o dia D, é a nossa decisão, nós vamos permanecer nessa Série B, tá bom? E prometo que pós-jogo, Carlão, eu quero só 3 minutos. Tá bom? Pós-jogo, depois que a gente tiver com tudo detalhado, eu quero só 3 minutinhos. Beleza? Nação, um beijão pra você, um agradecimento. E Carlão, já ia me esquecendo aqui. Galera, hoje, no encerramento do ano pra nós, esportivo aqui, particularmente da equipe da Ponte Preta, né? Aqui dos canais de futebol interior, a gente pede pra você que nos acompanha aí nas lives, deixa o seu like aí pra nós. A gente não pede muita coisa não, só deixa o like. Vamos ficar acima do que a gente tem feito, tá bom? É um gesto de carinho que a gente está pedindo pra vocês. Beleza pura? Vitória da Macaca hoje, Carlão!
Legal, esse Frank Francisco trazendo o seu destaque na jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá, 4 da tarde, mais 11 minutos. Agora vou girar aqui a nossa equipe que vai acompanhar os outros jogos. Todos os jogos com acompanhamento aqui dos canais Futebol Interior. Tem vinheta pra todo mundo? Vai, Lucas. Sempre o Lucas. Vamos então com ele. Lucas de Souza. Seu destaque na jornada esportiva. Seja bem-vindo, meu querido. Que prazer trabalhar ao seu lado. Grande abraço. Boa tarde. Agora vai. Com o microfone mutado não dá. Ótima tarde para você, Carlos Corsato, a bancada alvinegra dos canais Futebol Interior, ao Albert Cavalcante, que está aqui do meu lado, Albert Cavalcante. Ô, Carlos Corsato, é o seguinte... Dos 3 jogos que eu vou acompanhar, 5 já com escalações definidas. Posso passar para você? Daqui a pouco. Ouvinte nosso aqui dos canais de Futebol Interior, daqui a pouquinho? Daqui a pouco. Então, tá bom. Então, 3 jogos importantes que eu estarei acompanhando aqui. Tombense e Mirassol jogando em Minas, do Sport que encara o Sampaio Corrêa lá na Ilha do Retiro, e a Chapecoense, que é o campeão brasileiro da Série B, o Vitória. 3 jogos importantes, não só na parte de cima, mas também na parte de baixo, principalmente aí para Macaquinha, que fica de olho nesses 3 jogos, viu, Carlos Corsato? Legal, tá aí o Lucas de Souza trazendo o seu primeiro destaque, o Lucas que vai acompanhar os 3 jogos que interessam aí adversários direto da Ponte Preta, com tempo e placar do jogo. Quem tá conosco também é o nosso repórter Albert Cavalcante. Hoje ele tem uma missão aí de acompanhar 6 jogos do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Fala, Albert Cavalcante, como é que você tá, meu querido? Grande abraço, boa tarde. Opa, legal, boa tarde, Carlos Corsato, a equipe preta e branca e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Desde que a competição passou a ser por pontos corridos em 2006, é a primeira vez que tantos clubes aí lutam pelo acesso, né, até a 38ª rodada. As retas finais mais acirradas foram de 2011 e 2014. E agora vamos acompanhar, né, os outros jogos, né, que é ali a turma que está pensando no acesso e também para a turma que está fugindo do descenso. Então iremos aí ficar com 6 partidas aí, ficaremos ligadinhos, né? Ficaremos ligadinhos no Atlético Goianiense e Guarani, no Ceará e Juventude, Avaí e Ituano, que é fim de feira, Tombense e Mirassol, é o Lucas de Souza, Botafogo e Londrina é comigo, o ABC e o Vila Nova, viu, Carlos Corsato? Legal, Botafogo e Londrina também, como você usou a expressão, vou roubar de você a expressão fim de feira também, né? Botafogo não cai, não sobe, o Londrina já caiu. Desses 6 jogos que o Albert vai acompanhar, 2 jogos pro campeonato não tem diferença nenhuma, né? Que é o jogo do Avaí e esse jogo aí do Avaí e Ituano e o jogo do Botafogo contra o Londrina. Os outros 4 jogos, todos podem fazer diferença aí na competição. 4 da tarde, mais 13 minutos. Bom, a gente tá com o Pedro Lino, mas eu entendo que nesse momento, se ele estiver ouvindo, peço para que mande um oi aí. Se não, daqui a pouco a gente pega o destaque do Pedro Lino lá no estádio Moisés Lucarelli. 4 da tarde, mais 14 minutos. Lembrando que tem prêmio para você na volta depois do intervalo. Vou divulgar aí o que temos de prêmio para você que vai participar conosco pelo WhatsApp, o 989-89-3526. Daqui a pouco tem o Arthur Eugênio falando desse confronto entre Ponte Preta e CRB. Vai contar a história do primeiro jogo entre as equipes. E também temos o convidado do André Luiz e muita informação, afinal de contas, última rodada Série B, Campeonato Brasileiro, você confere aqui na Essência FM, também nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri
e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 4 da tarde, mais 19 minutos, 4h19, quero a sua participação, hein? Manda mensagem pra gente aqui no YouTube, também no Facebook, tem a sua participação também no WhatsApp, aqui dos canais Futebol Interior, porque hoje, né, independente do resultado, quem vai ganhar é você. Um ouvinte vai faturar essa porção de frango crocante com batata frita e 2 molhos da casa. É isso mesmo, que delícia, hein? Lá da Pig e Chicken, torresmo e frango frito, uma porção de frango crocante com batata frita e 2 molhos da casa. Para concorrer, 98989 3526. Manda zap pra gente no WhatsApp, nome completo, bairro e também a sua cidade. Nome completo, bairro e também a sua cidade. No final da jornada esportiva, dentro do fim de jogo, nós vamos fazer o sorteio aqui, tá bom? E eu conto aí com a sua participação. Manda pra gente, 98989 3526. 98989 3526. O Fábio Bueno de Lima mandou boa tarde aqui. Fala, Fabião. Pedro Beraldo, boa tarde, Corsato, assistindo a live novamente, excelente transmissão. Ô Pedro, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui aos canais de Futebol Interior, tá bom? A gente fica muito honrado aqui em ter a sua audiência. O Ciro, lá da Fórmula 1 em Paulínia. Boa narração, Corsato, 2-0 pra Macaca. Esse comentarista ao seu lado é muito bom. Hoje vai, é o nosso Frank Francisco, de carona com ele. Grande Cirão, obrigado pela audiência. Valeu, pessoal que tá mandando mensagem pra gente aqui no YouTube. Daqui a pouco eu vou lá pro Facebook, tá? Já iremos lá pro Facebook dos canais Futebol Interior. Bom, 4 da tarde, mais 20 minutos. 4 da tarde, mais 20 minutos. Deixa eu já adiantar nossa pauta aqui.
trazer o Arthur Eugênio para falar desse confronto entre Ponte Preta e CRB. São 18 jogos entre as equipes até aqui, com 8 vitórias da Ponte Preta, 6 vitórias do CRB e 4 empates. Mas o Arthur vai contar a história aqui do primeiro confronto entre as equipes. Vamos ouvir então o Arthur Eugênio falando do primeiro confronto entre Ponte Preta e CRB. Vamos conferir o material do Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos recordar a história de Ponte Preta e CRB, passando em revista, contando a história para você que gosta do passado, que gosta de homenagear craques que marcaram época em outras passagens. Vamos voltar no tempo, década de 1970, há 43 anos atrás, 7 de maio de 1978, o primeiro jogo entre Ponte Preta e CRB, e um bom resultado para o time alagoano. A partida terminou empatada 2-2. Bom resultado, pois o jogo foi jogado no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, e Campinas com 350, 400 mil habitantes, um ótimo público neste domingo, 8.406 o público pagante. O árbitro foi o gaúcho Luiz Guaranha. A Ponte Preta abriu 2-0 aos 31 minutos de cá, aos 34 minutos, Dadá peito de aço, Dario. O CRB descontou ainda no primeiro tempo, Roberval aos 39 do primeiro tempo, e no segundo tempo, Silva empatou aos 5 minutos da etapa complementar. E isso mesmo, este Roberval que jogava no time do CRB é o Roberval Davino, um dos melhores treinadores que o Brasil já teve, muito sucesso, principalmente no interior paulista, nas 3 últimas décadas. A Ponte Preta, do técnico Milton dos Santos, Rafael no gol, Jair Pisserni, Juninho, Nenê e Odilei. O meio-campo fantástico, o meio-campo histórico e lendário da Ponte Preta. Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Na frente, Afrânio, Dario e Tuta. 2 alterações na Ponte Preta: Barrinha no lugar de Afrânio e Elinho no lugar de Dario Maravilha. O CRB veio a Campinas tendo como treinador Gilberto Carvalho. Olha o CRB em 1978. César o goleiro, o mesmo César que depois do CRB jogou no Corinthians, foi titular do Corinthians, também esteve no Juventus até retornar ao futebol do Nordeste. César, Carlos Alberto, Ivan, Sid Clay e Flávio. O Sid Clay também é conhecido, teve uma boa passagem pelo Náutico. Deco, Roberval Davino, depois Ézio e Jairo Mendonça. Isso mesmo, Jairo Mendonça, irmão de Jorge Mendonça, infelizmente já falecido. No ataque, Mundinho, Silva e Dirceu. Este o time do CRB em 1978. Veja a escalação do CRB e lembre de Roberval Davino, virou treinador de sucesso. No time da Ponte Preta, alguns também viraram treinador de sucesso, como Marco Aurélio, como Vanderlei Paiva e Juninho, que chegou a ter um bom momento como treinador, trabalhando até mesmo no Corinthians. O Tuta chegou a ser treinador da Ponte Preta e o Afrânio Ryu também, sucesso como treinador no interior de São Paulo, até o seu precoce falecimento em um acidente de carro em Ribeirão Preto. Rafael também tentou ser treinador de futebol, dirigiu algumas equipes do interior paulista e paranaense. Bastante desses jogadores com sucesso como treinador. Rafael, Jair Pisserni, Nenê também foi treinador de futebol, Vanderlei, Marco Aurélio, Afrânio, Tuta dirigiu a Ponte Preta, Dario também foi treinador da Ponte Preta e de outras equipes. E o grande sucesso no time alagoano do Roberval Davino, que só em São Paulo dirigiu uns 25, 30 clubes,
todos com sucesso. Aqui no Futebol Interior, eu recordei para você a história do primeiro confronto entre Ponte Preta e CRB, disputado no dia 7 de maio de 1978. Ponte Preta 2, CRB 2. Dados que eu peguei aqui no CD-ROM histórico da revista Placar. Banco de dados da revista Placar, aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. 4 da tarde, 26 minutos, tá aí o Arthur Eugênio falando desse jogo. Primeiro confronto entre as equipes Ponte Preta e CRB, jogo que ficou empatado pelo placar de 2-2. Esse jogo aconteceu no dia 7 de maio de 1978. 4 da tarde, mais 26 minutos. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar aqui o segundo intervalo e na volta... Depois do intervalo aí não paramos mais, hein? O André Luiz vai escalar novamente a Ponte Preta, você vai participar, vai ter voz aqui na nossa programação, vou girar a nossa equipe, o Lucas de Souza e o Albert Cavalcante com os jogos importantes que eles vão cobrir, o André Luiz tem convidado, enfim... Depois do intervalo voltamos, aqui na Essência FM e nos canais Futebol Interior, nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É a Rose Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. A Rose Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Carlos Cossa,
Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vamos no pique do rádio, 4 da tarde, 30 minutos. 4:30 agora. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Big Chicken, Torresmo e Frango Frito, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá e concessionária Sim. Aliás, deixa eu agradecer aqui a todas essas empresas, mas a Prone Alimentos que patrocina a ficha técnica, por estarem conosco na temporada. Não é só despedida para Ponte Preta, para o Guarani, é despedida para a gente também do ano de 2023 nas transmissões esportivas. Então você, empresário que aprovou o nosso trabalho, que apoiou o nosso trabalho, muito obrigado. 2024 tem mais, se Deus assim nos permitir. André Luiz, escalação da Ponte Preta, do técnico Brigatti para a decisão contra o CRB, manda pro ar. Escalada e definida pelo técnico João Brigatti, a Associação Atlética Ponte Preta vai a campo com Kaique França no gol, Mailton, Castro, Fábio Sanches e Arthur. Meio campo, Felipinho, Felipe Amaral, Ramon Carvalho, Craque Elvis. E à frente, Pablo, Diego e Gé Carlos Corsato. Esse é o André Luiz. E o time do CRB? Só pra você ter uma ideia, o CRB vai vir com o terceiro goleiro hoje de titular. Vai, time do CRB. É o Clube de Regatas Brasil, escalado e definido pelo técnico Daniel Paulista com Júlio César no gol, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Simon e Guilherme Romão, Falcão, Lucas Lima, João Paulo e Léo Pereira, Rômulo e Mike, meu caro Carlos Corsato. Tá certo. O time do CRB, rapidinho, Franque, time da Ponte Preta, na Ponte que manteve o time da derrota, e falei nos programas do Meio Campo FI na Hora da Macaca, que apesar da derrota pro Avaí, a Ponte fez um jogo consistente contra o Avaí. O Brigatti tentou manter praticamente o mesmo time, aí entra com o time com o jogo contra o Tombense, ganha do Tombense, escala o mesmo time com o Juventude, e hoje só não tem o mesmo time porque o Luiz Felipe, vetado pelo departamento, não joga, o Mailton em seu lugar. A Ponte melhorou nos últimos jogos, né? Sim, Carlos, o Brigatti achou, no meu modo de ver, ele achou os 11 titulares, né? Hoje, como está sendo ressaltado pela contusão do Luiz Felipe, a gente vai ter o Mailton. O Mailton foi muito bem na segunda linha, né, Carlos? Eu e você, a gente já vem falando há algum tempo. O Mailton na segunda linha, para mim, achou a posição dele aqui do resto para frente da carreira. Mas não foi mal como lateral nos últimos jogos em que atuou pela Ponte. Então, assim, a Ponte teve um acréscimo, o Brigatti tem razão, ele já falou isso em entrevistas, a Ponte realmente teve um acréscimo, uma mudança de postura em campo. Eu acho que isso foi muito importante, Carlos, a mudança de postura, a maneira como a equipe passou a encarar os jogos, isso mudou todo o quadro, tudo que vinha de muito negativo na Ponte, e isso trouxe a torcida junto. E é isso que nós vamos ver hoje, Carlão, que a gente aguarda, que essa vibração da arquibancada enche os nossos jogadores daquele brilho, aquele orgulho de vestir o manto alvinegro, e que ele nos deem de presente hoje, Carlão, uma bela vitória para selar nossa permanência na Série B. E o resto a gente fala depois, Carlão. Tá certo, tá aí o Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu ir lá pra nossa salinha do Placar ao Vivo Futebol Interior. Sala Placar ao Vivo Futebol Interior. Quero chamar o Albert Cavalcante, porque eu quero que o Albert traga pra gente aqui, Albert, a classificação do campeonato, os 4 primeiros colocados na classificação nesse momento. Os times que antes da bola rolar estariam com o acesso garantido, Albert. Tem que ligar o microfone. Aí. Agora não tem nada. O que aconteceu? Deixa eu ver se o Lucas fala. Fala, Lucas. Só para testar o seu aí. Deixa eu ver. Tá desligado? Opa, Carlos Corsato, tá me ouvindo? Tô. O do Albert. Fala, Albert. Você tá. O Albert tá saindo pelo microfone do Lucas. Albert tá saindo. Então, ô Lucas, abra o seu microfone aí perto. Tá bom? Então vamos lá, Albert. Fala pra gente aí os 4 primeiros colocados na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Carlos Corsato, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Se caso o campeonato terminasse hoje, sem, obviamente, sem as partidas que irão acontecer, Vitória já está na Série A com 72 pontos, segunda colocação do Criciúma, que também subiu, 64 pontos. Dentro do G4,
Juventude com 62 pontos e o Vila Nova está fechando o G4 com 61 pontos, viu, Carlos Corsato? Legal. Os 4 primeiros colocados. O 5º colocado é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense precisa vencer o Guarani, não é, Albert? E torcer para que Juventude ou Vila Nova não vençam os seus jogos, é isso, né? Exatamente. O Juventude vai jogar, né, contra a equipe do Ceará. E o Vila Nova, o Atlético Goianiense, ele vai ter que vencer a sua partida e também começar já também o famoso secador. Por que, Carlos Corsato? Se caso, por exemplo, Vila Nova, ele só empatar, ele vai precisar de 4 resultados. Ele vai precisar que o Juventude perca, o Atlético Goianiense, o Novo Horizontino e o Mirassol também não vençam, apenas um empate. E se caso perder, tchau e benção e boa sorte. É isso. E tem a situação do esporte, né? Aí, né, Lucas? Aí já vamos com você também aí, porque o esporte, a situação do esporte é daqueles jogos em que um time luta para tentar subir e o outro tem que vencer para não cair. Então, o caso do esporte é ainda mais complicado, né? O Albert pode ajudar você também, mas só a vitória do esporte nesse momento não interessa. Ele precisa vencer e torcer para muita gente não ganhar, não é, Lucas? Exatamente, Carlos Corsato, porque é o seguinte, o Sport vencendo vai 63 pontos, né? O Juventude tem 62, o Vila Nova tem 61. Cada um desses times vencendo não dá mais para o Sport, né? Mesmo caso do Atlético Goianiense, do Novo Horizontino e também do Mirassol. Então, olha só, Mirassol, Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Vila Nova e Juventude. São 5 clubes dos quais o Sport tem que torcer contra e, claro, fazer a sua parte diante do Sampaio Corrêa, que briga na parte de baixo, tem 39 pontos e está neste momento a 2 pontos do Tombense, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, falando um pouco agora da parte de baixo, o Sampaio Corrêa pode ficar fora da zona de rebaixamento, mesmo que perca para o Sport, desde que o Tombense não vença o Mirassol e a Ponte Preta também não vença o CRB. Confronto entre Sport e Sampaio Corrêa, além de toda a rivalidade na questão regional, né, porque são times do Nordeste, e também esse duelo de opostos aí na parte de cima e também na parte de baixo da tabela. Tá certo, tem um outro jogo também que 2 equipes brigam, uma para subir e a outra para não cair, né? Exato, o caso de Tombense e Mirassol. E ó, Carlos Corsato, agora em Campinas, 16h38, virou o reloginho agora, o Tombense ainda não soltou a escalação, hein? Tombense fazendo mistério, o jogo acontece lá no estádio Soares de Azevedo em Muriaé, lá em Tombos, perdão. Então o time do Tombense não soltou a escalação ainda e a situação é parecida. O Tombense é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 37 pontos, só a vitória não interessa. Nem mesmo empate salva o Tombense. O Tombense precisa vencer o Mirassol, que por sua vez tem 60 pontos, e vencendo é a mesma situação aí do Sport. Precisa torcer contra o Novo Horizontino, que pega o Criciúma, contra o Atlético Goianiense, que pega o Guarani, o Vila Nova, que enfrentou o já rebaixado ABC, e o Ceará, que enfrenta o Juventude. São os times aí que o Mirassol também precisa torcer contra para pegar essa 4ª vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Legal. Albert, os 4 últimos colocados nesse momento, por favor. Se caso o campeonato terminasse agora, né, Carlos Corsato, seria ótimo, né, para a equipe da Ponte Preta, né? Porém, entretanto, não é assim, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado. Se caso terminasse o campeonato agora, Tombense, né, na 17ª colocação, Chapecoense também na 18ª colocação, e o Londrina e o ABC 19ª colocação e 20º, né, fechando o Z4, esses aí seriam, né, são, né, os 4 já são rebaixados, os 2 rebaixados, né, que é o Londrina e o ABC, e quem está dentro da zona de rebaixamento é o Tombense e a Chapecoense. Então agora aí é o famoso, vamos jogar as cartas, né, Carlos Corsato, esperar aí as partidas acontecerem e o secador ligado. Agora, essa 38ª rodada, secador ligado, todos começarão às 5 horas, Carlos Corsato. E agora vamos depender agora das equipes que possam aí performar, que estão lutando aí para que não aconteça o descenso para a Série C do ano que vem. Legal. Bom, já resolvido o problema aí dos microfones, do Albert funciona, do Lucas também. Então vou pedir para os dois, quando um estiver falando, o outro muta o seu, até para facilitar a vida aqui do Felipe Max. Senão o pobre tem que parecer, como é que chama? Um polvo, Albert, aquele animal aquático que tem vários braços.
Exatamente. É um polvo, né? Mas o Felipão tem hora que ele vira polvo aí, viu? Então, mas aí vamos fazer isso então. Resolvido o problema do seu microfone, Albert. Então, quando você estiver falando, o Lucas muta o dele. Quando o Lucas estiver falando, o Albert muta o microfone dele pra gente fazer uma transmissão bacana na qualidade de áudio. Outra coisa, Lucas, prepara as escalações aí, porque depois da ficha técnica com o André Luiz, aí você naquele pique do rádio, vai escalar as equipes que você tem em mãos aí. Tá no jeito aqui, viu, Carol? Beleza. Na hora que sair a ficha técnica, tá no jeito aqui. Dentro da ficha técnica com o André Luiz. 4 da tarde, mais 40 minutos. André, você tem um convidado na Jornada Esportiva, né? Tenho sim, tenho o zagueiro Castro. Vamos ouvi-lo. Os 3 últimos jogos a gente só tomamos um gol. Conseguimos um ponto importante fora de casa agora. Agora tem o último jogo agora, que é decisivo. E tenho certeza que a gente vai sair com a vitória aí, deixar a Ponte aí no lugar que ela merece aí, que é na Série B. Se sentiu mais à vontade após ter sido deslocado para a zaga pelo professor João Brigatti? Explica esse entrosamento rápido com o pessoal que ocupa o sistema defensivo da equipe. Sim, eu senti bastante à vontade porque era uma posição que eu já fazia que é minha de ofício no caso, né? Só que dos 2 últimos anos eu vinha fazendo volante ali, então meio que acostumei na posição ali. Aí o professor Brigatti me deixou bastante à vontade, perguntou se podia contar comigo ali na zaga. Eu falei com ele que poderia contar comigo, confiar que eu estava preparado ali. Teve o apoio ali dos meus companheiros ali da parte defensiva ali. E graças a Deus vem dando certo aí. Como observa a evolução e o espírito da equipe para essa luta de permanência na Série B? Eu observo no dia a dia muito dedicação, trabalho. O grupo está bastante unido ali, todo mundo com o mesmo objetivo. E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação aí e vai deixar a Ponte onde a gente chegou aqui, onde que ela estava. O último jogo em casa, a importância de ter o torcedor por perto. Vai ser fundamental o apoio da torcida, né? A gente sabemos da importância do jogo e a gente contamos aí com o apoio de todos aí, jogando junto com o time, que eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir essa vitória aí. Daí, esta é a palavra do zagueiro Castro, meu caro Carlos Corsato. Legal, 4 da tarde, 43 minutos, o Castro que arrumou essa zaga da Ponte Preta, ele que foi contratado para jogar de volante no time da Copa Paulista e acabou voltando para as origens, jogando como zagueiro, ele que tem contrato com a Ponte Preta até o Campeonato Paulista. Aliás, hoje alguns jogadores vão se despedir, né? Do time da Ponte Preta, mas isso é normal, viu, gente? Esses dias tem gente que gosta só de olhar coisa ruim, né? Não tenta achar nada bom na vida, né? Gente, a Ponte Preta, o de cá parou de jogar e a Ponte continuou, cara. Então, não vai ser Arthur, Kaique França, Elvis, Gé. Não tem. É o ciclo do futebol. Né? Faz parte, né? Agradeço. E tem que mexer mesmo, porque alguém tá contente com esse campeonato que a Ponte Preta fez? Lógico que não. Carlos, e uma coisa é certa, né? A gente não teria tantos ídolos, por exemplo, na Ponte Preta, se os ídolos parassem e não tivessem os que vinham na sequência. Exatamente. O Carlos parou, nós tivemos quem? Tivemos um monte, né? Claro que... Quantos e quantos ídolos nós tivemos? Hoje a torcida da Ponte lembra com carinho do Ivan, a torcida da Ponte lembra com muito carinho do Aranha. Né? Jogadores Sérgio que marcaram. Guedes. Sérgio Guedes, então, pelo amor de Deus, só para falar desses três, né? E agora o Kaique França. Então, gente, o de cá parou de jogar e a Ponte Preta segue. Então... Tivemos o Renato Cajá. Carlão, deixa eu contar aqui rapidinho. Conta. Esses dias o Cajá pegou táxi com um amigo aqui na cidade. E eu ganhei de presente do Cajá uma foto, Carlão. E me mandou um abraço. Cajá, abraço, beijo no seu coração. Você é ídolo da gente. Valeu muito! O FF ficou feliz. Você sabe que ele vai no jogo da Ponte, né? Vai com a família. Macaca, né? O Cajá é um dos últimos meias românticos do futebol. Com certeza. O último acho que é o Elvis.
O Elvis... Tem o Ganso no Fluminense também. Tem o Ganso ainda tem. O Ivan Oliveira. Boa tarde, galera. Já pé quente do futebol interior. Hoje a Macaca tem tudo para fazer um belo jogo e sair com a vitória para confirmar a permanência. Segundo ele, vai ser 2-1. Valeu, Ivan. Obrigado aí pela participação. Pessoal aqui no YouTube, no Facebook, tá? O Cláudio Michelon. Ótima transmissão, abraços. Jogadores de Master do 15 de Piracicaba, sempre juntos. Valeu. Franco Rovani, boa tarde a todos. De Itapira, sempre com a ponte. 3-0 para Macaca hoje. Marcelo Francisco, boa tarde, futebol interior. Abraço a todos da transmissão. Macaca querida, amor da minha vida, permanência na B. Deus abençoe. Roberto Santo, vamos ponte. Fala, Roberto. Já estou no Majestoso. O Monet Fernandes, grande Marcelino, boa tarde, pessoal. Cheguei. Torço pro Juventude subir. O Carpini merece. Diz ele aqui. Aí tem o João Rubio, tá secando. Valeu, João. Obrigado pela audiência, mas não vai dar certo isso aí não, tenho certeza. Eurides Carneiro, vai ser fácil, tá colocando ele aqui. 4 da tarde, mais 46 minutos em 30 segundos. A ficha técnica para Ponte Preta e CRB. CRB e Ponte para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor. Ponte Pretano. Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida, Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 7, Mailton. A zaga central com a 4 no costado, Castro. Na quarta zaga, 27, o capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o número 15 é o Arthur. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 8, Felipe Amaral. 40, Ramon Carvalho. E 10, o craque do time, Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Mailton 7, Castro 4, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Felipe Amaral 8, Ramon Carvalho 40 e o craque Elvis 10, Pablo Diego 11, Gé 19, no banco, Luan, Edson, Leonaldi, Eliel, Tomás Kaique, Thiago Oliveira, Paulo Baia, Samuel Andrade, Fraga, Thales, Polvidiero e Igor Torres. Macaca nesse momento 16ª colocada, tá fora da zona do rebaixamento. Depende só de si para não cair. 39 pontos em 37 jogos. São 8 vitórias, 15 empates, 14 derrotas. Marcou 21, sofreu 35. Saldo negativo de 14 gols. Futebol Interior. É o Clube de Regatas Brasil, o CRB, o Galo da Pajuçara, escalado e definido pelo técnico Daniel Paulista. Vai a campo com Júlio César, o goleiro 99. Na ala direita, Matheus Ribeiro 2. A zaga central, Fábio Alemão com a 4. Na quarta zaga, 23, Simon. E na ala esquerda, meia dúzia, Guilherme Romão. O meio-campo do Galo começa com 98, Falcão, o capitão da equipe. 33, Lucas Lima. 18, João Paulo. E à frente, 38, Léo Pereira. 77, Rômulo. E 7, Mike. Olha o repeteco do CRB de Júlio César, 99, Matheus Ribeiro 2, Fábio Alemão 4, Simon 23, Guilherme Romão meia dúzia, Falcão 98, Lucas Lima 33, João Paulo 18, Léo Pereira 38, Rômulo 77 e Mike com a 7. No banco, Vitor Caetano, Rafael Longini,
Renato, Jailson, Cauã, Baranhas, Bruno Silva, Hereda, Ramon, Matheus Mega e Léo Silva. O CRB é o 9º colocado, 57 pontos em 37 jogos. São 16 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, marcou 45, sofreu 36. Saldo positivo de 9 gols. Arbitragem. Apita o jogo Leandro Pedro Voaden. Ele será auxiliado pelo assistente 1 Lúcio Biersdorf Flor, ambos do Rio Grande do Sul. Assistente 2 Fábio Pereira do Tocantins. O quarto árbitro é o Lucas Guimarães Cachatico Orm do Rio Grande do Sul, e o árbitro de vídeo, que é o Danilo Nobilimins, também do Rio Grande do Sul, VAR FIFA. Tá aí a ficha técnica do jogo para Ponte Preta e CRB. CRB e Ponte Preta. Bom, eu vou pegar aqui a ficha técnica lá com o Lucas, mas deixa eu ver se o João Brigatti vai falar aqui pro canal que está transmitindo o jogo, né? E aí a gente reproduz aqui o áudio do João Brigatti. Vamos ver se o João fala, o André fica esperto aí também para chamar. Vamos ver se o João falar aqui. A gente vai trazer a palavra do treinador da Ponte Preta. Macaca que tem o pior ataque do campeonato, né? São 21 gols. Para você ter uma ideia, Botafogo de Ribeirão Preto e ABC vem na sequência com 25 gols. Para a Ponte não ser o pior ataque do campeonato, ela precisa fazer 5 gols e Botafogo e ABC não podem marcar nenhum gol nos seus jogos de hoje. Realmente é uma campanha, depois do final do jogo, né? A gente vai poder falar melhor, mas a Ponte Preta vai ter que melhorar muito o seu desempenho, né? Mas demais o seu desempenho na temporada que vem. O Arthur já acertou com o time do Água Santa, o Fábio Sanches não deve continuar, né? Muita gente cravou o Kaique fora da Ponte Preta, mas o Kaique tem contrato com a Ponte até o ano que vem, né? Então tem que pagar para o Kaique sair, não quer dizer muita coisa, mas tem que pagar, diferente do Fábio Sanches e do Arthur, que tem contrato com a Ponte só até o dia 30 de novembro deste mês. Jogadores deverão realmente sair. O Arthur vai para o Água Santa e o Fábio Sanches tem uma consulta do Paysandu, né? Então esses jogadores deverão fazer aí a sua última partida com a camisa da Ponte. E vai ter mais jogador aí que não estará nesse time da Ponte Preta para a temporada 2024. A Ponte precisa melhorar muito mesmo, né? Mas muito. Na semana que vem nós teremos a Hora da Macaca na segunda, o Meio-Campo FI a partir do meio-dia, e aí a gente vai trazer tudo, né, sobre a Ponte Preta. Vamos falar também no Guarani. Guarani, Albert Cavalcante, até que não apareça aqui o João Brigatti. O Guarani que hoje teve a informação de que o diretor de futebol vai embora, né? Fica hoje e depois vai pro Ceará, é isso, Albert? Exatamente, né, Carlos Cortá? O Lucas Drubski, né? Teve a famosa sondagem do Ceará durante a semana e acabou hoje sacramentado, né? Ele está indo para o Ceará. Também, fora isso, né? Também apareceu aí o Bruno José também não fica. Ele teve uma proposta do time japonês. O Isaac está indo para o Água Santa e também o Bruninho. O Bruninho também está de malas prontas, viu, Carlos Corsato? É isso, as equipes vão se movimentar para o Campeonato Paulista na temporada 2024. Ponte e Guarani que caíram no mesmo grupo, portanto não teremos derby na primeira fase do Campeonato Paulista. Inclusive o Arthur será adversário da Ponte, porque o Água Santa está no grupo da Macaca e do Guarani junto com o Palmeiras no Campeonato Paulista da Série A. Nada do Brigatti, vou chamar o Lucas. Ô Lucas, fique esperto aí que a gente pode interromper você a qualquer momento, mas vamos trazer as escalações dos jogos que você vai acompanhar. Vai lá, Lucas. Perfeitamente, Carlos Corsato, começando com a Chapecoense enfrentando o Vitória, o campeão da Série B, o Vitória. O time da Chapecoense, do técnico Claudinho Oliveira, que precisa da vitória, vai a campo com Ayrton, Douglas Bonel, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha, Vitor Ferraz, Gustavo Casonati, Giovanni Compreste, Bruno Nazário, Marcinho e Kaique Rodrigues. Esta é a equipe do Índio Condá, que enfrenta o Leão Baiano, do técnico Léo Condé, o campeão da Série B, com Thiago Rodrigues, Railan, Marcelo, Marco Antônio e Anson, João Vitor, hoje de volante, Dudu e Mateuzinho, Zé, Speed e Hugo, Matheus Gonçalves e o Helder. Esse é o time do técnico Léo Condé. A arbitragem do jogo
do senhor Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, assistido pelo Thiago Augusto Capiziel e pela Mayra Mastella Moreira. Agora, saindo de Santa Catarina, pegando o avião e indo lá para o Recife, com o Sport e Sampaio Corrêa, que já estão no gramado. O time do Sport, do técnico César Ricardo de Lucena, que assume o time nesta última rodada após a demissão do Anderson Moreira. Jordão, goleiro. Everton, Rafael Thierry, Tito, Filipinho. No meio campo, Wanderson, Fabinho, Felipe, Edinho, Jorginho e Fabrício Daniel. Esse é o time do Sport. Já a equipe do Sampaio Corrêa, do técnico Dejair Ferreira. Luiz Daniel no gol, Lucas Mota, Ícaro, Gustavo Henrique Pará, Leandro Ferreira, Vitinha do Eloíri Paraíba, Ítalo e o craque Pimentinha. O dono do apito nesse jogo é o Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e pelo Fabiano da Silva Ramires. Pegando o avião, saindo do Recife, indo para Tombos, lá em Minas Gerais. Demorou, mas saiu a escalação do Tombense, do técnico Moacir Júnior, que manda a campo o Felipe Garcia, Pedro Zé Vitor, Matheus e Egídio, aquele mesmo, hein? João Pedro, Bruno Matias e Matheus Friso, Jaderson, Quequé e Fernandão. Só a vitória interessa também para o Mirassol do técnico Mozart Santos, de Alex Muralha, Lucas Ramon, ex-Guarani, Rodrigo Santos, Otávio Heitor, Christian, Renato, Danielzinho e Chico, Fernandinho, Negueba e Gabriel. O árbitro do jogo entre Tombense e Mirassol, que será realizado no estádio Antônio Guimarães de Almeida, ou Almeidão em Tombos, é o Wagner do Nascimento, o Magalhães da FIFA, lá do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Thiago Henrique Neto Correia e pelo Michael Correia, Carlos Corsato. Tá aí o Lucas de Souza trazendo os jogos que ele vai acompanhar, hein? São jogos importantes, inclusive esses jogos estarão na tela no decorrer aqui da transmissão. Você vai ter esses jogos na nossa tela com o resultado para você. E o Albert Cavalcante vai acompanhar mais 6 jogos. 2 meros amistosos, né, Albert? Depois mais 4 jogos. Manda pro ar aí, Albert, por favor. Iremos acompanhar, né? Daqui a pouco, 5 horas, né? Junto com todas as partidas, né? No dia de hoje, todas começarão às 5 horas às 5 horas da tarde. Fluminense e Guarani, Ceará e Juventude. Avaí Ituano, que não está valendo nada. Novo Horizontino e Criciúma. E Botafogo e Londrina também, que não está valendo nada. O ABC e o Vila Nova, esses serão os jogos que iremos acompanhar. Lembrando, hein? Lembrando que todas essas partidas, né, valem alguma coisa. Então comecem a ligar os secadores, os torcedores dos outros clubes, porque Juventude, o Atlético Goianiense, até mesmo aí a Chapecoense, que está com o Lucas, o Novo Horizontino, a equipe do Vila Nova, né, que precisam vencer para tentar aí um sonho do acesso, Carlos Forçato. Legal, tava dando uma olhada na ficha do Júlio César. Esse Júlio César é aquele mesmo, experiente, que jogou no Grêmio, foi goleiro titular do Fluminense, né? Jogou na Espanha, Benfica. Ele tem base no Malutron do Paraná, depois foi pro Paraná Clube em 2005 e aí jogou pelo Botafogo nas temporadas 2006 e 2007. Porém, no CRB vai ser o primeiro jogo dele, Botafogo do Rio de Janeiro, tá? Ele jogou. Porém, na Série B, com o time do Botafogo, com o time do CRB, será o primeiro jogo dele. Ele é o terceiro goleiro do CRB na temporada. O Diogo Silva já se despediu e acertou lá com o Paysandu. Tinha muita gente cravando o Kaique no Paysandu, né? O Diogo Silva será goleiro do Paysandu na temporada 2024. 4 da tarde, mais 58 minutos. Ponte Preta toda de branco, faixa preta no peito. Esse é o uniforme mais lindo do mundo. Vão se passar mais um milênio e ninguém vai conseguir produzir um uniforme igual a esse, hein? Fala, Frank. Coisa linda esse uniforme, não? Mas o coração da gente enche de emoção, Carlão. É demais, os olhos explodem de tanta satisfação. Gostei, os olhos coisa explodem. Linda. Muito bom. O CRB todo de vermelho, torcida da Ponte atendeu o chamado e veio pro Majestoso. Ingressos a R$10, André Luiz. O torcedor da Ponte veio, a torcida da Ponte faz uma grande festa, inclusive com fumaça preta, onde fica ali situada a torcida jovem também a Ser Ponte.
e a presença também do torcedor do CRB. No gol de fundo, chamado gol da linha do trem, o torcedor do CRB, a torcida Garra do CRB está presente no estádio Moisés Zucarelli, mas muito linda a festa do torcedor Ponte Pretano, inclusive com bexigas, faixas e fumaça branca e preta, meu caro Carlos Corsato. Lembrando que as faixas, né, e as bexigas, a torcida da Ponte Preta, né, ela mesmo que faz esse trabalho, né? A faixa é uma ala feminina da Ponte Preta que arrecada dinheiro, né? E com o dinheiro elas compram, né? Essas meninas, elas compram a faixa e distribuem ali para o torcedor no Majestoso. A bexiga também é um outro pessoal que faz o trabalho, mas a bexiga também é comprada pelo torcedor da Ponte Preta. Outra coisa, a Ponte Preta que lançou, né? E divulgou o Wi-Fi para o torcedor. Começa ali nas cadeiras cativas, mas a intenção da Ponte é distribuir, importante isso, viu? Wi-Fi grátis para todo mundo no estádio Moisés Zucarelli. Tomara que a ideia dê certo. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, vai começar o jogo. Posse de bola da Ponte Preta que defende o gol do placar. Consequentemente vai atacar pro gol a Ponte defende o gol do placar. Consequentemente vai atacar pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Zucarelli. O árbitro Leandro Pedro Waden já apitou 2 jogos da Ponte, hein? A Ponte com ele não conseguiu ganhar não. Mirassol 1, Ponte Preta 0 na 10ª rodada, e na segunda rodada a Ponte Preta 1, Criciúma 2, que foi o jogo de estreia do Felipe Moreira. Felipe Moreira, que divulgamos no meio-campo FI com exclusividade aqui para a região de Campinas, está acertando com o Ercílio Luz. Falei com ele na sexta-feira. Aliás, ele foi muito solícito comigo, respondeu as perguntas. O Felipe é muito educado, né? E disse que está conversando, mas será o técnico do Ercílio Luz. Inclusive gravei material lá pro pessoal de Tubarão, pra Rádio Cidade de Tubarão, enfim, pro Eduardo lá, amigos do Portal de Primeira, né, falando do trabalho, da passagem do Felipe Moreira aqui na Ponte. Foram 18 jogos, 22 pontos. Uma coincidência que Brigatti e Pintado juntos, nesse segundo turno, têm 18 partidas e conquistaram 17 pontos. Portanto, mesmo que o Brigatti vença hoje, a Ponte vai chegar a 20 pontos em 19 jogos. Eles não vão conseguir ultrapassar a pontuação do Felipe Moreira. Mas nós vamos falar muito disso depois do jogo. Vai, André. O árbitro foi lá nos 2 bancos de reserva cumprimentar tanto o Daniel Paulista como o Brigatti, coisa que não vemos durante, né? Ele tá dando migué porque tá esperando todo mundo começar os jogos, né? E nem o Brigatti, nem o Daniel Paulista deram entrevistas para a televisão. Verdade. Bom, você participa, manda mensagem pra gente, WhatsApp 989-89-3526, valendo aquela porção de frango. Começou! Mais batata, apita o árbitro, tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você. Vem comigo, vai Ponte, vai Macaca. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte precisa da vitória, a Ponte vencendo. Os outros times podem fazer o que quiser, mas o time do CRB vem, o toque para trás de cabeça do Mailton, meu Deus. Kaique França, se não for um recuo, foi uma defesa, hein, André? E o detalhe é que na primeira descida do CRB, a falta cobrada em cima do jogador Falcão, lançado a quem chegou por ali, que atrapalhava o Rômulo, atrapalhava o Mailton, mas ele conseguiu atrasar nas mãos do Kaique França, que fez a defesa e já repôs. 0-0 Majestoso, informando Construtora Patriani. Lucas de Souza, bola rolando. Bola rolando, Carlos Corsato para Esporte, Sampaio Correia na Ilha do Retiro, também para Tombense Mirassol em Tombos e para Chapecoense Vitória na Arena Condá em Chapecó, todos os jogos 0-0. E aí, Albert Cavalcante, e os seus jogos? A bola já rola ou tem algum que não começou ainda? Começa a partida e já tem gol. Manda. Novo Horizontino faz 1-0 em cima do Criciúma. Novo Horizontino 1, Criciúma 0. E o Botafogo também abre a contagem, hein? Botafogo vai fazendo 1-0 no Londrina, Carlos Corsato. Tá certo, já tem gol, hein, no Campeonato Brasileiro desta Série B. O Novo Horizontino, daqui a pouco o Albert pode até falar nesse momento, com cada time conseguindo um ponto aí. O Novo Horizontino, sei não, hein, acho que tá subindo, hein. O time do Novo Horizontino, se ficasse assim, Novo Horizontino vai entrando ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Oi. O jogo entre o gol, né, do Botafogo
e vai jogando, né? Agora, obviamente, contra o Londrina, foi anulado, viu? Tá, anulado. E o Novo Horizontino com esse gol tá entrando no G4, né? Pela a contagem, né, com o empate também do Vila Nova, o Novo Horizontino está na 5ª colocação, viu, Carlos? Com 61 pontos. 61. É verdade, o Novo Horizontino tem 58, né? É isso, aí ele precisa de coisas lá pra não... Precisa ver se os times vão conseguir os pontos, né? E ele precisa fazer gols, né? É isso, algum tem que perder. O G4 formado pelo Vitória, 73 pontos, Criciúma com 75. Na terceira posição, o Juventude com 63 pontos. E o Vila Nova, que está jogando agora, está empatando, está com 62 pontos. E o Novo Horizontino com a vitória sendo para 61 pontos. Beleza, vamos ficar esperto então na classificação do campeonato. Gol e classificação. Vem CRB, Matheus Ribeiro pra bola. Fez o cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique! E aí chega o Fábio Sanches, tira dali. Meu Deus, quase que o CRB chega na primeira vez, hein, André? E no Matheus Ribeiro foi a linha de fundo que usou. O Kaique França se antecipou na pequena área, acabou tirando a bola parcialmente, evitando atrás dele 2 jogadores do CRB e, consequentemente, poderiam fazer o primeiro gol do jogo. O jogo segue e continua 0-0, Majestoso informando o Iga Atacado. 3 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, Ponte Preta e CRB, bola pra Ponte, Pablo Diego, pau nele, falta. O jogo tá parado, falta pra Ponte, Arthur. Tem que ter calma, né, Arthur? Tentou bater a falta direta, a bola saiu, foi embora ali de fundo. Tiro de volta pro CRB, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 989-89-35-26, vem Ponte. Olha o Felipe Amaral, ganhou, entrou na grande área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, Júlio César. Tem que tocar a bola, né, André? Júlio César foi para ela, fez a defesa. Fez tudo certo, Amaral. Tomou o pão da boca do zagueiro da equipe do CRB e saiu na cara do goleiro Júlio César. Poderia dar um toque. Do seu lado esquerdo tinha 2 jogadores da Ponte, Pablo Diego, um deles aguardando. Por muito, mas muito pouco, a Macaca não abre o placar no Majestoso, que continua 0-0, informando o Chimozão no Mega Sorte Loterias. E o CRB vinha pro campo de ataque aqui, mas pegaram o impedimento ali do Mike, camisa número 7, o jogo tá parado. Impedimento anotado pro time da Macaca, tava à frente o atacante do CRB, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Você participa, 989-89-35-26. Tá valendo aquela porção de frango crocante mais batata frita no final da jornada esportiva. 989-89-35-26. Arthur, cantinho do campo. Ele trabalha a bola, chuteira branca do Arthur. Toca a bola aqui pro capitão Fábio Sanches. Camisa número 27, capitão da Ponte Preta. Trabalha o jogo, vira o jogo na ponta direita. Ele volta a bola pra Castro. Castro tentou fazer um lançamento longo, procurava o Gé. Sobe a zaga da equipe do CRB. Tira de cabeça, a bola volta para João Paulo, ex-Ponte, vira o jogo, trabalha a bola pelo meio, bola para Léo Pereira tem o Lucas Lima, fez o passe no meio, procurava o Rômulo, sobe a zaga da Ponte com o Fábio Sanches, tira, bola ganha aqui pelo meio, bola para Felipinho, trabalha, perde a bola na sequência, a bola voltou, Ramon Carvalho, vem, disputa a bola ali com o camisa de número 33, o Lucas Lima, ele vira o jogo, trabalha a bola para João Paulo na ponta direita, a bola para Falcão fez o passe no meio, virou pro Mike na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, mete o pezão na bola, tira dali, a bola fica aqui no campo de defesa, Fábio Alemão, volta a bola para Júlio César, trabalha a bola com a perna esquerda, ele vira o jogo na ponta, trabalha a bola aqui pro time do CRB, bola com o Matheus para Falcão, é bom esse Falcão, hein? Bom jogador o Falcão, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta, a bola ali pro Mike completamente livre, leve e solta lá pela esquerda o Guilherme Romão toca a bola pra João Paulo vira, trabalha a bola pra equipe do CRB, bola pro Rômulo na ponta direita, abre o jogo, bola pra Matheus pra Falcão, pode bater daí, fez o passe no meio pro Rômulo, chega a zaga da Ponte, tira. Chegou a zaga da Ponte com o Castro, tirou, a bola voltou para Pablo Diego, perna esquerda na bola, o Diego toca a bola volta pro time do CRB, aqui na ponta direita vem o time do CRB, dominação do CRB horrorosa para ver, hein? Bola ali pelo meio, vem o time do CRB, o árbitro tá marcando falta pro time de Alagoas. O jogo tá parado, falta pro CRB fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você.
Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 67% de posse de bola para a equipe do CRB. 33 para Ponte Preta. CRB tem a bola, todo de vermelho. Cantinho baixo da sua tela, cantinho baixo do seu televisor. É João Paulo que vem para fazer a cobrança da falta para a equipe do CRB. Bola na grande área. Felipe Amaral tira, voltou. Elvis na marcação, bola para Pablo Diego. João Paulo Amaral ganha essa bola para a equipe da Ponte. Pablo Diego pede, vem o Amaral, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Tenta tocar a bola aqui no campo de ataque, bola pro Gé. Gé vai disputar a bola ali com o Fábio Alemão, tocou para trás, a bola voltou pro Elvis. Elvis bem, briga com o Falcão. Falta do Falcão, camisa número 98. Joga com uma bandagem na mão esquerda. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Falta cobrada, falta rápida. Bateu com a bola rolando, segundo o árbitro da partida. O Leandro Pedro Voaden, gaúcho, 48 anos. Ele é agente de esportes. Rapaz do céu, 8 jogos na Série B. Com ele, o mandante tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E sabe qual era o mandante? Era a Ponte. Filipinho pra bola, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro CRB, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E aí, quem vence, hein, torcedor? Ponte, CRB ou dá empate? Até agora, só votos para Ponte e CRB. 80 Ponte, 20% para o CRB. Sérgio Pasquini, Neuri Menezes, Vivi Vicente, Wagner Santos, Osmar Dangar, Paulo César Mattioli. Quem mais? O Odair também tá ligado com a gente. Valeu, aquele abraço. Osmar Dangar mandou um monte de mensagem aqui. Vem Ponte, bola na ponta direita, trabalha a Ponte, bola com o Mailton. Tá na grande área, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Esse Falcão é muito bom jogador, cara. Joga de cabeça erguida. No campo de defesa, ganhou essa bola. Toca a bola para Guilherme Romão. Perdeu a bola lá do lado do povo, do lado da Serponte, da torcida jovem. A bola saiu para lateral para Ponte. Mailton. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Nelson de 30 Júnior. Boa tarde a todos. Ótima transmissão. Marília São Paulo, ligado com a gente. Valeu. Maria Alice Palmeirão Santos. Ótima transmissão. Bom jogo para vocês. Valeu, Neuri Menezes. 22 do FM, 20 do Brigatti Pintado. Ruim dos dois jeitos. Campanha pífia. Diz aqui o Neuri Menezes. Isso ninguém discorda, né, Neuri? Mas que o trabalho do Felipe em pontos foi melhor, né? Não vou nem colocar em pauta aqui, porque quem discutir isso comigo é ruim de matemática. Filipinho trabalha a bola pelo meio, lançou, tocou, bola para Ramon Carvalho, tocou para Pablo Diego, passou pelo primeiro, pelo segundo, pau nele! Fábio Alemão, camisa 4, jogadores da Ponte estão dizendo que ele era o último jogador, né? Já teve a falta aqui atrás, em cima do Ramon Carvalho. Vai pintar cartão também para o jogador da equipe do CRB ali, né? Mas essa do Fábio Alemão, ele era o último homem, hein? Não sei não, hein, André Luiz? Era o último homem e merecia o cartão vermelho. No momento que o Pablo Diego deu o corte nele, ele levantou o Pablo Diego, não quis saber de conversa, abriu a caixa de ferramentas no lindo toque do Ramon Carvalho para o Pablo Diego. E também nesse lance, o camisa número 23, o jogador Simon acabou pegando o Ramon Carvalho também. É falta frontal à meta do goleiro Júlio César. Vamos ver aí quem vem para a cobrança. E saiu amarelo para o Fábio Alemão, primeiro amarelo do jogo, informando Pig e Chicken, torresmo e frango frito. O Simon também foi amarelado, pode anotar aí, viu? O Simon também entrou, mas que chegando em cima do Ramon Carvalho. Mais um amarelo para o Simon, que é o camisa número 23, segundo amarelo no jogo, segundo para jogadores do CRB, informando ST Soldas e Abrasivos. Fala, Frank. Ô, Carlos, assim, ó, o torcedor depois, às vezes você fica bravo comigo, Carlos, mas fala sério, a regra mudou? O zagueiro é o último homem. Pablo Diego limpou, vai ficar de cara com o goleiro. E ali não tinha nem gente. Como falar que ele levou a bola pro lado, porque ele tava de frente pro gol, né? Gente, eu não entendo, o futebol muda as coisas de uma hora pra outra. E vocês já repararam, evidentemente, é só pra Ponte. Ele vai lá. Vai no VAR. Ele vai no VAR. O Voaden vai no VAR pra ver. Ó, se o VAR chamou... Vai ser expulso. Ele pode achar que não, né? Mas o VAR chamou, que é pra expulsão. Lucas de Souza, placar ao vivo, Futebol Interior. 11 minutos na Ilha do Retiro, primeira boa chegada do Sampaio Correia lá no Recife.
Pimentinha recebeu em condições de fazer o primeiro gol, mas bateu fraco a defesa do goleiro. Por enquanto, nele do Retiro, 0 pra lá e 0 pra cá. Mesmo placar de Chapecoense Vitória. E também Tombense Mirassol. Legal, tá aí o Lucas de Souza acompanhando. Lembrando que estamos com o resultado aqui, os placares na tela. Chapecoense Vitória, Sport Sampaio Corrêa, Tombense Mirassol. Vamos lá, o jogador vai ser expulso, né? É, vai ele ser tá expulso, anulando o cartão amarelo do Fábio Alemão e dando vermelho, expulso o camisa número 4 da equipe do CRB, informando Pizzeria e Papagaios. É, ele tinha que ser expulso, gente. Ele tinha que ser expulso, né? Não teve jeito, era o último jogador. O Frank foi preciso aqui, né, Frank? Só se mudaram a regra, né? É, porque não tinha como, Carlos. A jogada é muito clara. Era o Pablo Diego limpa pra ficar de frente pro gol. Então tinha que ser vermelho, não tinha nem que contestar. Eu assusto um árbitro da capacidade, do talento do Voaden, precisar o VAR chamar ele para explicar isso. Mas enfim, acertaram, tá beleza. É isso, é falta para a equipe da Ponte. Vem para fazer a cobrança da falta o Elvis. O Fábio Alemão jogou, na verdade ele jogou 9 minutos. É que o VAR ficou 3 minutos para mostrar o vermelho para ele. Fábio Alemão tá indo embora. O CRB com um jogador a menos. Tomara que isso ajude a Ponte Preta. Tomara. Elvis para fazer a cobrança da falta. É de frente pro gol. O Júlio César tá ali no canto esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens do CRB na barreira. Contando que tá agachado ali. Torcedor da Ponte Preta faz figa. Falta pra Ponte. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta. O 10 da Ponte. Nos seus pés. Elvis pra bola. Correu, bateu. Pega Júlio César. Defesaça do goleiro e não deu rebote não, hein, André Luiz? É, não deu rebote, uma falta muito bem cobrada pelo camisa 10 Elvis, que de perna direita, chutou no canto direito, bem postado Júlio César. Já defendeu em repouso, continua 0-0 majestoso, informando Rose Pisos. E a Ponte ganha essa bola, o Falcão saiu errado, a bola voltou pra Ponte, toca a bola pro Elvis, Elvis no meio, tenta fazer a finta, traz a bola pra perna direita, fez o passe, tocou a bola pro Pablo Diego, bateu pro gol pra fora. Só que estava impedido, não valia mais nada, o jogo tá parado. Tem gol, rede balança, placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. No Frasqueirão, Carlos Corsato, o ABC vai vencendo o Vila Nova por 1-0, com o resultado G4. Está assim, Vitória, 73 pontos em primeira colocação. Segundo o Criciúma, com 64. Na terceira colocação, Vila Nova, o Novo Horizontino, com 63 pontos. O Juventude está na quarta colocação com 63 pontos. E o Vila Nova está caindo, está saindo fora do G4, Carlos Corsato. Legal, gol então do ABC, hein? Rapaz, que coisa, improvável. O Vila só depende dele, o Albert Cavalcante tá acompanhando esse jogo. O Vila que tenta voltar para a Série A depois de 36 anos. Lembrando que o Vila Nova não disputou ainda essa versão Série B de pontos corridos. Majestoso tá bonito, tem muita gente no Majestoso. Vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, Fábio Sanches tira. Alteração no time do CRB, vai André. Primeira alteração processada pelo técnico Daniel Paulista na equipe do CRB, tá indo embora com camisa 77, Rômulo para a entrada do 40, Ramon. 40, Ramon tá no jogo, 77, Rômulo foi embora, informando Café Canecão. Com a primeira alteração, ele colocou um zagueiro lá, né, pra arrumar o time, né? 10 jogadores em campo pro time do CRB, foi expulso o Fábio Alemão a 12 minutos do primeiro tempo. Ponte 0, CRB 0, a Ponte precisa vencer pra não depender de ninguém. Bola ali pelo meio, trabalha a bola, mas por enquanto com os resultados, a Ponte fica, né, mesmo com esse empate, porque tá todo mundo empatando, então, do mesmo jeito, todo mundo empatando, a Ponte Preta permanece na Série B. Bola pro Elvis para a temporada 2024. Elvis tenta fazer o passe pelo meio, procurava ali o Mailton na recuperação. Chega Guilherme Romão, ganha essa bola, ganha do Mailton. Mailton chega, bate na bola. A bola acabou saindo. O Mailton briga ali com o auxiliar, o número 2, o Fábio Pereira do Tocantins. Mas a bola é pro time do CRB. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa quase 17. 17 primeiro tempo no regressivo, 28 para terminar no primeiro tempo de jogo. Majestoso, 38ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a derradeira rodada da Série B. Ponte CRB Majestoso empatam 0-0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Lucas de Souza. Comigo mesmo, Carlão, lá na Arena Condá, em Chapecó. Por enquanto, 17 minutos da primeira etapa, 0 pra lá e 0 pra cá. Mesmo resultado de Sport e Sampaio Correia lá na Ilha do Retiro. Lá em Tombos, em Minas Gerais. Tombense Mirassol também 0-0. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Sempre pra sempre de bem com a vida, Albert Cavalcante, placar ao vivo, Futebol Interior, Albert. Quando o Ceará acaba de abrir o placar contra o Juventude no estádio Presidente Vargas, vai vencendo por 1-0. E também o Novo Horizontino vai vencendo, por enquanto, o Criciúma por 1-0. O ABC, por incrível que pareça, vai bater no Vila Nova também por 1-0. Classificação de momento, Vitória no primeira colocação com 73 pontos, segundo o Criciúma com 64 pontos, Novo Horizontinos com 63 pontos e o Juventude fechando o G4 com 63 pontos. Agora lá embaixo, no Z4, Tombense com 38 pontos, Chapecoense com 38 e o Londrina e o ABC estão sendo rebaixados para a Série C de 2024. Legal, Albert Cavalcante, 18 minutos passados do primeiro tempo. Fala do jogo aí, Frank, 0-0 Ponte Preta CRB. Carlão, 18 minutos que a Ponte precisa se acalmar, pôr a bola no chão, ter um pouquinho mais de tranquilidade no último passe e esperamos que esses 10 jogadores em campo traduzem em vantagem para a Ponte. Vamos aguardar um pouquinho mais, mas a Ponte dá mostras que vai conseguir pegar o fio do jogo, Carlão. Ramon Carvalho trabalha a bola para a equipe da Ponte, vira o jogo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, toca a bola para Filipinho. Filipinho que divulgamos há mais de 3 meses aqui nos canais de Futebol Interior, que tem contrato renovado com a Ponte até 2025. Essa semana pipocou aí nos sites, né, de informação, mas aqui na Essência FM, nos canais de Futebol Interior, você já sabe disso há pelo menos uns 3 meses atrás. E ainda contei como é que foi feita a renovação de contrato do Filipinho. Bola aqui para o campo de ataque, era para o Filipinho, falta. Jogo parado, Guilherme Romão acabou anotando, parando o jogo, falta. Ô Albert, vamos ficar assim então, hein? No giro do placar você só traz os jogos. A classificação quando eu chamo. Por exemplo, os 4 primeiros agora, Albert. Vamos lá, os 4 primeiros. O Vitória com 73 pontos, em segundo o Criciúma com 64, o fechando o G4. Em terceiro lugar, o Novo Horizontino com 63 pontos e o Juventude fechando o G4 com 62 pontos, Carlos Corsato. Os 4 últimos que estariam sendo rebaixados para a Série C no momento. Tombense 38, Chapecoense com 38 e o Londrina e o ABC com 29 e 28 estariam na Série C do Campeonato Brasileiro 2024. Rapaz, o ABC, se o Londrina perder, o ABC ainda pode empatar com o Londrina, hein? Que coisa de pontos. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do CRB. Então é isso, viu, Albert? No giro, só 2 jogos. E aí depois eu chamo você pra falar da classificação. Bola aqui pra equipe do CRB, trabalha a bola pro Guilherme Romão. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pra João Paulo. João Paulo, 20 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 0-0, Ponte CRB Majestoso. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o passe pro Pablo Diego, perna esquerda, bateu pro gol, é gol! Gol! É do Pablo! É da Ponte, printou a tela pra Macaca! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Filipinho começa a jogada, gera no peito, perna direita, toca a bola pra Pablo Diego, ganha na corrida do Matheus e chuta cruzado. Sem chances pro goleirão Júlio César. Tela printada no Majestoso. Pablo Diego, Pablo Diego, Pablo Diego, 11 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Ponte
Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte fica na Série B, Macaca. Pablo Diego faz. Ponte 1, CRB 0. Pode ser o jogo do Fica Macaca. Goleirão Júlio César. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte. Printa a tela aí, André Luiz. E tudo começou com o lançamento do Filipinho no peito do Gé, que com aquela classe matou e deu um toque de perna direita na passagem pelo lado esquerdo do Pablo Diego e disse: faz, Pablo Diego. Ele saiu na cara do goleiro Júlio César e deu um tapa de perna esquerda no canto baixo esquerdo da meta do goleiro do CRB, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Moisés Ocareira agora. Pablo Diego, camisa 11. Ponte 1, CRB 0. Ô, Frank Francisco, Macaca na frente, 1-0, Frank. Ah, Carlão, vou ter que tirar o chapéu pra ele, né? Bateu que nem ele costumava fazer nos grandes momentos, com nojo, Carlão. Bateu com nojo, deu um tapinha, matou o goleiro. Que jogadaça, que jogadaça. Felipinho ergueu a cabeça, peito do Gé. O Gé, que a gente reclama tanto, fez uma parede metendo uma bola nas costas do lateral pro Pablo Diego. Sabe o que ele fez, Carlão? De novo. Deu um tapa com nojo. Vai lá, Macaca! E a Ponte vem de novo, o Pablo Diego toca a bola ali no meio, bola pro Elvis. Elvis foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola pra equipe do CRB aqui no campo de defesa. Trabalha a bola o time do CRB. Albert Cavalcante, classificação do campeonato. Esse gol da Ponte, põe a Ponte em qual colocação, Albert? Com esse gol da Ponte Preta, a Ponte Preta está na 15ª colocação com 42 pontos. Abaixo vem o Sampaio Correia com 40, Carlos Cossato. A Ponte Preta, com essa vitória, vai mandando embora qualquer chance de rebaixamento. Macaca na frente, o Pablo Diego foi pra rede, fez o 4º gol dele na competição, se igualando ao Eliel. Agora os dois artilheiros da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro desta Série B. Só o 22º gol da Ponte, sofreu 35, agora saldo negativo de 13. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos, 982500410. ST Soldas e Abrasivos. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Macaca vencendo o jogo pelo placar de 1-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar tempo e placar do futebol pra você. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Com a torcida da Ponte fazendo festa no Majestoso. Pablo Diego foi pra rede, printou a tela. Ponte 1, CRB 0, placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. Lá na Arena Condá, 24 minutos da primeira etapa, virou o relógio agora 25, 0 pra lá e 0 pra cá pra Chapecoense Vitória. Mesmo placar de Sport Sampaio Correia, lá na Ilha do Retiro em Recife. Tombense e Mirassol em Tombos, em Minas Gerais. Albert Cavalcante. O Atlético Goianiense e Guarani vão empatando por 0-0 no Antônio Ascioli. E o Ceará vai vencendo o Juventude no estádio Presidente Vargas. Carlos Corsato. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Ponte, bola com o Mailton pro Pablo Diego de cabeça na rede. Pelo lado de fora, ela foi embora. Linha de fundo, quase que o Pablo Diego vai pra rede. Ele foi pra rede, mas aí não vale o gol, né, André? É, o detalhe que belo cruzamento do Mailton. Ele viu o Pablo Diego de peixinho, meteu a cabeça na bola. A bola bateu na rede, como você bem disse, pelo lado de fora, à direita da meta de Júlio César. Tiro de meta para o CRB, continua. Ponte 1-0 no Majestoso, informando Bebidas Poti. Esse Felipe Marques é sensacional, né, cara? Dá uma olhada na tela lá. Ê, Felipe Marques, olha, eu vou falar, viu, cara? Você, é o cara, Carlão. Você é o Elvis aqui do futebol interior, Arthur Eugênio. Nem que tem que vender a casa aqui, viu? Mas não perca o menino. Vem Mailton pra bola, vai queimar, ele bateu pro gol! Espalma, Júlio César! E aí, espalmou e deu migué, viu, ô André?
Ele não conseguiu pegar a bola, não, e aí deu um migué, parece que machucou, mas quem machucou ali parece que foi o Mailton. Mas ele deu uma batida de roupa, o goleiro do CRB, que chute do Mailton, bateu roupa legal, Júlio César mandando pela linha de fundo, agora miguelou, tá no chão, jogo paralisado, o departamento médico vai lá, diz que tá sentindo, braço esquerdo, continua 1-0, a Macaca vence no Majestoso, e você dizia do nosso querido Felipe Marques é o nosso querido, o Lula Molusco. 5 da tarde, mais 29 minutos, tem gaveta, vai Lucas de Souza. Tem gaveta lá na Arena Condá, é gol do Vitória. O Vitória abre a contagem pra cima da Chapecoense. E no jogo do Sport contra o Sampaio Corrêa, saíram 2 gols ao mesmo tempo. Wanderson foi pra rede na Ilha do Retiro. 1 para o Sport, 0 para o Sampaio Corrêa. 1 para o Vitória, 0 para a Chapecoense. Em Chapecó, 1 também para a equipe do Sport, 0 para o Sampaio Corrêa. O gol do Vitória é marcado pelo Helder, Carlos Corsato. Albert, atualiza a classificação pra gente aí, só pra lembrar que o jogo aqui tá parado, o Júlio César está sendo atendido. Bom, com esses resultados aí, mesmo a Ponte perdendo aqui, a Ponte também não estaria sendo rebaixada. Não é, Albert? É isso mesmo, né? Com a vitória da Ponte Preta, o Z4 está sendo formado pela Tombense com 38 pontos, junto com a Chapecoense com 38 pontos. E lógico, os rebaixados Londrina e ABC. Agora, o G4, Carlos Corsato, está interessante, porque o Vitória e, obviamente, o Criciúma já estão, obviamente, na Série A. Agora, na terceira posição, com esse gol do Sport, o Sport vai pulando para a terceira colocação e o Juventude está na 4ª colocação. Então, muda-se as peças dentro do G4. Tá certo, o Sport que era o último time que tem chance, tem que torcer pra tudo dar certo e ele conseguir vencer. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Ramon Carvalho, bateu pro gol, pegou Júlio César, mas não valia mais nada. O jogo tá parado, o Voaden pegou uma falta ali em cima do zagueiro da equipe do CRB, o jogo tá parado, André. Tá parado, ele pegou a falta ali na passagem, me parece o Pablo Diego pegou o 23, que é o jogador Simon. Jogo paralisado, agora o Voaden vai lá, conversa com o jogador do CRB. Quem pegou ele ali, vamos ver quem foi da Ponte. É o Filipinho, acabou pegando o Simon. Foi sem querer, né? Pegou na cabeça. Acidente de trabalho. E outra, pegou na nuca aqui atrás, o cara coloca a mão na frente. Né? Não, e pra contar que o cara escorregou, né, a escola de ator dele, foi, mas vamos lá, né? A escola de ator dele doeu, mas foi atrás, tem que avisar o tal do Simon, né? Não deu na frente, né? Informando Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E vem CRB, deu bobeira, a zaga da Ponte, chegou o Castro ali pra tirar. Rapaz, a Ponte achou um zagueiro que, olha, vou falar, hein. Você tá sentindo falta do Matheus Silva, o Franco, com o Castro de zagueiro? Nenhuma. Você falou no início da transmissão e foi feliz, Carlos. Não é quando tá tudo dando errado que é tudo errado. Que descoberta fantástica desse Castro, hein? Ajeitou a nossa zaga e tem sido destaque nos últimos jogos, viu, Carlos? Vamos se acostumar aí, porque por enquanto deve ser a dupla de zaga titular, né? Matheus Silva e o Castro, porque o Fábio Sanches parece, tudo indica que vai embora. E o Matheus tem contrato com a Ponte Preta até 2024, ele que era do Cruzeiro, mas agora em definitivo é da Ponte Preta. O jogo tá parado e vai ter substituição. Não vai dar mesmo lá pro Mailton, hein? Não vai dar pro Mailton, deve vir por aí o camisa número 13, o jogador Tomás Kaique, daqui a pouco na Macaca. O Tomás Kaique, rapaz, que coisa, hein? Que coisa, o Mailton que entrou, né, tava fazendo até um bom jogo, né? O Fábio Sanches que vai sair. É o Fábio que vai embora? É o Fábio, rapaz. Fábio Sanches, capitão da Ponte. É o Fábio. O Fábio Sanches saiu para a entrada do 13, o Tomás Kaique, informando o restaurante do Dadá. Nosso capitão foi embora. Fábio Sanches foi embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Já porque a Ponte vem, bola com o Mailton. Recebeu ali no Amaral. Vai para a linha de fundo. Opa! Pau nele? Não.
O Bandeira não deu, foi nada. Vou seguir no giro aqui. 31 minutos passados do primeiro tempo, 14 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Pablo Diego printou uma tela para Macaca. A Ponte tá na frente, 20 minutos do primeiro tempo. Ponte 1, 0 pro CRB. Placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. 31 minutos na Arena Condá. O Helder foi para a rede, 1 para o Vitória, 0 para a Chapecoense. Mesmo placar de Sport e Sampaio Correia. Wanderson foi para a rede, 1 para o Leão da Ilha, 0 para a Bolívia Querida. Por enquanto, 32 minutos lá em Tombos, Minas Gerais, 0 para o Tombense, 0 para o Mirassol. Albert Cavalcante. Avaí e Ituano vão empatando por 0-0 na ressacada. O Novo Horizontino vai vencendo por 1-0 o Criciúma no Jorge Ismael de Biasi. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. 32 passados do primeiro tempo. Ponte 1, CRB 0. Fala do jogo aí, Frank. Ó, Carlos, a Ponte se acalmou, tá tocando a bola, se tiver um pouquinho mais de capricho, dá pra fazer o segundo gol ainda nessa primeira etapa. Vai lá, Carlão. Vem Ponte, olha o Elvis, toca a bola aqui pro Arthur, ele trabalha a bola, o Fábio Santos saiu contundido, hein, gente. Bola ali pro Pablo Diego pro Arthur, acabou o campo, a bola saiu. Saiu pra lateral pro CRB, completa aí, Frank. Ô, Carlos, assim, eu não gosto de fazer muito isso não, mas eu vou aproveitar a oportunidade e não vou deixar passar batido não, hein. Esse Falcão e o João Paulo cairia bem na Macaca, hein? João Paulo já jogou aqui, né, Carlão? Mas que seriam 2 baita reforços, hein? Como joga esse Falcão? E vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, é pro Léo Pereira, entrou na grande área, chega a zaga da Ponte pra dominar na bola, voltou pra Guilherme Romão, Romão toca a bola pra João Paulo, CRB tem 10 jogadores em campo, hein, João Paulo, vai queimar daí, ele bate forte, vai queimar daí, bateu pro gol, passa, vai embora. Linha de fundo, deixaram o João Paulo bater, ela saiu linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança, André. E foi pelo setor esquerdo, ele veio trazendo por dentro com a direita, mandou o chinelo na bola, o Kaique França foi, não achou nada. A sorte que ela passou à direita do goleiro da Ponte, foi embora, tiro de meta para a Macaca, que continua vencendo por 1-0, informando concessionária Sim. Bom, no placar ao vivo, o futebol interior na tela para você que está no YouTube, no Rumble e também no Facebook. Chapecoense 0, Vitória 1, Sport 1, Tombense, Sampaio 0, Tombense 0, Mirassol também 0. E já teve que fazer uma defesa ali, o Kaique França, né? A televisão perdeu o lance, o Léo Pereira teve que bater lá e o Kaique França foi para ela para fazer a defesa. Isso foi antes do chute do João Paulo. São 58% de posse de bola para a Ponte, 42% de posse de bola para o CRB. Escanteio 1 no jogo para a equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 9,89, 73, 12,60. Pig e Chicken. Vivi Vicente, tá ligada com a gente, Osmar Dangar, o Baldino, o Wilson Correia. Gaveta! Galera Ponte Pretana com a gente aqui no YouTube, vai participando. Inscreva-se em nosso canal, já tem Gaveta no ar, porque vem Léo Pereira, briga ali com o Castro, sai fora da grande área o Léo Pereira. Léo Pereira fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, o Castro vem, faz a finta, o Léo Pereira volta essa bola aqui um pouco mais atrás, voltou, trabalhou, bola pro Mike fez o toque, tenta fazer, chega a zaga da Ponte com o Filipinho, vem no carrinho, ficou pedindo toque de mão, o árbitro não deu, a bola voltou pro time do CRB, lá na ponta, vem ali o Mike, fez a finta, virou, tentou trabalhar a bola na ponta esquerda, a bola acabou saindo linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Tem Gaveta, Lucas de Souza. Tem Gaveta, Carlos Corsato, aos 35 da primeira etapa, é gol do Índio Condá, hein? A Chapecoense empata o jogo para cima do Vitória. 1 para a Chapecoense, 1 também para a equipe do Vitória. Com esse resultado de empate, a Chapecoense ainda sendo rebaixada, né, Albert? Daqui a pouco o Albert. Exatamente, Carlos Corsato. Tombense com 38 pontos. A Chapecoense também com seus 38 pontos. E o Londrina e o ABC estão sendo rebaixadas aí. Então, ou seja, a Chapecoense precisa vencer e ainda torcer aí pro Sampaio Correia, né, ficar estacionado onde está.
A Chape precisa vencer. Por enquanto, a vitória da Chape garante ela na Série A. E na Série B vem Ponte. Olha o Gé, ganhou, trabalhou, tocou a bola pro Elvis, que agora é capitão do time, foi pro chão, falta nele. Tava na cara que ele ia esperar a falta, mas foi falta do Falcão. Capitão em cima de capitão, o Elvis pegou a abraçadeira do Fábio Sanches. Falta pra Ponte, é frontal, hein? Frontal ao gol do Júlio César, André. É, e no toque do Jepo Elvis, limpou o Falcão. Falcão não pensou nem meia vez. Deu-lhe uma rapa que ele veio ao solo e voada em cima do lance, marcou. É frontal a meta do goleiro Júlio César. A Macaca quer o segundo gol no Majestoso, continua 1-0 para a Nega Véia, informando Construtora Patriani. Eu acabei de ver ali um torcedor famoso, o ex-vereador Rossini, foi candidato a prefeito de Campinas lá, na torcida para Macaca. Quer falar alguma coisa, Frank? Eu quero, Carlão. Você vai narrar aí e relembrar de cá, hein? Escreve, é agora. Olha lá, Elvis. Vem Elvis para fazer a cobrança na falta. O Júlio César é bom, goleiro Júlio César. Primeiro jogo dele na competição. Elvis pra bola. Não foi dessa vez. Ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta pro Júlio César fazer a cobrança. Não, Elvis, assim não. Vai dar tempo ainda. Calma. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Chimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ponte vem, Mailton, toca a bola ali pro Felipe Amaral, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou ali pro Simon ganha essa bola pra equipe do CRB, trabalha a bola na ponta esquerda, ele procurava ali o Lucas Lima, o camisa número 33, voltou, Felipe Amaral ganha essa bola pra Ponte, toca a bola ali pro Mailton voltando hoje ao time da Ponte Preta, ele trabalha a bola ali pro Arthur que vai jogar pro Água Santa, será jogador do Água Santa no Campeonato Paulista, se despede com a camisa da Ponte, vira, toca a bola pra Pablo Diego pro Arthur vai virar o jogo, tentou tocar a bola pro Mailton. Tem que ter um pouco mais de calma, né? Não precisa fazer isso também, já estamos ganhando o jogo, os outros times estão perdendo ou empatando, né? Pra que ter pressa com a bola, né? A bola fica um pouco mais atrás, bola ali pro time do CRB, trabalha a bola ali o Simon, ele vai dar um bico nessa bola, chega a zaga da Ponte, vai chegar ali o Tomás Kaique, acabou o campo, né, Tomás? Saiu com bola e tudo, esse é o meu medo. Tomás Kaique, da segunda-feira, na hora da Macaca, a gente vai dar uma olhada nesse elenco da Ponte Preta aí, mas esse era um que eu não ficaria não, de jeito nenhum. Lateral para a equipe da Ponte, para a equipe do CRB fazer a cobrança lá no campo de ataque. Lateral para a equipe do CRB, vem Guilherme Romão para fazer a cobrança do RB Somaruan para a equipe do CRB. 39 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Chapecoense e Vitória vão empatando 1-1. O Sport vence Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. Também se Mirassol 0-0. Lucas de Souza acompanha. Os números estão na tela para você. 989-89-35-26. Valendo aquela porção de frango crocante, mais batata frita na Pig Chicken. No fim do jogo tem sorteio. Vem o time do CRB, vinha a zaga da Ponte, tira a bola, volta para Guilherme Romão. Guilherme Romão bate essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha nessa bola aqui na ponta, sai jogando, bola aqui para a equipe do Sampaio, bola para Ramon. Ramon volta, bola para João Paulo. João Paulo, 39 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo. Ponte 1-0. João Paulo sai da grande área, perna direita. Ele põe a bola no campo de ataque. Tomás Kaique mete a testa na bola, tira a bola, volta aqui pelo meio. Pablo Diego não ganhou, a bola voltou pro time do CRB, trabalha a bola com o João Paulo ex-Ponte, vira esse jogo, trabalha a bola lá para Simon começa tudo, cutuca, bola lá na ponta esquerda, bola para Guilherme Romão, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, próximo lá da Serponte, próximo da Jovem, a bola volta aqui na ponta esquerda, trabalhando a bola para Ramon vira esse jogo, trabalha a bola aqui para a equipe do CRB, bola para Matheus Ribeiro, trabalha a bola para Ramon, vem o time do CRB, o Clube Regatas Brasil, o Galo da Pachuçara, trabalha a bola aqui pela ponta, bola para Lucas Lima vira, trabalha a bola aqui na ponta, virou, bola aqui na ponta direita, ele vira o jogo para Matheus Ribeiro começa tudo de novo no campo de defesa, vai tocando a bola o time do CRB, parece que tá ganhando o jogo, mas tá perdendo pelo placar de 1-0, vem o time do CRB, bola aqui com o Ramon, o camisa número 40 faz o passe do meio, bola para João Paulo tentou tocar, chegou a zaga da Ponte para tirada, bola com o Mailton, olha onde tá o Mailton ali, jogando como se fosse meio campo, no meio do campo ele ganha essa bola, toca a bola para Felipe Amaral trabalha a bola lá para Mailton, chuteira amarela, 40 minutos, toque eletrônico, mesa de soma aqui dos canais Futebol Interior, o Felipe Marques marcou a zaga da equipe do CRB, tira o João Paulo, na verdade, chegou, tirou o jogo, a bola para lateral, é lateral para Macaca fazer a cobrança lá pela ponta direita, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Chegamos a 40, agora 41. 4 minutos mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo do Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro Majestoso, 38ª rodada. É o fim da Série B do Brasileirão 2023. Ponte na frente, Pablo Diego fez. Ponte 1, CRB 0. Placar ao vivo, Lucas de Souza. Por enquanto, lá na Ilha do Retiro, 1 para o Sport, gol marcado pelo Wanderson, 0 para a equipe do Sampaio Correia. Na Arena Condá, em Chapecó, Marcinho empatou para a Chapecoense, 1 para a Chapecoense, 1 também para a Vitória, gol marcado pelo Helder. E lá em Tombos, em Minas Gerais, 0 para a equipe do Tombense, 0 também para o Mirassol. Albert Cavalcante. Cadê o Albert? Não temos o Albert. Segue o giro aí, Felipe. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, placar ao vivo Futebol Interior. Albert. O ABC vai vencendo o Vila Nova por 2-0. Isso mesmo, o ABC vai vencendo o Vila Nova por 2-0 no Frasqueirão. E o Novo Horizontino vai vencendo o Criciúma por 1-0 do Jorge Ismael de Biá. Gaveta! Vai, Lucas. E na Ilha do Retiro, Fabrício Daniel aumenta a vantagem para o Leão da Ilha. Na marca dos 43 minutos da primeira etapa, jogada pelo lado esquerdo, finalização do Fabrício Daniel, 2 para o Sport, 0 para o Sampaio Correia. Carlos Corsato. O Sport vai conseguindo o seu acesso, já que o Vila Nova vai dando de bandeja para os adversários, vai perdendo para o ABC pelo placar de 2-0. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E vem o time do CRB, Falcão, ganha essa bola para a equipe de Alagoas, fez o passe, procurava o Léo Pereira, na zaga da ponte, tirou. Aí vem o Elvis e o Gé, para correr, pegou no pé do Gé, no pé do Elvis. Foi no Elvis, né? Foi no pé do Elvis, aí o Júlio César sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 98250-0410. ST Soldas e Abrasivos. Vem João Paulo, vem o time do CRB, bola na grande área, por baixo chega Filipinho. Comete falta. O jogo tá parado, o João Paulo tá pedindo atendimento médico, o jogo tá parado, tem falta pro time do CRB. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. Albert. O Ceará e Juventude no Presidente Vargas. Juventude consegue o seu gol do empate. Agora Ceará 1, Juventude também 1, Carlos Corsato. E esse resultado faz o que com Juventude, Albert? O Juventude está na 5ª colocação com 63 pontos, o mesmo número de pontos do Sport. Porém, entretanto, o critério desse empate acaba deixando o Sport dentro do G4, Carlos Corsato. Legal, portanto, o Juventude não está conseguindo o seu acesso com esse empate. Precisa vencer o jogo. O Juventude precisa vencer o jogo para conquistar o acesso neste momento. Novo Horizontino subindo também, 63. Sport 63. E o João Paulo está sendo atendido dentro do gramado. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Mais 7. 45, informou o André aí, vamos até 52 minutos. Mais 7 de acréscimos no primeiro tempo. Fala do jogo aí, Frank, 1-0 pra Ponte. Carlos, a Ponte tá bem, tá tocando melhor a bola, mas assim, dá umas bobeirinhas e não pode. João Paulo é um jogador que não pode ter espaço e não pode jogar. O Filipinho tem que estar muito atento. Quem estiver do lado que ele cair, precisa marcar ele. Tomara, acidentalmente, o Filipinho pegou o tornozelo. A gente não gosta disso, mas tomara que o João Paulo nem volte. Porque é o cara que dá trabalho e eu tenho saudade dele aqui, Carlão. Você tem?
Tem. Eu também. Falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Falta frontal. Tem 1, 2, 3, 4 homens na barreira. Para a bola, Falcão, perna esquerda. Uma bomba. Foi o Guilherme Romão que bateu, ela saiu, foi embora. Linha de fundo. Tiro de volta para a macaca do Kaique França. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Na tela, 46 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. Vamos até 52. A Ponte está vencendo 1-0. Pablo Diego foi para a rede a 20 minutos do primeiro tempo. A macaca está conseguindo a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória deixa a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. E não vai dar para o João Paulo mesmo. João Paulo vai ter que sair, caiu de novo ali. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. 989-73-1260. Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vinícius da Gama, tá ligado com a gente, Neuri Menezes, Corsato, entre Tomás Kaique, Edson e Thiago, o Tomás é o menos pior. Segunda-feira, na hora da macaca, a gente vai vamos falar sobre isso. Osmar Dangá, Tomás é o melhor deles. Neuri Menezes, Vila Nova, eterno time de B. Luiz Aparecido de Freitas, saudações Corsato e toda a equipe, salve nação Ponte Pretana. Fernando Leonildo Santos, estou saindo agora do trabalho, mas ligado na Rádio Futebol Interior. Indo pro boteco comemorar. Valeu, Fernando Leonildo tá dizendo que a Ponte vai vencer por 3-0. Luiz Aparecido, valeu Luiz, um abraço. Vivi Vicente também tá ligada com a gente. Vamos lá, André Luiz. Foi embora o camisa 18, João Paulo machucado para a entrada do camisa 10, conhecido da torcida da macaca, Rafael Longini. Rafael Longini, 10, está no jogo. 18, João Paulo foi embora. Segunda alteração do Daniel Paulista no CRB, informando o Iga Atacado. Rafael Longini no jogo, não deu mesmo para o João Paulo. 48 minutos passados do primeiro tempo. Vamos até 52 mais 4. Ponte CRB, a Ponte vence pelo placar de 1-0. Trabalha a bola com o Filipinho. O Filipinho tem 4 jogadores perto dele. Tocou a bola para o Kaique. Aí no pé direito, não é o bom, hein? O Kaique consegue fazer o passe. Toca a bola ali para o Mailton. Mailton para Felipe Amaral. Felipe Amaral pro Mailton, aí chega ali o Ramon e toca essa bola para trás, bola para Júlio César, com os pés dentro da grande área, ele toca a bola para a equipe do CRB. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e na Essência FM. 49, segundo tempo, Ponte 1-0. Tem gaveta, Lucas de Souza. Mais um do Leão da Ilha, virou goleada no Recife. Fabrício Daniel marca o seu segundo gol no jogo. Após receber passe pela meia esquerda, bater fora da área, a bola desvia na marcação, vai morrer no fundo do barbante do Luiz Daniel. Olha lá no placar digital, hein? 1, 2, 3 para o Sport, 0 para o Sampaio Correia, Carlos Corsato. No Sampaio Correia, olha, tá por um fio da navalha. Tá por um fio da navalha. Tem falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. 49 minutos, 30 Longini. segundos passados deste primeiro tempo. Tá 1-0 para a Ponte. Vem Longini para fazer a cobrança. Rafael Longini já passou pela macaca. Vem o camisa 10. Levantou, tocou na grande área. Zaga tira, a bola voltou pro time do CRB. Vai queimar dali, bateu pro gol para fora. No peito. Passa, vai embora, linha de fundo. Apareceu sozinho o jogador do CRB ali, André. O detalhe que na boa cobrança do Longini, a zaga da Ponte espanou e o Falcão matou no peito e meteu de perna direita. A bola por sobre a meta do Kaique França foi embora. Tiro de meta para a Macaca, finalzinho do primeiro tempo, a Macaca vence 1-0 no Majestoso, informando o Shimozono Mega Sorte e Loterias. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a bola parou no primeiro tempo, fala Lucas. Parou o primeiro tempo na Arena Condá, por enquanto 1 para Chapecoense, gol de Marcinho, 1 também para o Vitória, gol marcado pelo Helder. Intervalo de jogo também para Tombense, 0, Mirassol também 0. E o terceiro gol do Sport sendo revisado pelo VAR por possível impedimento, mas
pelas linhas traçadas aqui pelo VAR, Carlos Corsato e amigos. O gol deve ser validado, o segundo gol do Fabrício Daniel, Carlos Corsato. Lucas Lima vem CRB, perde o jogo pelo placar de 1-0. O Lucas não desistiu da jogada, vai para a linha de fundo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Mailton mete a cabeça na bola, tira. Ele jogou a bola para a linha de fundo, os jogadores do CRB estão pedindo escanteio, os jogadores da Ponte, claro, pedindo tiro de meta. Não sei o que o árbitro vai dar, não. Não sei o que o árbitro vai dar. O Mailton tá caído ali, viu, André? Ele tá caído, vai se levantando. Vamos ver o que o árbitro vai dar. A princípio, tiro de meta para a Ponte. Finalzinho de primeira etapa. Continua 1-0. A Macaca vence. E vai aí até agora confirmando sua permanência na Série B em 2024. Informando Pig e Chicken. Torresmo terminou. 54% de posse de bola para a equipe da Ponte, 46% para o CRB. Terminou onde? Terminou na Ilha do Retiro o primeiro tempo, Carlos Corsato. 3 para o Sport, gols de Wanderson, Gustavo Henrique contra e Fabrício Daniel. 3 para o Sport, 0 para o Sampaio Correia. O terceiro gol foi validado pela arbitragem aqui, intervalo de jogo na Ilha do Retiro, Carlos Corsato. Legal. Com esse resultado aí do Sampaio Correia, a Ponte, se empatar, já vai passar o Sampaio Correia, né? E aí, vida que segue. Apita o árbitro. Leandro Pedro Voaden, a nota final do primeiro tempo no Majestoso. A Ponte vence, Pablo Diego marcou a 20 minutos do primeiro tempo, 1 para Ponte, 0 para o CRB, 1 para Macaca, 0 para o CRB. Tá no ar o intervalo de jogo. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência, Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte Preta vence o jogo pelo placar de 1-0. O CRB tem um jogador a menos, né? O Fábio Alemão foi expulso a 12 minutos do primeiro tempo em uma falta em cima do Pablo Diego. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. O André Luiz tá ali atento à saída dos jogadores. Rapidinho, Frank, pega aí o microfone na mão, que eu quero que você diga quem foi o cara do jogo no primeiro tempo da Ponte. Ah, Carlos, o time tá muito bem, mas não tem como não eleger o Pablo Diego, né? Não tem como, é ele. Teve um cara expulso pela uma jogada dele. Pablo Diego. É isso aí. E é ele que fala, né, André? Pra você e, claro, também pra Ponte Preta, esse gol tão decisivo. Cara, é muito importante, né, esse gol. Acho que depois de tudo que eu passei, é assim, emocionante. Com a importância do jogo ainda, acho que, enfim, o conjunto todo fez esse gol ser importantíssimo pra mim. Mas agora vamos manter aí o ritmo e tentar aí ampliar o placar pra poder a gente sair daqui com nossos objetivos. Muito obrigado. Tá aí esta palavra de Pablo Diego, meu caro Carlos Corsato. Pablo Diego, aliás, o gol da Ponte foi um gol bem trabalhado, né? Começa com o Elvis pedindo falta. Ainda bem que o árbitro não deu a falta, deu a vantagem. Aí o Filipinho acha o Gé no peito, perna direita, nem olha, toca pro Pablo Diego. Perna esquerda, o Pablo Diego bate, o Júlio César pula e não pega. A Ponte foi pra frente, fez o placar de 1-0. E agora a TV mostra aqui, né, André, o João Paulo saindo carregado com problema no joelho. Carregado com uma bolsa no joelho, uma bolsa de gelo. Vamos ver aí, vamos aguardar, mas parece que foi sério aí a contusão do jogador do CRB. Ok. Bom, tem um jogador ali do CRB para dar entrevista, né? Mas por enquanto a TV não mostrou ainda. 5 da tarde, mais 57 minutos. É o Falcão. É o Falcão. Então, é muito difícil ficar com um jogador a menos, né? Ainda mais jogando fora de casa, mas a gente tá tentando manter o controle da posse ali quando a gente já tem. É muito difícil, porque ser com um homem a menos, o jogo fica mais distante, fica mais espaçado, você se desgasta mais. Mas não vamos abrir mão do nosso jogo não, vamos continuar tentando manter a posse, buscar um gol e buscar a virada. Tá aí esta palavra de Falcão, jogador do CRB, meu caro Carlos Corsato. Tá querendo buscar a virada, ô Falcão. Vamos lá, antes do primeiro intervalo, aqui no intervalo do jogo, deixa eu dar uma passadinha no placar ao vivo Futebol Interior. Lucas de Souza, os jogos que você está acompanhando, Lucas. Carlos Corsato na Arena Condá, tudo igual. A equipe do Vitória abriu o placar com o Helder, mas Marcinho empatou o jogo para o Índio Condá. Um para a Chapecoense, um também para o Vitória. O time do Sport vai goleando o Sampaio Correia pelo placar de 3-0. Gols marcados pelo Wanderson, Gustavo Henrique contra e Fabrício Daniel. E no jogo de tombos em Minas Gerais, ninguém é de ninguém. 0 pra lá e 0 pra cá para Tombense e Mirassol. Albert Cavalcante, última rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Os demais jogos, Albert.
E o bicho vai pegando na Série B, Carlos Corsato. O Atlético Goianiense vai empatando com o Guarani por 0-0. O Ceará e Juventude no Presidente Vargas vão empatando por 1-1. Ituano no Ressacada por 0-0. O Novo Horizontino vencendo o Criciúma por 1-0 no Jorge Ismael de Biasi. Botafogo e Londrina 0-0. E ABC Vila Nova no Frasqueirão vai vencendo por 2-0 Vila Nova. É isso mesmo. O ABC vai vencendo por 2-0 o Vila Nova, Carlos Corsato. Legal, os 4 primeiros, Albert, por gentileza. Vitória, o campeão com 73 pontos. O Criciúma na segunda colocação com 64. O Novo Horizontino com 63 pontos. O Sport, né, com a sua vitória parcial, está integrando aí agora, fechando o G4. E só lembrando, Juventude Atlético Goianiense, a Juventude está com 63 pontos, Carlos Corsato e amigos. O Atlético Goianiense com 62 pontos. O Sport pode fazer 1-0, mas se o Juventude vencer a sua partida, o Sport está fora e quem entra é o Juventude. E caso o Atlético Goianiense vença a partida, ele precisa secar a equipe do Juventude para estar dentro do G4, para estar na Série A de 2024 do ano que vem. Legal, os 4 últimos, Albert, rapidinho aí. Os 4 últimos, Tombense com 38 pontos, Chapecoense com 38 e Londrina com 29, ABC com 28, estão dentro do Z4. Lembrando que o Sampaio Corrêa está ali com 39 pontos, a Tombense vai empatando, e caso a Tombense vencer, o Sampaio Corrêa está dentro do Z4. Legal, caso o Tombense vença o seu jogo, passa o Sampaio e também a Chapecoense, né? Se a Chapecoense vencer, passa o Sampaio também. Exatamente. Então, o Sampaio perdendo de 3-0 no primeiro tempo, agora ele tem que pegar todos os secadores do planeta para secar Tombense e Chapecoense. No momento tá dando certo, mas se um deles vencer o jogo lá, o Sampaio vem pro G4. 18 horas em ponto, intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já. Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Carlos Cossa. Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta vai vencendo o CRB pelo placar de 1-0. O Fernando Leonildo Santos, Luiz Aparecido de Freitas, Osmar Dangar, Vivi Aparecida, a Vivi Vicente, né? Tá com a gente aqui, obrigado, querida. Luiz Aparecido, né? Neuri Menezes, Vinícius da Gama, pessoal que tá com a gente aqui no YouTube. Ó, você pode participar para concorrer aqui a porção de frango crocante, mais a batata frita, hein? No WhatsApp, 989893526. Abraçando aqui alguns só dos participantes, que são muita gente aqui, ó. Tem o Marcelo participando com a gente, Marcelo Francisco, Douglas, Leonardo, o Fernando, ele é Ponte Pretano no Campo Grande, tá ligado com a gente, valeu Fernandão, obrigado pela audiência. 18h05, intervalo de jogo, a Ponte Preta vence o jogo pelo placar de 1-0, já todo o segundo tempo pra você. Ô Frank, rapidinho, você mexeria no time ou volta com o mesmo time, né? A Ponte que já fez uma alteração, Tomás Kaique na vaga do Fábio Sanches. Não, Carlos, não mexeria não, só dar uma ajeitadinha na minha cancha, posicionamento do Filipinho e do Felipe Amaral. Tá certo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Depois do intervalo voltamos pro segundo tempo de Ponte 1, CRB 0. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região.
Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Carlos Cossa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Eu tô louco pra falar que a Ponte já tá na Série B do ano que vem, mas é melhor esperar, né, Frank? Melhor dar uma esperadinha, né? Não, mas eu tô contigo também. Mas só por desencargo de consciência, como estamos falando da macaca, vamos aguardar um pouquinho mais. Se eu falar pra você, vou contar aqui pro torcedor, né? Cara, eu não consegui dormir hoje. É sério mesmo. É sério. Às vezes você tem como profissão, né? Eu tenho isso aqui como profissão, graças a Deus, né? Mas o duro é o coração, né, cara? O coração que é duro, né? O coração é difícil. É difícil, viu? A TV mostra o Dadá Maravilha, né? Jogou na Ponte Preta. Aliás, jogou em 300 times, né? Mas jogou na Ponte também. O Dadá é uma figuraça, o Dadá, né? Mora em Campinas, é igual da macaquinha, Carlão. Não adianta. Bebeu água do Majestoso, filho. A enquete, vamos lá. Enquete, quem vence? Ponte, 80%. Empate, 5%. CRB, 15%. Carlos Lemos Matozinho, ele quer Paulo Baia no lugar do Pablo. De Pablo. Leonardo... Você quer... Não, peraí, Matozinho. Você quer tirar o Pablo? Vou parar de ler aqui. Vai começar no segundo tempo. Termina o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos pro segundo tempo, moçada. O André Luiz, o nosso repórter, tá ali arrumando o fone. É do outro lado, André. Isso. Tem uma em cima, por cima. Isso, pronto. Aqui no ar, cara. No ar, velho. Ô, Carlão, eu vou dar um pitaco aqui pro André. Você não fica bravo? Não. O André... Dá só uma confirmada, mas acho que o Mike saiu e no lugar dele entrou o número 29, o Bruno Silva. É o Bruno Silva. O Bruno Silva, ele entrou ali no lugar do camisa número 7, o Mike. Mais uma alteração, a terceira processada pelo técnico Daniel Paulista na equipe do CRB. E atenção, torcedor, vai apitar no início do jogo. Apita o árbitro! Tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, começou! Quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Começa o segundo tempo, posse de bola da equipe do CRB, todo de vermelho, o CRB, a ponte de branco, com a faixa preta no peito. Já o Lucas fala porque vem a equipe do CRB, vinha pro campo de ataque. Castro ganha essa bola, rapaz, que zagueiraço. Esses 3, 4 últimos jogos, rapaz, bola na ponte, nossa senhora. Agora deram no meio do Elvis ali, hein? E foi o Falcão. Nossa, meteram... Foi com uma força desproporcional. O árbitro não vai dar nem cartão. Mas o Elvis caiu com uma força... Se sou eu que dou uma nessa no campo aí, preciso do SAMU pra ajudar eu a levantar. Bola rolando no segundo tempo, Lucas de Souza. Foi o Simon, viu, Carlos? Corrigindo aqui o Simon. Já com 1 minuto de jogo na segunda etapa para Sport 3, Sampaio Correia 0. 1 para a Chapecoense, 1 para a Vitória, 0 para o Tombense, 0 para o Mirassol. Isso, jogos que o Lucas está acompanhando. O Albert vai trazendo também os demais jogos dessa Série B, porque a ponte vem, bola lá pela ponta esquerda, vem Macaca, bola com o Arthur, tocou na ponta pro Pablo, vai queimar dali, bateu pro gol! Gol! Da Ponte! É gol! Golaço! É a nossa paixão. É gol! Bola na rede. Pablo!
Pablo Diego, camisa 11. Vai, Ponte! Fica na Série B, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você! Pablo Diego! Não fazia gol há 3 meses! Só hoje fez 2! Pra manter a Ponte Preta num campeonato sofrido! A torcida da Ponte que não merecia passar por isso! E aí tem Pablo Diego! Homem predestinado por Deus e Nossa Senhora do Majestoso. Perna esquerda na bola pro gol. Gol da Ponte. Chora de alegria o torcedor pontepretano. Ergue a bandeira no Majestoso. Ponte 2, CRB 0, Pablo Diego, Pablo Diego, Pablo Diego, Pablo Diego, 1000 vezes você, Pablo, artilheiro da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro com 5 gols, Ponte 2, CRB 0, a tela tá printada, o detalhe do gol, printa, mas printa bonito aí, André Luiz. E o detalhe é que tudo começou com o predestinado Arthur. Ele veio trazendo pelo setor esquerdo. Serviu a Pablo Diego que no meio de três jogadores da equipe do CRB. Chutou de perna esquerda, apenas tirou do goleiro Júlio César, que ainda bateu com a mão esquerda na bola, ela foi morrer no canto baixo esquerdo da meta do goleiro do CRB, que nada pôde fazer. Pablo Diego, camisa 11, amplia o placar no Majestoso e coloca a Macaca na Série B em 2024 garantida. Agora, Ponte 2, CRB 0. Macaca na frente, 2 pra Ponte, 0 pra Macaca, 2 pra Ponte, 0 pro CRB, 2 pra Macaca. O Frank, pra começar, Pablo Diego printou a tela, Ponte na frente, 2-0. Ah, é chovendo molhado, né? Mas, Carlão, desculpa, mas vou ter que ir na origem, hein? Vou ter que ir lá na origem. O Tomás Kaique me mete uma bola pro Arthur. Arthur, com muita consciência, Carlão, linha de fundo, ergue a cabeça. Achou quem? Pablo Diego. Pablo Diego foi lá e fez o que ele faz de melhor, estando em forma, Carlão. Teve muita contusão. Se tivéssemos ele antes no campeonato, quem sabe, né? Bateu com nojo, Carlão, de novo. Barbante, torcedor pontepretano, Macaca 2-0! Tem uma passagem bíblica, né, que diz: dê a César o que é de César. Quem começou a jogada, e foi bem colocado aqui pelo Frank, foi o Tomás Kaique, não foi o Castro, que eu elogiei como um zagueiraço. Ele começa a jogada lá do lado esquerdo, a bola vem pro Arthur, toca pro Pablo, 2-0 pra Ponte, chega aqui a equipe do CRB, vem bola pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte, tira. Gaveta! Joga a bola pra fora, torcedor da Ponte vai fazendo festa, última rodada, tinha que ser assim, né, torcedor da Ponte? Torcedor da Ponte vai cantando, vai agitando, vai balançando, Majestoso. Gaveta, vai, Lucas de Souza. É o quarto do Esporte, após confusão na boca do gol, na marca dos 6 minutos da segunda etapa, Fabinho foi pra rede. Agora Esporte, 1, 2, 3, 4, Sampaio Corrêa 0. É o Esporte, o menos cotado e, até o momento, classificado para a Série A de 2024, Carlão. Aliás, né? Tem gol! Aliás, Albert Cavalcante, os 3 times que dependiam dele, os terceiro, quarto e o quinto, já, o Albert fala porque vem CRB. Olha o Pablo, toca a bola na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique! Pega, Kaique, não dá rebote. Bom, os 3 times que tinham condições lá, os melhores, né? Juventude, Vila Nova e Atlético, por enquanto, nada que nada, né, Albert? Pois é, Carlos Corsato, como eu disse, né, o Sport pode fazer 10, 20 gols. Depende de outros resultados, e assim acaba de acontecer. Atlético Goianiense faz 1-0 no Guarani, no Antônio Ascioli, e com esse resultado, Carlos Corsato, amigos, o Vitória, o Criciúma, Atlético Goianiense está pegando a terceira vaga, e ele, o Novo Horizontino, está dentro do G4, os 4 primeiros, Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense e Novo Horizontino, o Sport vai ficando fora. Aí agora o Sport precisa que o Novo Horizontino ou tome um gol, né, ou, né, que o Guarani empate com o Atlético. Agora o Sport joga com a chuteira de outros. Oi. E o Guarani está com 2 a menos, 2 expulsos. Meu Deus.
Aí agora torcer para que o Guarani faça alguma coisa é pedir demais, né? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time do CRB. Bola com o Léo Pereira. Léo Pereira tocando a bola pro Bruno. Bruno pra Léo Pereira. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Vai cair ele ali nas costas do Kaique. Vai embora, liga de fundo. Último toque ali do jogador da equipe do CRB, o Bruno Silva. A bola passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Kaique, André. Tá ali aqui no cruzamento que veio para o setor esquerdo, no momento que a caída da bola já estava praticamente fora de jogo, o toque do jogador Bruno Silva, o 29, pela linha de fundo. Tiro de meta para Kaique França. A Macaca vence por 2-0 no Majestoso, vai se mantendo na Série B em 2024, informando ST Soldas e Abrasivos. Osmar Dangar, Fernando Leonildo, Vivi Vicente, tá todo mundo com a gente. Ponte vem, bola com o Arthur. Arthur que começa a jogada do segundo gol. Arthur que vai pro Água Santa, vai ser adversário da Ponte no Campeonato Paulista. Aí foi pro chão, o Arthur, não, Pablo Diego, o jogo tá parado, ficou pedindo falta, mas o árbitro não deu. É só lateral. Lateral pra equipe do CRB fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. Vem o time do CRB, bola aqui na ponta pro Léo Pereira. Ele é rápido, Léo Pereira na marcação, chega o Castro pra tirar dali. Lembrando que a Ponte tem um jogador a mais, né? O CRB joga desde os 12 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, o Fábio Alemão. Foi expulso. A rede balança, placar ao vivo, futebol interior, Albert Cavalcante. Do Antônio Ancioli. Atlético Goianiense faz o segundo gol. Agora Atlético Goianiense 2, Guarani 0. O Atlético vai firmando a sua vaga para a Série A em 2024. Tá retornando para a Série A, o Atlético que foi rebaixado em 2022. É escanteio para a equipe do CRB fazer a cobrança. Segundo escanteio só do jogo. Longini para a bola, levantou fechado na boca do gol. Último toque do jogador do CRB. Ela sai, passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar, Rose Pisos. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, manda mensagem pra gente, 989-89-3526, para você concorrer à porção de frango crocante mais batata frita. Para participar, 989-89-3526, quase 10 do segundo tempo, Ponte Preta 2-0, 2 gols do Pablo Diego Arthur, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Mailton, pode até bater daí, ele vem, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa pelo Gé, não chega no Pablo, porque o camisa número 23 mete a cabeça na bola para tirar dali, tira o Simon, mas o árbitro tá marcando ali o impedimento, o jogo tá parado, impedimento do ataque da equipe da Macaca e o Pablo Diego estava impedido. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Ponte Preta vai pra 15ª colocação nesse momento, 42 pontos. Daqui a pouco o Albert Cavalcante vai atualizar pra gente os 4 primeiros e os 4 últimos. 10 minutos 30 segundos, vem o time do CRB, vem trabalhando bola. Ponte Preta defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol aqui da linha do trem. O Pedro Lino vem daqui a pouco, hein? No final da jornada ele vem trazendo os jogadores na saída lá do gramado. Pedro Lino, o repórter do estádio, no estádio Moisés Lucarelli. O Pedro Lino. Você mandou pra ele o link lá, né? O Felipe mandou, né? O link pra ele, né? Então tá. Vem bola pro time do CRB. Trabalha a bola com o Simon. Simon volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Tem o Ramon pedindo bola. Toca a bola pra Falcão. Falcão no meio. Vem Ramon Carvalho, trabalha. Ganha essa bola já já. O Albert Cavalcante vem com gol na jornada. Gol na rodada porque o Guilherme Romão vem. Trabalha a bola aqui na ponta. CRB joga com um jogador a menos. O Fábio Alemão foi expulso no primeiro tempo. Vai queimar daí Longini pro gol pra fora. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior, Albert Cavalcante. É no estádio Santa Cruz, Botafogo e Londrina vão jogando e o Londrina abre o marcador. Londrina vai vencendo fora de casa o Botafogo por 1-0.
Londrina já rebaixado para a Série C em 2023. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 12 minutos passados do segundo tempo, 33 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. Majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro, 38ª rodada. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2, Pablo Diego. No primeiro e no segundo tempo, Ponte 2, CRB 0. Placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. Comigo mesmo, lá na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Chapecoense empata com vitória com o placar de 1-1. Marcinho fez para o Índio Condá, o Helder fez para o Leão Baiano. Na Ilha do Retiro, virou passeio. Sport 4, Sampaio Correia 0. Gols marcados pelo Wanderson, pelo Gustavo Henrique contra, pelo Fabrício Daniel e pelo Fabinho no segundo tempo. Lá em Tombos, no Almendão, ninguém é de ninguém. Por enquanto, 0 para o Tombense, 0 também para o Mirassol. Albert Cavalcante. O Atlético Goianiense vai vencendo o Guarani por 2-0 no Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense vai estar ali, né? Está figurando na terceira colocação. E o Ceará vai empatando com o Juventude no Presidente Vargas. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Vem bola pro Elvis, trabalha a bola no time da Ponte, 13,5 passado o segundo tempo, 2-0 para Macaca. Torcedor da Ponte que tá... muita gente no Majestoso, vai cantando bonito, vai cantando, dali, Ponte, Macaca querida. Pablo Diego toca a bola para Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Felipe Amaral, rapaz, subiu ali, o Jé também, mas a bola passou por todo mundo, o CRB vem, ganha essa bola para Léo Pereira, é bom Léo Pereira, hein? Bom jogador da equipe do CRB, trabalha a bola aqui pelo meio, vem Filipinho, comete falta, o árbitro para, marca o Voaden, falta para a equipe do CRB, o jogo tá parado aqui, lado esquerdo do campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989 73 12 60, Pig e Chicken. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Ponte vem, Pablo Diego, tocou a bola pro Gé, o árbitro tá dando vantagem, o Voaden. Mas depois ele parou porque o Gé não obteve vantagem, o Pablo Diego não obteve vantagem porque o Gé perdeu a bola na sequência. Falta pra Ponte lado esquerdo e o Pablo Diego tá no chão, André. Foi em cima do Pablo Diego na passagem, como você bem disse. O Gé não teve a sequência da jogada, marcou a falta, é lado esquerdo, um pouco além da linha divisória de meio campo. Quem cometeu a falta foi ali o jogador, camisa número 23 da equipe do... Gaveta! E falta já cobrada, olha, Macaca. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Gé. Sai do gol, Júlio César. Fica com ela, rede balança, placar ao vivo, Lucas de Souza. Já o Lucas. É o gol da virada da Chapecoense. Gol da Chapecoense na Arena Condá. Chapecoense 2, Vitória 1, Carlos Santo. Chapecoense 2, Vitória 1, já o Albert vai atualizar porque tem mudança lá embaixo. Vem time do CRB, bola aqui pro campo de ataque por baixo, chega o Castro, tira. Albert, com esse resultado tem mudança lá no Z4. É isso mesmo, a Chapecoense com a vitória parcial vai estar indo com 40 pontos, saindo do Z4, está empurrando o Sampaio Correia, que tem 39 pontos. Então agora os 4 últimos, Sampaio Correia com 39, Tombense com 38, Londrina com 31, o ABC com 28, estão indo para a Série C de 2024. E a Chapecoense, que figurou quase todo o campeonato ali no Z4, nessa última rodada tá saindo. Não acabou ainda, né? Mas tá saindo. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, a bola com Ramon Carvalho, toca nas costas ali pro Pablo Diego. Falta.
Falta em cima dele, falta do Falcão. O jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Futebol Interior. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. O passe era pro Gé. E não tinha impedimento não, hein? O Arthur de cabeça pro Gé, o Gé bate pro gol pra fora, vai embora. Tinha impedimento não, hein, André? Não tinha impedimento, o Arthur serviu de cabeça. Ele tocou e falou pro Gé, faz. O Gé chegou batendo muito forte de perna esquerda. Bola por sobre a meta do goleiro Júlio César, tiro de meta para a equipe do CRB que perde por 2-0 majestoso, informando Pizzeria e Papagaios. Osmar Dangar, tira Mailton, coloca Samuel, tira o Gé, coloca o Paulo Baia, ou até o Igor Torres, tá entrando bem, meu Deus. No primeiro tempo o Matozinho pediu para tirar o Pablo Diego, aí não, né? Neuri Menezes, deixa o Gé, deu o passe para o gol do Ramon, para o Ramon no lance de expulsão e deu o passe para o primeiro gol. Verdade, a assistência foi do Gé. Não tá fazendo o gol, mas tá fazendo o trabalho de pivô lá. Bola pra equipe da Ponte, vem o Arthur, fez o passe errado. Chegou o Falcão, é bom também esse Falcão, hein? Ganha a bola, trabalha a bola da ponta, bola pro Longini. Longini vem, disputa de bola ali pro time da Ponte, é o Arthur. Ganha essa bola pra Macaca, toca a bola pra Filipinho. Filipinho ganha a bola pra equipe da Ponte, vem na marcação, nossa. Foi por baixo ali, por trás o jogador da equipe do CRB. Desproporcional, não precisava disso, o jogo tá parado, André. Foi o jogador camisa número 29, Bruno Silva, pegando o Filipinho na passagem por trás, quase na linha divisória de meio campo. Lance favorável à Ponte, lado esquerdo, continua 2-0, a Macaca vence, informando o Rose Pisos. O João Limílio Neto tá ligado com a gente, escreveu ligado no Futebol Interior. Valeu, João, obrigado pela audiência, pessoal que tá com a gente aqui no YouTube. O Alvarone Volney também tá ligado com a gente. Valeu, meu querido Luiz Augusto Duarte Simas, Irene Xavier, Ronaldo Queiroz, Mestre Ovídio. Ô, Mestre Dito Ovídio, seja bem-vindo, tá bom, mestre? Obrigado. Olha o Júlio César. Olha o Júlio César ali junto com o Gé. E aí vem o time do CRB, falta do Mailton, o jogo tá parado. Renda. Bola pra equipe do CRB fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Vai, André. Público pagante, 8.830. Não pagante, 907. Público total, 9.737. Para uma renda de R$ 107.420. Até aqui, Ponte 2, CRB 0. Quase 10 mil pessoas. Vem o time do CRB. Bola ali com o Falcão. Bate pro gol. Chega a zaga da Ponte para tirar. A bola voltou com o capitão Elvis. Será que o Elvis fica? É pro Campeonato Paulista. Bola para Ramon Carvalho. Ramon Carvalho que é do Atlético Goianiense. O Pablo já passou, pediu na ponta. O Ramon não toca. Velho, ninguém avisa pro cara também. Pô, ninguém fala pro cara que tem ladrão. E por que ele não tocou a bola pro Pablo Diego também, não? O Frank tava do meu lado aqui maluco pedindo pra ele tocar, né? Pelo amor de Deus, o Carlos do céu, o cara é jogador profissional, ele tem que olhar, ele tá sozinho, é só erguer a cabeça e olhar. E outra, o Pablo Diego tá se matando pedindo a bola. Assim não, Ramon! E será que ele acha que ele joga sozinho, pô? Vai andar esse campo todo e ninguém vai atrás dele? Não é Ramon Nascimento, hein? Deus do céu, pênalti pra quem, Lucas? Pênalti para o Sampaio Correia na Ilha do Retiro, 20 minutos da segunda etapa. Cruzamento para a área do lado esquerdo, feito por Pará. Toque de cabeça de Ítalo na mão do zagueiro do Esporte. Bola na marca da cara em favor da Bolívia, querida Carlos Corsato. Ítalo na bola. Vem o time do CRB pra bola. Vem o Léo, vai queimar, ele bateu pro gol. Kaique faz a defesa, mas estava impedido. Vai bater o pênalti aí, ô Lucas? Daqui a pouquinho, Carlos, pênalti para a equipe do Sampaio. Quando for para bater o pênalti, eu chamo você, combinado? Beleza. 4-0 pro Sport, né? Vai, né? Vai que, né? Vai que vai. E a Ponte mexeu, né, André? Mexeu. Foi embora o camisa número 19, já para a entrada do 77, Igor Torres. 77, Igor Torres está no jogo, 19 já foi embora, informando Café Canecão. Essa é a segunda alteração da Ponte Preta. E a segunda com bola rolando. Portanto, a Ponte tem mais 3 alterações, mas só pode parar o jogo mais uma vez. Falta para a equipe do CRB. O jogo tá parado. É falta para o time do CRB. Fazer a cobrança. O Ronaldo Queiroz tá aqui no Facebook, tá ligado com a gente. Valeu, Ronaldão. Obrigado. Escreveu linda, Macaca. Abração, meus amigos. O Gabriel Miguel disse ao Frank que a Macaca cobrança de pênalti, Carlão. não iria cair. Valeu, Gabriel.
Pênalti pro Sampaio Corrêa. Vai, Lucas de Souza. Ítalo na bola, contra o goleiro Jordan, que se movimenta na linha, 21,5 no relógio, parte o Ítalo na perna direita, bateu, gaveta! Gol do Sampaio Corrêa, que diminui a contagem na Ilha do Retiro, Carlos Corsato. Agora 4 para o Sport, 1 para o Sampaio Corrêa. Começou a reação do Sampaio Corrêa, mais 25 minutos o Sampaio tem para fazer pelo menos mais 3 gols para empatar o jogo, né? Mais 3 gols para tentar empatar o jogo e não ser rebaixado para a Série C. Deixa eu ver se esses... né? Não dá não, né? Porque aí ele empataria e a 40, né, Albert? Me ajuda aí, mas tem 9 vitórias. Tem mais um gaveta, doutor. Pera aí, vamos com calma. Primeiro o Albert. A Chape tem 9 vitórias, né, o Albert? Exatamente. É a mesma história, Carlos Corsato, do Sport. O Sport com o Novo Horizontino, o Novo Horizontino tem 19 vitórias, o Sport tem 17 vitórias. Então agora aí, como diz aí, né? O Vitória pode fazer aí 10 gols que não dá nada. Quem tá passando é o Novo Horizontino. E no caso do Sampaio Corrêa, o saldo de gols já era, balbal. Mais uma bola na rede, vai, Lucas. É gol da Chapecoense, é o terceiro da Chape para cima do Vitória. Que virada, hein? 3 para a Chapecoense e 1 para o Vitória na Arena Condá. Já estamos com 23 minutos do segundo tempo. A Chape não dependia só dela, né? Mas eu falei na hora da macaca, falei no meio campo FI. Se alguém dependesse que a Chape perdesse pro Vitória, podia esquecer. Até a torcida do Vitória tava pedindo para ajudar. Vem CRB, olha o Longini, vai queimar dali, bateu. Não, Felipinho. Roubou mais uma bola, mais uma roubada de bola dele no jogo. Trabalha a bola para a equipe da Ponte, bola com o Arthur. Pablo Diego foi pro chão. O Arthur tá no meio, toca a bola para Ramon Carvalho. O Mailton perde na direita, é pro Mailton. Entrou na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, Júlio César. Júlio César. Eu achei que pegou no Júlio César, mas vamos combinar que o Mailton poderia ter batido pro gol e parece que ele cruzou, né, o André? Poderia. Ele entrou na diagonal fazendo o chamado facão na diagonal, ele deu um chute de perna direita, porém a bola passou pelo jogador da Ponte, o Arthur, que não conseguiu chegar na bola, nem muito menos o goleiro Júlio César, linha de fundo, tiro de meta para o CRB que perde por 2-0 majestoso, informando Bebidas Poti. Mas aí o correto é ele chutar pro gol, né? Neuri Menezes, João Limírio Neto, Edson Cláudio, Silvana Pereira, Kaique salvando, mas estava impedido ali, viu, Silvana? Mas ele fez a defesa, né? Osmar Dangar também tá ligado com a gente. Osmar Dangar tá dizendo que é uma podridão, o Vitória não deveria fazer isso. Futebol, né, meu amigo? Futebol, né? A torcida do Vitória pedia para que o Vitória não ganhasse da Chapecoense, porque a Chape em 2017 ajudou o Vitória. Já tem chamado, vem Igor Torres, foi pro chão! Foi pro chão o Igor Torres, o Voaden tá fazendo com a mão esquerda o sinal de que não foi nada. Mas o Igor Torres tá pedindo pênalti, o Pablo Diego chega ali no Voaden. O jogo tá parado, André. O Igor Torres saiu na cara do goleiro e o camisa número 33 acabou pegando a bola. O 33, o jogador do Lucas Lima. O Lucas Lima acabou pegando a bola. O Voaden em cima do lance, fez o sinal com a mão que não, o jogo segue, continua 2-0, a Macaca vence majestoso, informando Bebidas Poti. Não foi nada mesmo, tem chamada aí no placar ao vivo, né? Quem chamou fala. É isso mesmo, o Sampaio Corrêa, né, tem 8 vitórias e a Chapecoense está indo para sua 9ª vitória. Mesmo com empate, né, se o Sampaio Corrêa conseguir empatar a partida contra o Sport vai vencendo por 4-1. Com o empate, o Sampaio Corrêa não consegue sair do Z4. No caso, o Sampaio Corrêa precisa virar esse placar. 4-1 para o Sport, seria um 5-4 para o Sampaio Corrêa, para o Sampaio Corrêa não cair e a Chapecoense acabar indo parar no Z4. E ainda falando sobre o Z4, Albert, o Tombense que pode atrapalhar a Chapecoense, né? Se o Tombense fizer um gol lá, o Tombense vai a 40, só que aí tem mais vitórias, teria mais vitórias do que a Chape, né? Exatamente. Vai para 10, 40 pontos, só que com 10 vitórias, aí a Chape voltaria de novo pro Z4. Então a Chape ainda seca o Tombense. Tombense não pode vencer o Mirassol. Vem Felipe Amaral, ganha essa bola pela ponta esquerda, perde, a bola volta pro time do CRB, bola com o Ramon volta a bola ali pro Júlio César. Olha o Júlio César.
gosta de fortes emoções. Trabalha a bola ali o Felipe Amaral jogando bem à frente. O Felipe Amaral, a bola volta ali pro Ramon. Ramon na ponta esquerda, toca a bola para Guilherme Romão. Romão na marcação. Castro mete a cabeça na bola, tira Mailton na ponta direita. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Ganha mais, perde na sequência. Bola voltou pro Guilherme Romão. Romão toca a bola para Falcão. Falcão na ponta esquerda, bola para Longini. Vem o Rafael, tenta fazer o passe pelo meio. Tira ali o Mailton. A bola volta com o Felipe Amaral. Bate no Longini, sai. Sai para lateral, lateral para Ponte. Canais de Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. ST Soldas e Abrasivos 982500410. ST Soldas e Abrasivos. É a Rose Pisos, você em primeiro lugar. Rose Pisos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 27 passados deste segundo tempo. 2 para Ponte, 0 para o CRB. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. A Ponte vence o jogo pelo placar de 2-0. E o André agora vai trabalhar e muito, viu? Porque vai ter mexida na Ponte, vai ter mexida no Vila Nova. Vamos lá, na Ponte vão entrar Fraga e Polvideiro, mas daqui a pouco o André vai confirmar pra gente aí. E aí, se for só esses dois, serão as últimas do Brigatti, porque ele não vai poder mexer no time, né? Ele não vai poder mexer mais no time da Macaca. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pig e Chicken, torresmo e frango frito, 989-73-1260. Pig e Chicken. É isso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando junto com a gente, mandando mensagem no WhatsApp 989-89-3526. A bola ficou parada esse tempo todo, viu? Retorna agora, daqui a pouco as alterações, bola pro Arthur. Tá lá na ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, bola pro Elvis. E o Elvis vai terminar mais um jogo, jogando o tempo todo, hein? E até o Mailton ficou, né? Olha o Elvis, lindo, passe na ponta esquerda, é pro Polvideiro, vem lá na ponta, traz a bola pra perna direita, vira o jogo, toca a bola pro Elvis, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe do CRB pra tirar, a bola voltou pro time da Ponte, é o Fraga, na marcação, chega a zaga, tira, a bola volta, vem Ramon Carvalho, não consegue pegar, a bola volta pra Rafael Longini, sai jogando pro time do CRB, toca a bola pra Ramon Carvalho, já as informações pipocando no ar, já todo mundo trabalha, todo mundo participa, porque vem CRB, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega Arthur, tira dali, a bola volta de novo pro time do CRB, vem trabalhando bola ali com o time do CRB, bola pra Léo Pereira saiu, né? Ele voltou, esse aí eu não sei quem é não, tá a bola na ponta direita, vem na marcação, vem o Arthur, ganha essa bola pra Ponte, chega, tira, perna direita, a bola volta pra Falcão, obrigado André, Falcão chega, tira, a bola volta, Fraga, completa, joga a bola. Primeiras alterações do CRB, por favor, André. Vamos lá, foi embora o 38, Léo Pereira para a entrada do 11, Renato. E na Ponte foi embora o 11, Pablo Diego para a entrada do 22, o Polvideiro. E foi embora meia dúzia, Felipinho para a entrada do 18, que é o Fraga, informando Restaurante do Dadá. Bom, o CRB também acho que não pode mexer mais, né? Porque o Fábio Alemão, uma vez, a substituição. Aí tivemos o Rômulo para saída do Ramon, 2. E agora, né? O Renato... O Rafael Longini, né, também entrando na vaga do João Paulo, então foram 2, né? Aí teve uma no intervalo e agora o Renato na vaga do Léo Pereira, portanto não pode mexer mais também o time do CRB que vem. Bola na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Castro! Tira pra Ponte, a bola volta com o Falcão, Falcão tenta tocar a bola aqui pro Renato, vem na marcação ali o Mailton, rouba essa bola pra Ponte, só que ele joga a bola pelo meio, deu certo, ainda a bola voltou pra Macaca, bola pro Igor Torres, falta em cima dele, o jogo tá parado, falta do Falcão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? 31-14 para terminar o jogo. No segundo tempo, te contei não, majestoso, Ponte 2. Pablo Diego fez os 2 para Ponte. CRB 0, placar ao vivo, futebol interior. Lucas de Souza.
Ah, comigo mesmo, lá na Arena Condá, de virada, a Chape bate o Vitória cantando a Série B por 3-1, hein? 3 para a Chapecoense, 1 para o Vitória. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport vai goleando o Sampaio Corrêa pelo placar de 4-1. E por enquanto, em Tombos, lá na Almeidão, 0 para o Tombense, 0 também para o Mirassol. Albert Cavalcante. É no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense vai vencendo o Guarani por 2-0. E o Novo Horizontino faz seu segundo gol contra o Criciúma no Jorge Ismael de Biassi. E assim, o Criciúma, o Novo Horizontino, está dentro do G4. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Cossa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. A Ponte vence 2-0. Fala do jogo aí, Frank. 32 segundo tempo. Carlos, a Ponte precisa ter um pouquinho mais de calma, tranquilidade, administrar. Tá 2-0, resultado interessante pra nós. Jogar com um pouquinho mais de calma. Tá dando bola, fazendo jogada boba aqui, ó. Tá pedindo pra arrumar emoção e a gente não quer. Ô Carlos, só te dou informação aí, e o André dá uma confirmada pra gente, mas o CRB fez a 5, tá? Entrou o Léo Silva. É, vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time do CRB, bola lá na ponta esquerda, e é ele que vem na disputa de bola, Igor Torres, falta. O jogo tá parado, falta pra equipe, não, o árbitro tá dando impedimento, quer dizer, não valeu nada, não valeu de nada a falta aqui. Bom, pelo menos, né, o auxiliar número 2 ali, o Fábio Pereira, tá anotando impedimento no ataque do time do CRB. Entraram Rafael Longini, 10, o 11 Renato, o Bruno, 29, o Ramon, 40 e o Léo Silva, 96. Entraram no time do CRB. Essas as alterações, o Léo Silva é 96. O Léo Silva. Vai lá, André, confirma a alteração aí. Então, vamos lá. Então entrou 96 o jogador Léo Silva no lugar do 33 Lucas Lima. 33 Lucas Lima foi embora, 96 Léo Silva tá no jogo, informando construtora Patriani. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participando, mandando mensagem pra gente. É isso, saíram Mike, Rômulo, o Léo, né? Que era o Léo Pereira, né? Entrou o outro Léo, mas o Léo Pereira saiu. Lucas Lima e João Paulo, os jogadores que foram substituídos no time do CRB. E a Ponte ficou só com as 4 alterações mesmo, né? Fábio Sanches, Filipinho, Gé e Pablo Diego foram embora para as entradas de Tomás Fraga, Polvideiro e Igor Torres. Trabalha a bola o time do CRB, bola aqui para o campo de ataque, falta. Agora o árbitro vai marcar, vai parar, parou para marcar a falta, é falta em cima ali do jogador do CRB, o jogo tá parado, André. E do Mailton, falta do Mailton em cima do jogador do CRB. Vamos ver aí qual a numeração. Bruno Silva. Do CRB também, pelo amor de Deus. Bruno Silva, o jogador Bruno Silva, 29, pelo lado esquerdo. Vem ali para a cobrança, vamos ver quem vem. Parece que é o Longini que tá com a bola. Isso, André, Longini. Vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe do CRB. Vem Longini para fazer a cobrança para o CRB. 35, passados desse segundo tempo. Ponte vence por 2-0. Já as informações no placar ao vivo, porque tem falta perigosa. Longini, vem ele para fazer a cobrança de falta, Miguel Seda. Levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Mete a testa na bola, tira. O Longini tá pedindo escanteio. Mas a bola saiu para lateral, né, André? Lateral. É apenas a lateral para a equipe do CRB que perde. Escanteio. O árbitro de escanteio. O árbitro de escanteio. Escanteio para o CRB, lado esquerdo. Continua a Ponte 2-0 no Majestoso, informando o Iga Atacado. Vem Longini para a bola, cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Guilherme Romão. Cobrança do Longini. Romão meteu a testa nela, foi embora a linha de fundo, quase, o CRB chega lá, André. E na boa cobrança do Longini no primeiro pau, chegou lá Guilherme Romão testando por sobre a meta do goleiro Kaique França. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para a Macaca, continua vencendo 2-0, informando o Shimozono Mega Sorte Loterias. Rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior, Albert Cavalcante. No Presidente Vargas.
O Ceará está com 1, Juventude faz o segundo gol. No Presidente Vargas, o Juventude faz o segundo gol. Com esse resultado, o Juventude está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Está na segunda colocação. Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense estarão na Série A de 2024. E no Frasqueirão, o ABC vai vencendo. Fez 2-0 e o Vila Nova acabou diminuindo. Agora ABC 2, Vila Nova 1. E vem o time do CRB, Matheus Ribeiro, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toca aí que defendeu, voltou, bateu pro gol pra fora. A bola passa e vai embora. Rapaz, quase que o CRB faz, mas o Bandeira tá marcando impedimento. E o Kaique de novo fez a defesa, aí na sorte ela pegou no jogador do CRB e não entrou, André. E fez um milagre. O detalhe é que não valia mais nada, mas no cruzamento do Matheus Ribeiro ele achou o camisa número 11, o Renato, que chutou a primeira. No reflexo, o Kaique França defendeu, na volta bateu nele e foi pela linha de fundo, mas não valia mais nada. Jogo paralisado, a Macaca vence 2-0 e vai se confirmando na Série B em 2024. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa, hein? 37,50, quase 38, segundo tempo, 7. Mais acréscimos para terminar o campeonato para Ponte, pro CRB e para todo mundo. Ponte 2, Pablo Diego fez. 0 pro CRB e a Ponte ganha essa bola. Olha o Igor Torres, vai entrar na grande área. Perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, Polvidiero! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na saída errada do time do CRB, o Polvidiero estava atento, mas atento demais. Saída errada do time do CRB, o Polvidiero roubou essa bola e veio caminhando. Na saída do Júlio César, perna esquerda, ele mandou a bola pro fundo da rede. Polvidiero, o colombiano, 22 é a camisa dele, primeiro gol dele com a camisa da Ponte. Polvidiero vai pra rede. Polvidiero, 22 é a camisa, levanta a massa, Ponte Preta no majestoso. Ponte 3, CRB 0, a tela tá printada pra Ponte. Ô, goleirão Júlio César, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol da Ponte. O gol do Paul, o gol do Vidiero. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe é que na saída errada do time do CRB, o Polvidiero bateu a carteira do Matheus Ribeiro. Veio trazendo. E na saída do goleiro Júlio César, ele meteu no meio das canetas das pernas do goleiro do CRB, que ficou batido no lance. É o terceiro gol da Ponte, o primeiro do colombiano Polvidiero com a camisa da Macaca agora. Ponte Preta 3, garantidíssima na Série B em 24. CRB 0. E vem Ponte de novo. Olha o Mailton, jogadaça do Mailton. Chegou pra cima dele. Ali a zaga tirando, vem o Paul, o Igor Torres. Ganha essa bola pra Ponte. Igor Torres pra Mailton. Pode ser o 4 da Ponte. Vem cruzamento, levantamento. Mailton pra trás. Chega a zaga da equipe do CRB, tira. E essa bola vai sair. Se sair é da Ponte. O árbitro tá marcando falta do jogador da Macaca. O jogo tá parado. Deixa eu continuar no giro do placar aqui. 40 agora, 40 passados deste segundo tempo. Comecei girando o placar com 2, né? Agora a Ponte tem 3. Pablo Diego 2 vezes. Polvidiero. 3 pra Ponte, 0 pro CRB. Placar ao vivo, Futebol Interior. Lucas de Souza.
Carlos Corsato, por enquanto, na Arena Condá, temos 41 da segunda etapa, Chape 3 de virada, hein? 1 para a equipe do Vitória. O Sport segue goleando o Sampaio Correia, temos também 41 minutos da segunda etapa, 4-1 para cima do Sampaio Correia. E lá em Tombos, um dos únicos 0-0 da rodada, Tombense e Mirassol 0-0. Albert Cavalcante. Já o Albert vem. Segue aí no giro, o Felipe. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não convença. 41 minutos, 30 segundos passaram o segundo tempo. Vai, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte fez 3 gols, hein? Ponte 3, CRB 0. Fala do jogo aí, Frank. 3-0 pra Ponte. Passa a régua e fecha a conta, Carlão. Meu coração ponte pretano não vai aguentar, tá estourando aqui. Meu Deus, obrigado, macaca, obrigado, meu Deus. Até que foi mais fácil que eu imaginei. Neuri Menezes, Fernando Leonildo, Vivi Vicente, Osmar Dangar, Neuci Lucato, Marcelo Borges. Marcelão, por enquanto tá dando tudo certo pra nós, né? Boa tarde, Corsato. Aqui, André, Frank, a melhor transmissão, feliz com a minha Chape também. Por enquanto tá dando tudo certo pra nós, né, Marcelão? Saulo Belo, São Carlos, torcendo pela nossa macaca querida. É isso, João Limírio Neto. Não entendo a política de substituição. São 5 substituições, João. Só que o time só pode mexer 3 vezes com a bola rolando, né? No intervalo não conta. Vem Ponte, bola com Elvis. Por isso a Ponte só mexeu 4 vezes e o CRB 5 vezes. Porque o CRB usou uma parada ainda no intervalo. Trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Mailton pro Elvis. Elvis pro Felipe Amaral, vai queimar ali, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Até o Felipe Amaral apareceram como atacante ali, André. E que beleza, o corte que ele deu no zagueiro do CRB, que ficou sem pai e sem mãe, ficou procurando até agora a bola, o chute do Amaral, bem postado, o Júlio César fez a defesa. Continua 3-0, a Macaca vence no majestoso finalzinho de jogo e a torcida da Ponte canta e dança em Moisés Lucarelli. Albert Cavalcante, eu quero você na transmissão, vai, Albert. O Ceará vai perdendo para o Juventude que fez o 3º gol. Agora no Presidente Vargas, o Juventude tem 3, o Ceará tem 1 e o Novo Horizontino vai vencendo o Criciúma por 2-0 no Jorge Ismael de Biasi. Legal, Albert, então vamos lá, os 4 primeiros colocados nesse momento com esses resultados. Os 4 primeiros, se acabasse o campeonato agora, Carlos Corsato, agora, você encerrasse agora, a transmissão encerrasse tudo. Então espera um pouquinho, porque a Ponte vem, bola aqui pela ponta, olha o Elvis, achou o Vidieiro, tá na esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, Júlio César! Fantástico! Sensacional! E o Paul Vidieiro ia fazendo um golaço, André Luiz. E o detalhe que o Elvis, que precisão, hein? O lançamento da direita para a esquerda, um lançamento de 30 metros para o Paul Vidieiro, que matou a bola, olhou, telegrafou, chutou no ângulo superior esquerdo da meta e Júlio César foi buscar, evitando aquele que seria o 4º gol da Ponte no jogo. Continua 3-0, olha o CRB. E vem CRB, Paul Vidieiro, que tem contrato com a Ponte, vai disputar o Campeonato Paulista pela Macaca. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Castro. Chega pra tirar, olha o Castro, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Felipe Amaral, Amaral ganhou do Romão, já, Albert, fica ligado aí, já você, porque o jogo aqui não para, bola pro Felipe Amaral, abre o jogo, tá lá na ponta esquerda, não tem impedimento não, é pro colombiano, é pro Paul Vidieiro, o Matheus vem na marcação pra cima dele, o Paul já entrou dentro da grande área, tocou pro Elvis, trouxe a bola pra perna direita, vai queimando ali o toque pro Amaral, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, a bola vai entrando, vem Igor Torres pro gol, gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Igor Torres! É gol, é gol. Bola na rede, campeão. É o 4º gol da Macaca, Igor Torres! 77, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do majestoso. Vai ter VAR. Assistência do Elvis pro Felipe Amaral, que não quis bater pro gol. Tocou pro Igor Torres.
Zagueirada da equipe do CRB pede impedimento. Ao meu ver, não teve impedimento não, hein? Igor Torres pra rede. 77, a camisa dele é o 4º gol da Ponte. O árbitro tá levando a bola lá pro meio campo. Vai ter a revisão do VAR. Mas por enquanto, Igor Torres printa a tela pra Macaca. Ponte 4. Acreditem, torcedor. Ponte 4. 4 pra Ponte, 0 pro CRB. Goleirão Júlio César, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do 4º gol da Ponte, por enquanto confirmado. Printa a tela aí, André. E o detalhe, a linda jogada do Elvis. Que facilidade que ele bate na bola, no meio de 4 jogadores do CRB. O Elvis, de toque de 3 dedos de pé direito, deixou para o Amaral. O Amaral ajeitou a bola para o Igor Torres, que devolveu para o Amaral, a bola bateu no Amaral, voltou para o Igor Torres, meio desequilibrado, e chutou no canto baixo direito da meta de Júlio César, que nada pode fazer. O árbitro, o senhor Leandro Pedro Voaden, ainda está confirmando no VAR o gol, mas a princípio o gol para o 77, Igor Torres, é o 4º da Macaca no jogo, selando de vez a sua permanência na Série B 2024. Sorria, torcedor Ponte Pretano, a Macaca está confirmadíssima na Série B em 2024. Terminou, Carlos Cossato. Vamos lá, Lucas. Termina o jogo na Arena, na Ilha do Retiro, na verdade, né? O Sport vence o Sampaio Corrêa pelo placar de 4-1. Com esse resultado, o Sport não consegue o acesso e o Sampaio Corrêa, por enquanto, o Albert confirma já, mas Sampaio Corrêa na Série C do Campeonato Brasileiro em 2024. E o do Mirassol abriu a contagem diante do Tombense. Mirassol 1, Tombense 0, estamos nos acréscimos, assim como o Chapecoense e Vitória. A Chape vence o Vitória por 3-1. E o gol aqui foi anulado, né, André? Foi anulado, o VAR viu o impedimento do jogador Felipe Amaral, o gol anulado do jogador Igor Torres, continua 3-0 para a Macaca, finalzinho de jogo, mais 3. Vamos até 48. Aponta o centro do gramado, o árbitro Leandro Pedro Voaden. Fim de jogo, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte vence o jogo pelo placar de 3-0. Bom, independente dos outros resultados, a Ponte está na Série B em 2024. Já o André vai ficar esperto aí na saída dos jogadores, mas é importante a gente dar uma chegadinha no placar ao vivo, futebol interior. Tem chamado, vamos lá, Albert. É no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense faz o 3º gol no Guarani. Agora é Atlético Goianiense 3, Guarani 0. E o Juventude vai vencer o Ceará fora de casa por 3-1 no Presidente Vargas. Com esse resultado, o Juventude está na Série A do ano que vem. Os 4 primeiros nesse momento então, Albert. Vitória com 75 pontos, campeão da segunda colocação. Juventude com 65 pontos e fechando aí o G4. O Criciúma com 74 e o Atlético Goianiense com 64, Carlos Cossato. Legal. Novo Horizontino e Mirassol que estão vencendo os seus jogos, mas em virtude da vitória do Atlético, né? E também do Juventude, estão ficando fora da Série A. Tem gol, a rede balança, placar ao vivo, futebol interior. 3º gol do ABC em cima do Vila Nova. Isso mesmo, agora o ABC faz 3 contra o do Vila Nova no Casqueirão, Carlos Cossato. O Vila Nova tá de sacanagem, né? Só dependia dele, jogando contra o ABC, último colocado no campeonato. Deus do céu. E na saída dos jogadores aqui, o André vai poder também falar daqui a pouco, mas eu vi, por exemplo, o Arthur chorando, o Brigatti tá indo lá, conversando com o torcedor. Não sei, né, se o Brigatti deveria fazer isso, né? Não sei se ele deveria fazer isso. Vai, André. Rafael Longini. Dificuldade a gente ia enfrentar hoje, da pressão que a Ponte vivia, né? De tudo que envolvia esse jogo. Infelizmente, uma expulsão logo no começo também dificultou muito pra gente. Acabamos desequilibrando muito, né? Desorganizando um pouco. E isso realmente fez muita falta pra nós. Mas agora terminar o ano com cabeça erguida. Honramos com dignidade o clube que a gente trabalha, a camisa que a gente veste. E agora
férias, descansar pra gente voltar próximo ano forte. Tá aí essa palavra de Rafael Longini, meu caro Carlos Corsato. Rafael Longini falando do CRB, daqui a pouco vamos pegar aqui o jogador da Ponte Preta. E o Brigatti foi lá, ele foi lá tirar a camisa, foi entregar a camisa para um torcedor da Ponte. Cara, o Brigatti, ele é ponte pretano, né? Ele pode errar às vezes, né? Como todo mundo erra, né? Mas, cara, o sentimento do Brigatti ninguém pode tirar. E olha que mais uma vez o Brigatti tira a Ponte do rebaixamento. Mais uma vez o João Brigatti não deixa a Ponte Preta ser rebaixada aqui, desta vez para uma Série C de Campeonato Brasileiro. Placar ao vivo, Futebol Interior. Termina o jogo na Arena Condá, Carlão. 3 para Chapecoense e 1 para o Vitória. 3 para Chapecoense e 1 para o Vitória. Albert Cavalcante confirma daqui a pouquinho os 4 últimos rebaixados, mas a Chapecoense com esse resultado escapa e permanece na Série B em 2024. É isso, já chamo o Albert, porque pode ser que tenha algum jogador da Ponte. Eles estão fazendo festa lá com a torcida, né, o André? É por isso que não chegaram aqui ainda. Carlão. Né? Os torcedores Sonatel, os jogadores Sonatel, os torcedores da Ponte, muita festa, vamos ouvir o Elvis. Para a Ponte Preta, um título depois de 53 anos. E uma Série B, como vocês mesmos já falaram inúmeras vezes, que não foi do jeito que vocês gostariam. Mas hoje, vocês terminam fazendo a festa aqui no Majestoso. O que vocês estão sentindo? Esse grupo merecia. Esse grupo, claro que a gente entende que poderia ter rendido mais na Série B, mas tem um monte de fatores. E como eu falei aqui, que sirva de aprendizado para nós todos, para ano que vem a Ponte Preta fazer um time bem competitivo, como o presidente tem conversado, tem falado. Espero que ele consiga fazer. E assim, o dever desse grupo era isso, ser cumprido. O primeiro objetivo nosso era ser campeão. E a gente foi, com a Ponte Preta, como você falou, depois de 53 anos, primeiro título dentro do Majestoso. Se criou uma atmosfera muito boa para a Série B. Infelizmente a gente não conseguiu corresponder dentro do campo. Mas assim, hoje a gente deixou uma amostra que esse grupo é guerreiro, é batalhador. E agradecer ao torcedor, agradecer a todo mundo que nos apoiou, o staff do clube, todos, do presidente ao roupeiro, todos estão fazendo esforço aí. Eu tenho certeza que a gente termina com um sentimento de alívio e que ano que vem a Ponte volte mais forte. Você fica? Não sei ainda, vamos conversar. Valeu. E essa palavra do Elvis. Fica ou não fica, meu caro Carlos Corsato? Eu queria o Elvis sim, queria o Elvis na Ponte. Queria o Elvis pro ano que vem, a gente vai falar muito aí disso na Hora da Macaca na segunda-feira. Programa pra você, torcedor da Ponte Preta, lá no YouTube. Hora da Macaca. Bom, tá valendo aqui, o torcedor da Ponte tá feliz, né? Olha, a gente tem muita coisa ainda. No FM a gente vai até as 8 horas da noite. Nas redes sociais eu não sei, viu, galera? Hoje é a última transmissão de esporte, aqui de jornada esportiva, então na internet eu não sei, tá? Mas no rádio a gente vai ficar até as 8 horas da noite. Mas eu tenho muita coisa, hein? A gente tem os classificados, os 4 classificados, os 4 que subiram e os 4 rebaixados. Vamos falar já, antes do intervalo ainda, pra gente começar depois do fim de jogo. Tá valendo aquela porção para você, torcedor da Ponte Preta, 989-89-35-26. Manda mensagem aqui porque eu tenho aquela porção de frango crocante mais a batata frita. Daqui a pouco, por volta de 10 para as 8 da noite, eu vou fazer o sorteio. Nome completo, bairro, cidade, no WhatsApp, o 989-89-35-26. Quero que você vote aqui no Melhor em Campo. Quem foi o melhor em campo de Ponte Preta 3, CRB 0? Com muita calma, torcedor da Ponte com lágrima nos olhos, né? A gente emocionado. Claro, é muito pouco. Cara, cada um sabe o que é pouco pra sua vida, né, cara? Cada um sabe o que é pouco pra sua vida. Pra mim não é muito pouco, não. Porque, olha, que campeonato, com todo o respeito, viu? Eu vou deixar pra falar isso depois que eu tiver nas redes sociais. Agora não. Vou respeitar aqui. Mas que campeonato, cara. Parece que a gente tira, 2 sacos de cimento daqueles de 50 quilos das costas. Porque, cara, é muito ruim você jogar com essa pressão. E sem contar, né, que o que tem de Ponte Pretana, a torcida da Ponte... Aliás, eu sou a favor de limar esses caras. Eu sou a favor de limar gente que pensa negativo. Sou a favor de limar. Porque, sabe o que acontece? Os caras que pensam negativo, eles só vão na boa, entendeu? Se o time ganha, por exemplo, hoje eles estão comemorando, né? Estão lá comemorando. Mas aí se o time perde, eles vêm e falam, tá vendo? Eu avisei. Eu sou a favor de limar esses caras, sabe? Gente que não traz nada pra Ponte Preta. Gente que só fica secando, né? Vaza logo, assume o seu clube do coração logo e deixa a Ponte Preta em paz. Quando você nasceu, a Ponte já existia.
Quando você morrer, a Ponte Preta vai continuar existindo. Então vaza. Porque, cara, o duro não é você aguentar. E hoje aqui nós temos, né, 2 representantes da ala bugrina aqui na transmissão, né? Aguentar bugrino zoando é legal. Faz parte. Agora, pô, se aguentar Ponte Pretano tirando da sua cara, né? Vão se lascar vocês, seu seca-pimenta. 7 da noite, mais 7 minutos. 7:07. Ô, Albert, já dá pra passar a régua na competição aí? Os 4 primeiros e os 4 últimos? Ou ainda tem bola rolando pela Série B, Albert? Carlos Corsato, tem bola rolando ainda, porém, entretanto, vamos aí dizer aí que, com os resultados que ainda estão rolando, que ainda ABC e Vila Nova estão nos acréscimos, né? O ABC vai vencendo o Vila Nova por 3-1, e o Ceará e Juventude vão jogando ainda, estão aí 3 para o Juventude e 1 para o Ceará. Vamos dizer assim que, nos acréscimos, Carlos Corsato, vamos dizer assim que vamos passar a régua, pode passar a régua, nesse campeonato brasileiro da Série B, que foi sensacional para alguns, né? Para outros aí, o campeonato começou aí com Vitória, Criciúma e Juventude e o Vila Nova dentro do G4, e agora termina assim, né, oficialmente, o G4 do Campeonato Brasileiro, com o Vitória, campeão, 72 pontos, Juventude na segunda posição com 65, o Criciúma na terceira posição com 64, e o Atlético Goianiense, que venceu o Guarani por 3-0, na quarta colocação com 64. Então esses são os 4 clubes que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, o Carlos Corsato ali, no Z4, Sampaio Corrêa, 39 pontos, Tombense com 37 e Londrina com 31 e ABC com 28 estarão na Série C de 2024. Legal. 7 da noite, mais 8 minutos. Tem algum material do Pedro Lino, o Felipe? Tem? Vamos ver então o Pedro Lino na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Só pega esses últimos, né? Porque deve ter alguns ali que já são do intervalo, né? Então esses você exclui. Então pega os últimos aí. Vamos lá então, material do Pedro Lino na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte venceu 3-0. Tá aí o Arthur bastante emocionado. Cumprida, a Ponte, as lágrimas, emocionado depois da permanência da Ponte. O que passa na tua cabeça depois desse momento? Fica até difícil falar, né? A gente é sempre julgado, a gente trabalha no dia a dia. E, cara, tem muita dificuldade na Ponte Preta. Hoje é meu último jogo pela Ponte, eu tô indo embora. Tô indo embora por quê? Porque eu vivi esse 1 ano e meio aqui, eu não vivi em lugar nenhum. Porém, a gente chega um momento que a gente tem que seguir a nossa vida, né? Eu vou seguir a minha, a Ponte Preta fica, deixa a Ponte Preta onde eu peguei. Eu saí em 2017, a Ponte Preta tinha caído pra Série B, joguei um jogo só daquela competição. Hoje, eu voltei ano passado, joguei a Série B, fiz um bom campeonato. Esse ano começamos o primeiro semestre bem, botamos a Ponte Preta no lugar da Série A do Paulista. E, cara, teve muitos erros nessa Série B, mas de todos. Tem que estar olhando essa situação toda, porque se a Ponte Preta continuar assim, todo ano nessa luta vai ter um ano que não vai ter jeito, gente. Vamos ser sinceros, o futebol é muito dinâmico. Essa era uma Série B que, se a gente conseguisse ter um padrão melhor de jogos, essas coisas, nós tínhamos brigado lá em cima, mas porém não conseguimos, sofremos, e eu sempre falei aqui que a gente ia conseguir sair dessa juntos. E foi isso que aconteceu. Tem que parabenizar esse elenco, parabenizar todos, porque, cara, tem elenco de homem. Eu fui utilizado na minha rede social, gente, você não sabe o tanto que eu sofri, que só minha família sabe disso, chamado de vagabundo, cara mal careta. Gente, eu nunca me escondi em momento algum, na minha vida nada foi fácil, eu sei que não ia ser hoje. E tá aí, permanência na Série B, eu saio com o dever cumprido, com a minha alma limpa. E agradeço vocês também, os repórteres, que toda vez, cara, estão aí para formar opiniões. E só tenho gratidão pelo clube, pela torcida, independente de qualquer coisa. A Ponte Preta vai ter sempre um lugar guardado no meu coração. Arthur, qual que é a sua mensagem ao longo dessa temporada, desses meses vestindo a camisa da Ponte Preta? Você, como jogador que sempre chamou a responsabilidade, sempre deu a cara a bater. Qual que é a mensagem que você deixa para o torcedor ponte-pretano? Não abandone o clube. Eu falo uma mensagem assim, que a Ponte Preta só é a Ponte Preta do jeito que é, com garra e com vontade, porque tem o coração. O coração do clube é a torcida. Se a torcida caminhar junto, eu tenho certeza, rapaziada, não vai ter jeito não. Só que tem que apoiar os 90 minutos. Deixa pra criticar depois, quando acabar. Quando acabar, vai lá e critica, porque a gente tá aqui, tem que gostar pra aguentar isso. E agradecimento à torcida, e vamos seguir junto trabalhando, que agora eu sigo minha carreira. A Ponte Preta tá aí, a Ponte Preta não passa, a Ponte Preta é um time gigante. E vamos lá, tô muito feliz de ter vestido essa camisa novamente. E espero ser um até logo, não um adeus. Obrigado.
bastante emocionado na saída do gramado após a vitória por 3-0 da Ponte Preta contra o ABC e a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Legal, tá aí o Pedro Lino falando com o Arthur, vai jogar pelo Água Santa no Campeonato Paulista do ano que vem. Tem mais um aí, ô Felipe? Solta. Assumir a sua responsabilidade ao longo desse ano. Nós temos nossa parcela, a diretoria tem a 10, porque são 4 treinadores passados, são filosofias diferentes, não botando responsabilidade para cima dele, porque é nosso, nós que joga. Porém é difícil. Uma mensagem é essa, tem um padrão e continua acreditando, porque a gente você consegue, a Ponte Preta vai mexer coisa maior com isso, sem essas trocas, é isso aí. Vamos lá, mais um então. Kaique França falando aqui agora. É só a gente sabe o que a gente passou nesses últimos meses, né? Das situações que passamos, da força que a gente precisou tirar, de onde muitas vezes não tinha e conseguimos cumprir a missão. Eu analiso o ano como um ano bom, conquistamos um título no início e conseguimos manter o time na Série B, então feliz agora e descansar que foi bem cansativo esses últimos jogos. Você fica pro ano que vem? Tem contrato? Eu tenho contrato pro ano que vem, isso é fato. E isso aí vai ser uma coisa que vai ser discutida na semana que vem. Podia ser um pouco mais tranquilo, Kaique, a campanha? Com certeza, né? A gente acabou tendo alguns problemas, mudanças de treinador, isso acaba, todo mundo sabe que dificultando um pouco mais, mas graças a Deus a gente conseguiu cumprir nossa missão. Legal. Kaique França, vamos ouvir aqui. Kaique França, tem mais um? Sem dúvida merece estar brigando por coisas melhores e eu torço muito pela Ponte, que possa corrigir algumas coisas aí, que possa acertar algumas coisas para brigar para subir para a primeira divisão. Seu último jogo, Fábio? Não sei, sinceramente eu estava focado totalmente em tirar o time dessa situação. Agora sim, como eu falei, tirei um peso muito grande das costas e agora eu vou sentar para conversar, mas nada certo ainda. A marca que fica, Fábio, são desses últimos jogos? Essa é a marca que vocês querem que fique? Cara, sem dúvida, acho que todo mundo viu esses últimos jogos, como foi, né? Como foram os últimos jogos, aí, acho que os 3, 4 últimos jogos, né? Fizemos excelentes jogos, então, cara, com a chegada do Brigatti aí, deu um ânimo na equipe, né? Organizou a equipe, então fico feliz de ter ficado essa última imagem ainda. A gente conseguiu uma vitória muito boa nesse último jogo. E o mais importante de tudo, ter livrado o time de rebaixamento. Legal, obrigado. Tá aí Fábio Sanches. Legal, então. Fábio Sanches, Kaique e o Arthur. Né? Pelas palavras aí, só o Kaique que não disse adeus, porque o Kaique tem contrato com a Ponte Preta, né? Então o Kaique tem contrato até 2024. Mas pelas palavras aí, o Arthur a gente já sabe, foi pro Água Santa, e o Fábio Sanches deve mesmo deixar a Ponte Preta. O que esses caras sofreram também não tá escrito, né? O que esses caras sofreram, pelo amor de Deus. Bom, é isso. 19 horas 14 minutos, 19h14, vai votando aí, participando com a gente. Vamos pro intervalo, na volta a gente abre o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, talvez já com a entrevista coletiva do técnico João Brigatti. Canais de Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. A família
toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Pig e Chicken, torresmo e frango frito. Venha saborear nossas delícias em um ambiente aconchegante e confortável, onde você e sua família irão se sentir em casa, saboreando nossas porções. Peça pelo delivery 989 73 12 60 ou 3254 4161. Pig e Chicken, Avenida Doutor Arlindo Joaquim de Lemos, 379, Vila Lemos, Campinas. Pig e Chicken. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridgercom. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Ótima tarde para você, 989-89-3526, para você participar e concorrer aqui a essa porção deliciosa de frango crocante, mais a batata frita e 2 molhos da casa. 989-89-3526 para você participar junto com a gente. Vamos lá, 5 da tarde mais 5, 19 horas mais 19 minutos, 7 da noite mais 19 minutos. Vamos lá, vamos dar uma chegadinha aqui lá no Placar ao Vivo Futebol Interior, porque o Albert Cavalcante vai trazer agora, né, o resumo desta competição. Primeiro, Albert, os jogos que estavam por fechar aí, todos já terminaram, né? Sim, todos já terminaram. E o jogo do mais engraçado mesmo, o jogo do ABC contra o Vila Nova, acabou. Nesse momento, né? Tinha acabado. Deram aí um bom acréscimo para a partida, mas terminou assim. O ABC acabou vencendo o Vila Nova no Frasqueirão e o Vila Nova perdeu aquela chance, né, maravilhosa de estar figurando na Série A, Carlos Corsato. Legal. Quanto que foi o jogo, Albert? Foi 3-1 para 3-2. O Vila Nova ainda conseguiu diminuir ainda. Foi 3-2 para o time do ABC. Venceu o Vila Nova por 3-2. Vamos lá então. Passa os placares dos seus jogos. Depois o Lucas passa o dele. Vai. Vamos lá. O Atlético Goianiense, no Antônio Ascioli, venceu o Guarani por 3-0. Obviamente, né? O Atlético Goianiense está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará perdeu para o Juventude no Presidente Vargas por 3-1. O Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Avaí Ituano, 0-0. Novo Horizontino, no Jorge Ismael de Biase, venceu o Criciúma por 2-0. O Botafogo perdeu para o Londrina em casa por 1-0 no estádio Santa Cruz. E o ABC venceu por 3-2 o Vila Nova no Frasqueirão. Os seus jogos, ô Lucas de Souza. Muito bem, Carlos Corsato, encerrados os jogos desta 38ª rodada. O Mirassol bateu o Tombense pelo placar de 1-0 no finalzinho do jogo. O Sport goleou o Sampaio Corrêa pelo placar de 4-1. E a Chapecoense venceu o Vitória pelo placar de 3-1 de virada, né? Com esses resultados, o Vitória se manteve campeão. A Chapecoense empurrou o Sampaio Corrêa para a zona de rebaixamento, conseguiu escapar. E o Mirassol, apesar da vitória, não conseguiu a 4ª vaga, dependia de outros resultados, e se mantém na Série B do Campeonato Brasileiro para 2024. Legal. Albert,
Vamos lá então para a classificação, né? Classificação final desta Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, os que estarão na Série A de 2024, é o Vitória, na primeira colocação, campeão com 72 pontos. O Juventude, hein, do Thiago Carpini, na segunda colocação com 65 pontos. O Criciúma, na terceira posição com 64 pontos. E o Atlético Goianiense, na quarta colocação com 64 pontos. Esses são os 4 primeiros, os 4 que estarão na Série A no ano que vem. Na Série C, estarão na Série C 2024, o Sampaio Corrêa com 39 pontos, na 17ª colocação, Tombense na 18ª colocação com 37 pontos, Londrina, 19º com 31 pontos, e ali, hein, na última colocação, o ABC, na 20ª colocação, com 28 pontos, Carlos Corsato. Legal, tá aí o Albert Cavalcante trazendo então a classificação deste Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, dos times, Lucas, Albert, até para dispensar vocês, viu? Porque aí vocês vão preparar aquela pizza pra gente, né? Estamos todos aqui esperando, ansiosos. Né? Opa! Nós vamos falar no ar, 2 de 8 pedaços, por favor. Com pouca cebola, tá? Se possível, né? Se vocês gostarem de cebola, pode encher de cebola. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Na pizza que tá tudo certo. E aquela que o Frank gosta, tá? Mas vamos lá. Ô Lucas, dos times que tinham condições de acesso, né? Que entraram dependendo dele, né? O Juventude conseguiu, certo? Sim. Agora o Vila Nova, com esse papelão aí que o Albert acompanhou. O Vila Nova foi uma sucessão de erros, né, Carlos? Desde a saída do Claudinei Oliveira, que foi quem manteve e montou esse time ao final do primeiro turno. Veio o Marquinhos Santos, ficou pouco tempo. Veio o Lisca, acho que ficou 1 ou 2 jogos, também saiu. E aí ficou até a última rodada. O Lisca foi 6 jogos. Foram 6 jogos, 6 né? jogos, então, aí nessa última rodada, treinado aí de forma interina pelo Hugo Magalhães. Então, acho que essa sucessão de trocas de técnico, ninguém entendendo muito bem qual foi o critério, permitiu aí que o Vila Nova não subisse mais uma vez, né? O Vila Nova bateu na trave de novo, né? Então, pagou pelos próprios erros. Juventude teve competência, tinha um jogador a menos, né? Jogou com um jogador a menos durante boa parte do jogo e mesmo assim foi competente, teve muita raça, teve muita entrega e merecidamente conquistou esse acesso após um primeiro momento da Série B muito conturbado também, sem vencer os 10 primeiros jogos, se eu não estou enganado, sob o comando aí do Pintado. Foram 5 jogos com o Pintado. O Pintado só ficou 5 jogos. Se o Pintado fica 10 jogos no Juventude, o Juventude não sobe. E se fica mais, E se fica mais alguns jogos, foram 5 jogos com o Pintado, 6 jogos, né? Com o Pintado. 6 jogos, 5 derrotas. Com a vitória contra o Guarani. A única vitória dele foi contra o Guarani na 5ª rodada. Se o Pintado fica mais 5 rodadas no Juventude, o Juventude não sobe. Se o Pintado fica mais 5 rodadas na Ponte, a Ponte tinha caído. Então, aliás, parabéns para quem né, achou que o Pintado seria a solução para a Ponte Preta. Quase que essa brincadeira derruba a Ponte Preta para a Série C em 2024. E o Criciúma já entrou com acesso, mas acabou ficando, né, Albert, com a 3ª posição, porque o vice-campeão da Série B tá estampado, é o Juventude, né? Isso mesmo, né? O Criciúma já, né, com a sua classificação, né, com o seu acesso garantido. E ali o Sport, né? O Sport que figurou ali um bom tempo dentro do G4, uma sucessão de derrotas, acabou ali o Juventude, quase, hein? O Sport estava ali, né? Livre, leve, solto, bonitão, esperando os resultados, fazendo, né? Vencendo bem, né? O 4-1, vencendo a equipe do Sampaio Corrêa, porém, entretanto, ele não contava com a astúcia das equipes, né? O Juventude, que estava empatando até a metade ali do ciclo do tempo, ali fez 3 gols, acabou colocando o Sport na 7ª colocação. Isso mesmo, o Sport que estava ali, né? Passou um bom tempo dentro do G4. É verdade que ele dependia dos outros resultados. O Sport que abriu essa 38ª rodada na 8ª posição com 60 pontos. Precisava ainda, né? Torcer por muitos resultados. E até conseguiu no primeiro momento. Porém, entretanto, aí a bola puniu. E o Sport acabou aí saindo fora do G4. E agora nós temos Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense na Série A de 2024.
Tá certo. Ô Lucas, deixa eu pedir o seu destaque final aqui, porque a gente vai para a entrevista do Brigatti, já tem o link para a entrevista, e a gente vai pedir aqui o seu destaque final. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde, segunda-feira, no Meio Campo FI. Semana que vem, a última semana do Meio Campo FI, depois recesso para todo mundo. Você volta para falar mais e vai falar do Corinthians, você que acompanha o Corinthians no Meio Campo. Um abraço, Lucas. Obrigado pelo trabalho, viu? Eu que agradeço, Carlos Corsato. Quero aqui deixar registrado meu agradecimento por mais uma temporada brilhante aqui, empunhando esse microfone tão importante do futebol interior, cobrindo os jogos do Guarani, mas hoje nessa participação especial na Jornada da Ponte. Muito obrigado, Carlão, pela oportunidade. Agradecer também ao Albert Cavalcante, meu fiel companheiro na Jornada do Guarani, a você, Franco Francisco, também ao André Luiz o Feliz. Enfim, estou muito contente, Carlão, nessa última rodada. Muita emoção até o final, subiu quem mereceu, desceu também aqueles que não tiveram competência suficiente, agora é pensar no ano que vem, com muita ousadia, com muita alegria, como sempre, tá bom? Galera, muito obrigado, desde já, fique com Deus e até 2024, se Deus quiser. Fui! Valeu, esse Lucas de Souza, no Meio Campo FI na segunda-feira, hein? Valeu, Albert, grande abraço, viu? Muito obrigado aí pelo seu trabalho, foi bom demais, um abraço e até segunda-feira com as informações do Guarani no Meio Campo FI. É isso aí, Carlos. Eu que agradeço. Mais uma temporada nos canais Futebol Interior. Ser ininterrupta, como diria Lucas de Souza. Quero agradecer a todos, a equipe preta e branca, a equipe verde e branca. E o meu destaque vai para aquele time que está na 10ª colocação. Só lembrando que o Bruno Pivetti, quando acabou saindo do Guarani, o Guarani estava na 10ª posição quando chegou o técnico Humberto Louser. E o ano passado também, quando o Guarani lutou para não cair, o Guarani terminou na mesma colocação, na 10ª colocação, com 51 pontos. Então, o Guarani está empatado aí mais uma vez, 2 anos consecutivos. O Guarani fecha aí a sua participação na Série B na 10ª colocação. E até segunda-feira, e mais uma vez, um abraço a todos. Muito obrigado, Carlos Corsato e equipe. E nós nos vemos aí na segunda-feira no nosso Meio Campo FI. Legal, valeu. Albert e Lucas ficaram com a gente aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Bom, agora vamos com a gente aqui. O Felipe daqui a pouco vai lá para a coletiva do Brigatti, porque já tem o link para a coletiva do Brigatti. O Pedro Lino. Não sei se a coletiva já começou, né? O link já tá lá. Mas vamos ver se a coletiva já começou ou não. O link da coletiva. Bora lá então com o João Brigatti, André? Vamos ouvir o técnico João Brigatti. Esse tipo de pressão, esse tipo de risco de queda de rebaixamento. Boa noite. Boa noite, Lupe. Boa noite a todos aqui. Vamos tentar a gente ir por partes, né? Vocês não sabem, vocês não têm noção, com todo respeito à profissão de vocês, o nível de estresse que a gente tem como treinador da Ponte Preta. É coisa absurda, coisa assim de dar urticária, dar dor de cabeça, você tem insônia, você tem situações de separado na rua. Eu sou de Campinas, todos logicamente sabem do amor que a gente tem pela Ponte, mas cobra o trabalho, se cobra o resultado e poucos sabem que você tem que, para você conseguir uma vitória, todo mundo quer vencer, mas você tem que construir. E nós fomos aos poucos, desde a minha chegada aqui como coordenador. Eu até agradeço ao Marco Eberlin em relação na saída do Pintado, naquela situação de propor que eu fosse o treinador da Ponte. E eu, sinceramente, eu não ia aceitar naquele momento, mas não teria outro treinador que iria conseguir livrar a Ponte Preta do rebaixamento. Pode ter certeza disso. Vocês podem ter certeza. Na situação que nós pegamos a Ponte Preta, o grupo, animicamente, moralmente, com a cabeça, praticamente você não conseguia dar treino, que os atletas não reagiam. Então, assim, foi uma situação muito complicada e nós tivemos que, dia a dia, eu conversava com vocês em cima de derrotas, né, que a gente precisava trabalhar esse time, que a gente precisava trabalhar a cabeça do time. Vocês cobravam, né, o lado emocional da equipe, mas não é só o lado emocional. Acho que é todo um conjunto aí de fatores que, na verdade, acaba não dando certo. E é um grupo
que olha, eu vou ser sincero para você. Eu trabalho na Ponte Preta, já trabalhei na Ponte Preta muitas vezes, mas a vontade que eles expressavam e passavam para nós de sair daquela situação, de ser cobrado do jeito que estava sendo cobrado, que na verdade a gente só vê o resultado, né? E não vê o lado ser humano. A gente não vê o lado humano de cada atleta, de cada jogador, de cada pessoa. A gente entra aqui e eu preciso falar uma situação da torcida, que a torcida nossa, a grande maioria, hoje vieram 10 mil torcedores no estádio, a grande maioria nos incentivou do início ao final. Nos ajudou demais. Mas tem uma minoria que ainda precisa aprender a saber o que é a camisa da Ponte Preta, o que é torcer para a Ponte Preta. Eu vou dar um exemplo, eu não poderia, não vou nem falar isso, não vou falar não, vou passar batido. A torcida da Ponte tem que saber que existe o início, o meio e o fim de uma partida. Que a torcida da Ponte é uma torcida de pessoas sofridas, de crianças que torcem para a Ponte Preta porque o pai e o avô são pontepretanos, como meu filho, né, que hoje sofreu demais aqui na arquibancada, e ver ele nas sociais daquela maneira ali, isso chega a emocionar a gente, isso é impressionante. Agora, se você, com um homem a mais, 1-0, você fazendo o balanço, você jogando e tendo a paciência de poder jogar para poder conquistar um resultado, buscar um resultado, você precisa ter o apoio da torcida. Se for ao contrário também, você precisa ter o apoio da torcida. Porque você tem 90 minutos, 100 minutos para poder conseguir e buscar o resultado. Então o que a gente pede, que eu peço mais uma vez, que eu não vou pedir mais, estou falando sério. Já passei por 3 situações aqui muito complicadas na Ponte Preta. A primeira nós livramos contra a Ferroviária aqui, no 0-0, que caiu a ficha depois do jogo. Que se a gente perde aquele jogo, a gente estava rebaixado. A segunda foi na pandemia, que nós precisávamos ganhar as 2 partidas, frente ao Novo Horizontino e frente ao Mirassol. E a Ponte Preta foi lá e buscou o resultado e nós conseguimos chegar até na semifinal contra o Palmeiras. E essa situação que nós passamos aqui, que vivenciamos aqui, foi a pior. Para a gente tentar mudar essa situação foi complicadíssimo. Passo para vocês o nível de estresse que a gente sofreu. Eu vou ser sincero para você, eu dou parabéns para todos aqui na Ponte Preta, para a comissão, para o nosso presidente, para a nossa diretoria, para os jogadores, mas eu dou parabéns para mim também. Hoje eu bato palma para mim. Vou deixar minha humildade, vou deixar meu lado, eu dou os parabéns. Porque o que eu peguei e a gente conseguir reverter uma situação, eu falei para você, eu não falei? Contra o Avaí. Nós perdemos a partida, não merecíamos ter perdido. Falei para você que a gente não iria cair. Nós fomos buscar 2 resultados, contra a Tombense e contra o Juventude, que nos deu, na última partida, a condição de apenas depender da gente. O que é muito difícil, é muito complicado. Você pegar o CRB, uma equipe bem estruturada, uma equipe montada, mesmo não tendo vislumbrar qualquer situação, a gente sabe o que acontece nos bastidores. E graças a Deus a equipe se comportou numa estrutura bem organizada, criamos várias oportunidades para poder finalizar a partida e eu dou os parabéns para a nossa equipe. Eu acho que não foi fácil, não foi fácil. O que tinha, pode ter certeza disso. Eu não sou nem situação e não sou nem oposição, eu já falei isso aqui, eu sou Ponte Preta. Só que a oposição aqui é desumana. É desumana. Nós precisamos de oposição que ajude a Ponte Preta. Nós precisamos de situação que ajude a Ponte Preta. Porque você pode ter certeza de uma coisa. Pouquíssimos acreditavam na Ponte Preta, já estavam. O que tem de textão, para ser posto na internet após a nossa partida é impressionante. Agora, você acha certo isso? Então quem é pontepretano de coração, não tem situação, não tem oposição. Eu acredito que a Ponte Preta precisa de todos, que venham aqui e ajude. E cobre, logicamente, cobre a diretoria. Eu acho que aí é o verdadeiro pontepretano. Quanto que é o valor
Qual que é o valor de uma cota do Campeonato Paulista? 8 milhões. Com 8 milhões, 16 milhões. Com uma cota do Brasileiro. Qual que é a cota do Brasileiro? Não, não, senhor. Muito mais. 20 milhões? Para fazer um Brasileiro da Série B? Então soma aí para ver o valor do que nós conseguimos manter a Ponte Preta. Porque se a Ponte Preta cai para a Série C, vai por mim. Eu já disputei e já subi com o Sampaio. É o submundo do futebol. É o submundo do futebol. Então aqui, eu peço, a última vez, estou falando sério, quem é Ponte Pretano, venha ajudar a Ponte Preta. Venha ajudar a Ponte Preta. Não fique em internet, metendo o pau em tudo, nada serve. Desculpa meu desabafo, tá? Desculpa. João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Vladimir. O time mostrou uma evolução nítida nas últimas partidas, principalmente nas 3 últimas 7 pontos em 9 disputados, né? Ao que você credencia essa evolução, essa melhora no rendimento e nos resultados, que é o mais importante, e até aproveitando esse gancho que você disse dos problemas, as dificuldades, né? Como o torcedor pode imaginar que isso vai ser diferente, que nós vamos ter na Ponte Preta um 2024 diferente do que foi essa segunda parte do ano de 2023? Primeiro, hoje a Ponte Preta, em cima de todas as situações, as dificuldades que a Ponte Preta vive, e a gente sabe disso. Não é chover no molhado, vou falar ao contrário. Hoje a Ponte Preta está numa Série A do Brasileiro, uma Série A do Paulista, foi campeão da Série A2, e nós estamos numa Série B do Campeonato Brasileiro. O cenário poderia ser totalmente diferente, né? Manuzinho, vem cá, mano. Obrigado, viu, meu filho? Obrigado, viu, cara? Valeu? Desculpa aí. Felipe Amaral entra na entrevista e o João Brigatti abraça ele. Que todos ajudem a Ponte. A Ponte está numa dificuldade tremenda. E nós precisamos. A gente precisa de muita ajuda. Para um Campeonato Paulista forte e para uma Série B do Brasileiro muito forte. A gente tem que vislumbrar, a gente tem que buscar, com o pensamento positivo, uma Ponte Preta chegar nas finais do Campeonato Paulista, classificar para a próxima fase do Paulista e o objetivo fundamental é buscar uma Série A do Brasileiro. Se a Ponte vai permanecer ou não, é a estrutura, né, que a diretoria vai montar para se manter numa Série A, porque não é fácil, mas a Ponte precisa se estruturar. Então precisa se estruturar todos. Ninguém acreditava, e tinha muita gente dentro do clube que não acreditava que a Ponte Preta conseguiria escapar. E a gente no dia a dia nós fomos construindo uma equipe, aí eu respondo a sua pergunta. Nós fomos construindo uma equipe, nós fomos cobrando os jogadores. Você vê o Amaral aqui, vim abraçar, né? Isso é muito gostoso, cara. A satisfação que nós tivemos, mas só que foi no dia a dia, construindo isso. Eles tiveram uma reação dentro do campeonato, as últimas 3 partidas não tomamos gols. Né? Se a gente perde para Tombense, a gente estaria rebaixado. Se a gente perde por Juventude, dificilmente a gente iria escapar. Eles foram lá, foram guerreiros, foram homens. Está de parabéns essa equipe. Por quê? Porque nós construímos honestamente e falando tudo para os atletas, tudo. Todo dia a gente conversava olho a olho, falava, vamos que vale a pena. Ninguém acredita, só nós acreditamos. Logicamente, é a diretoria nossa, presidente, vice-presidente, enfim. Não é fácil não, cara. Não é fácil não. Obrigado, boa noite, parabéns pela permanência. Você chegou num cargo diferente de coordenador e caiu aí de paraquedas, né, nas últimas rodadas como técnico da Ponte. Queria saber se você já conversou alguma coisa com o presidente, qual o seu interesse de retornar para o cargo de coordenador, se você quer permanecer como técnico da Ponte para o Paulista de 2024. Olha, eu sempre disse que eu não era treinador, mas eu adoro ser treinador. Então, na oportunidade, eu disse isso para vocês. Foi uma situação, até para a gente fazer um acerto aqui que devia, você ter uma ideia, né? Uma situação complicadíssima, não vou nem tocar em parte financeira aí. E eu estava como coordenador, mas eu disse, tivemos uma conversa na saída do Pintado. Aliás, eu quero dar os parabéns para o Pintado aqui, agradecer o trabalho dele, que ele nos ajudou demais. É outro cara totalmente positivo, mas infelizmente naquele momento optaram, né? A diretoria optou pela troca
e a gente conseguiu, dentro de uma situação, reverter, né, uma situação quase que irreversível, e hoje está de parabéns a todo o grupo, e eu acho que cai em cima daquilo que eu passei, né? Eu acho que os atletas conseguiu acreditar e aceitar o trabalho da gente, e acho que isso é muito importante. Boa noite, Brigatti, Pedro Lino, Boa noite, Pedro Lino. Portal Futebol Interior. Qual análise você faz da Ponte com esses jogos com você no comando, e por que o antigo técnico não deu certo? Por qual razão? Na verdade, como eu disse, eu acho que você precisa de um tempo para construir uma equipe. E a gente, cada um tem seu modelo de jogo, cada um tem uma situação, cada um tem um pensamento, cada treinador é diferente um do outro. Nós conversávamos muito com o Pintado, eu acho que os resultados não foram positivos, mesmo ele trabalhando bastante, tendo aquela situação de buscar uma melhor equipe. Mas como eu falei, acho que virou a chave depois de uma conversa muito franca que nós tivemos com o nosso elenco, né, de acreditar, logicamente que dentro do modelo de jogo que nós montamos, né, no losango ali, sem o extremo para o lado direito, a gente preenche, eu vejo que a gente preencher no meio de campo, a gente tem uma situação melhor de evitar situações adversas do adversário. Enfim, nós conseguimos que os atletas conseguissem entender aquilo que a gente queria, e, na verdade, aceitar e fazer, logicamente, né? Então, você vê o Elvis aí, 2 partidas que ele jogou 90 minutos. É um cara que se doou demais. O Pablo Diego, que estava contundido, voltou. Mesmo não estando na melhor da sua forma, ele teve, dentro das últimas 3, 4 partidas, uma evolução muito grande. Hoje foi decisivo. Enfim, então o Mailton, que estava lesionado, voltou hoje, jogou os 90 minutos. Assim, quando os atletas, o elenco, ele aceita o trabalho, entende o trabalho que é passado para ele, que nós definimos uma situação de jogo para eles sabiam perfeitamente o que tinha que ser feito dentro de campo. Isso há uma evolução gradativa, né? Foi o que aconteceu com a Ponte Preta, e hoje aqui contra o CRB, mesmo, né, com um jogador a mais desde o início da partida, nós conseguimos controlar o jogo, e no final a gente poderia sair com um placar até maior para poder coroar todo esse trabalho que foi feito. Boa noite, João Brigatti. Você livra a Ponte Preta do rebaixamento, tira um peso, né? A gente sabe que é muito difícil isso, mas não dá para comemorar. Para o tamanho da Ponte Preta é muito pouco. Como que você já faz o planejamento, já pensa no planejamento para o Paulistão do ano que vem, que é outra pedreira? A Ponte vem de um acesso, então deve primeiro pensar na permanência. Já está sendo feito esse planejamento, a Ponte tem poucos recursos financeiros. Como que você trabalha já para 2024? Na verdade, eu acho que nós estamos comemorando aqui uma situação de momento, uma situação de que a gente poderia ser pior, você cair com uma Série C, como eu já disse para vocês, eu já disputei, já tive um acesso na Série C, é o submundo do futebol, com todo respeito, é muito difícil você cair para uma Série C e no próximo ano voltar. Então a Ponte Preta hoje tem motivos, né, uma Série A do Campeonato Paulista e um campeonato da Série B. Lógico que uma vitória hoje, ou uma crescente da equipe, principalmente nas últimas 3 partidas, não vai apagar o ano que foi feito, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, o que sirva, logicamente, de uma reflexão muito grande, vai servir de uma reflexão muito grande, para que a gente possa, né, ser uma equipe estruturada, uma instituição estruturada, que eu acho que é o principal, e, logicamente, o objetivo sempre de ter um centro de treinamento, uma formação da base, né? Uma equipe estruturada profissionalmente, profissionais trabalhando principalmente na administração do clube, isso é muito importante. E, aliado a isso, o apoio da oposição. Obrigado. Isso aí você está sonhando. Não estou sonhando. Isso aí é para quem não gosta de trabalhar, que gosta de meter o pau, que gosta de atrapalhar o serviço. Eu vislumbro uma situação para a Ponte Preta totalmente diferente. Eu acho que serve como reflexão. Todos os momentos difíceis que nós passamos. Aconteceu com o Hélio aqui, no Campeonato Paulista, de não aguentar e foi rebaixado. Depois uma Ponte Preta, dentro do Campeonato da A2, acabou sobrando, né, no comando dele, e conseguiu ser campeão. Eu acredito que, com a união de todos, é utopia. Não é utopia, você pode ter certeza. Só é para quem quer prejudicar a Ponte Preta. Volto a dizer, a gente não fala mais de futebol, a gente só fala do extracampo aqui. Isso que tem que ser
né? A partir de hoje, pensamento positivo, ajuda da diretoria, ajuda a instituição. É isso que eu quero. Vem cá, cara. Tomás, obrigado, viu, cara? Tamo junto, hein? Oh, pelo amor de Deus, cara. Nós estamos juntos, tá bom? Esse é o Eliel. Abraça o Castro, também passando por ali, abraçando o João Brigatti. Fala sério, tem recompensa maior? Isso aí você não faz do dia para noite, você constrói uma situação. Tá, então, fecharam a live, né? É isso, já tá bom, né? O Felipe, o André, tá bom já, né? Do técnico João Brigatti e Carlos Corsato. Beleza, 7 da noite, mais 47 minutos. Segura um intervalo aí. Agora eu vou pedir pra você abrir o craque do jogo, viu, André? O Felipe. Abra pra gente aí o craque do jogo. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Vamos lá então pro craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Eu vou pegar aqui a votação da mesa e depois eu vou ver aqui se tem algo no nosso YouTube e também no Facebook aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? Ô Frank, quero começar com você, o craque do jogo. Carlos, eu fiquei na dúvida entre dois jogadores, eu preciso pontuar, né? Eu sei que é rápido, mas vamos lá, o Elvis pra mim jogou demais. Certo. Eu só não vou dar o prêmio pro Elvis hoje, porque não tem como tirar do Pablo Diego. 2 gols, jogou de novo como estava antes, parece que tá voltando no ritmo e tomara que fique. Ele bate com nojo na bola e não é Pablo Diego. Pablo Diego, um voto. André, seu voto pro craque do jogo. Voltou de uma contusão seríssima, fez 2 gols, como o Frank disse, com um tapa na bola, jogando aquilo que ele sabe jogar e muito mais. Será um jogador muito importante caso fique para o ano que vem. Pablo Diego, o craque do jogo. Muito bem, Pablo Diego, o craque do jogo, tá 2-0. Eu só não vou dar meu voto aqui, porque nós temos o voto do povo, né? Então deixa eu ver aqui o voto do povo, porque vai que tem que desempatar e aí eu dou o meu voto, mas o meu voto já tá colocado, já sei quem eu vou votar, tá? Vamos lá então. Marcelo Borges não votou aqui, acabou o sofrimento, pena, esse gol seria um prêmio pelo bom desempenho do Igor Torres, jogou bem nos últimos jogos, né? Murilo Melo, boa noite a todos, que saudades de gritar gol, agora é esperar que a diretoria repense nos erros que cometeu e corrija para 2024. Falei que o Brigatti Ponte Pretano Nato não iria deixar a Ponte Preta cair, diz ela, que torcida maravilhosa, fica Elvis, Viviane Cristina, graças a Deus deu certo, melhor em campo Filipinho, então um voto pro Filipinho aqui do povo, tá? Neuri Menezes, para aqueles que já tinham derrubado a ponte, lamento, a ponte fica, e é com tristeza, né, Neuri? Eu falei isso aqui, é com tristeza que a gente fala isso pra Ponte Pretano, pra cara que se diz Ponte Pretano, mas que já derrubou a Ponte Preta já há 5 rodadas atrás. Os caras derrubaram a ponte na derrota pro Avaí, tendo mais 3 rodadas. Vamos seguir o exemplo da torcida da Chapecoense. Eu fico imaginando se a ponte chegasse na última rodada, como a Chapecoense chegou. Não dependendo só dela, a Chapecoense não dependia só dela, precisava ganhar o jogo e torcer para outros times perderem. Vocês viram aí, né, os melhores momentos do jogo, como é que tava lá a Arena Condá, né? Eu fico imaginando aqui, sabe, tem que criticar, mas cara, tem muito Ponte Pretano que, pelo amor, viu, pensa nos caras seca a pimenta. Vou falar, deixem a Ponte Preta, né? Deixem a Ponte Preta, deixem a Ponte Preta em paz. Quando vocês nasceram, a Ponte Preta já existia. Vocês vão morrer, a Ponte Preta vai continuar. Então, deixa. Ame ou deixe, tá bom? Quem mais aqui? Bom, um voto pro Filipinho, né? Da Viviane Cristina. Ponte Preta é gigante, diz o Juninho. Edson Cláudio, obrigado, Deus. Marcelo Borges, parabéns, Ponte, Chape, valeu. Obrigado. Douglas William, a Série C foi acirrada. Murilo tem que tomar cuidado aqui para não ler mensagem falando mal aqui do nosso rival Guarani. Não é esse o caso aqui, não. Melhor jogo, sem dúvida, Pablo Diego. Murilo Melo, um voto pro Pablo. Sidney Red Júnior, essa diretoria tem que sair. Ponte precisa virar SAF. Só assim esses oportunistas incompetentes que há anos exploram a Ponte Preta sairão. Sidney, mas não é assim para virar SAF, né? Tem que seguir algumas coisas aí que a Ponte Preta nesse momento está muito longe, viu? Neuri Menezes, a ponte é muito grande para dizer que o time já caiu com várias rodadas. No Brasileiro tivemos erros da diretoria principalmente, mas a Ponte Preta é luta até o fim.
Gustavo Carvalho, valeu. Melhor em campo, Pablo Diego, diz aqui o Gustavo Carvalho. 2 votos pro Pablo. Parabéns, jogadores de comissão técnica. Elvis ressuscitou, diz aqui o Matozinho. O Matozinho queria que o Pablo Diego saísse no intervalo, não, né? Ainda bem que o Brigatti não ouviu o Matozinho. Ainda bem. Beto Leite, de João Pessoa. Macaca, te amo. Estou na praia festejando. Ó, aí sim, hein? Ponte Preta histórica, camisa de peso, ainda na ola, em Tambaú, com a camisa da Macaca. Parabéns à torcida da Ponte, comissão técnica. Nelson Letrinta Júnior, Ricardo Julião, demorou para sair, diretoria. Desculpe, mas a grandeza da Ponte acima de tudo. Diretoria que não tem competência no futebol, tem que mudar e mudar muito. Akira Miyamoto, boa noite, FI. Que baita jogo. Parabéns ao Brigatti, comissão e elenco. Votou no Pablo Diego aqui, o Akira. Pablo Diego pelos gols. Comissão enorme a Castro e Elvis, diz o Neuri. 4 votos pro Pablo aqui. Craque do jogo, Felipe Amaral. 1 voto pro Felipe Amaral, 1 voto pro Felipinho e 4 pro Pablo. Gustavo Coelho, Pablo Diego foi fundamental, mas o espírito dessa guinada na reta final para mim foi o Elvis. 1 voto pro Elvis. Meu voto pro craque é ele, diz aqui o Gustavo Coelho, votando no Elvis. Valeu. Bom, a galera aqui em peso, né, votou no Pablo Diego. O Pablo Diego já foi votado pelo Frank e votado pelo André, né? Então é isso, 4 votos. Fernando Lima, parabéns para o Brigatti, conseguiu salvar a Ponte Preta. Obrigado. Sou ponte de coração, diz o Fernando Lima. Luiz Antônio, Pablo Diego. Roberto Santos, eu falei que não cairia, mas também não subiria ninguém. Valeu, Roberto, obrigado. E no final o Eberlin acertou, né? Falou que a Ponte não ia cair, que o Guarani não ia subir. Acho que precisava cuidar da Ponte Preta mais, né? Quando fala do Guarani, joga mais pra torcida, né? Mas vamos cuidar do nosso aqui, né? E o Guarani, acho que não sei quem foi pior, viu? Nesse campeonato aqui, quem mais decepcionou a torcida? Guarani ou Vila Nova, né? Viviane Virginio, valeu, Brigatti. Roberto Santos, parabéns ao professor João Brigatti. Salvou novamente, pela 3ª vez, viu? Os antes do Brigatti aí. Luiz Augusto Duarte Simas, que coisa linda. Festa para não ter caído para a Série C. Não podemos, ano que vem, ver isso acontecer. Estou aqui em Rio Preto, diz o Ronaldo Queiroz. Muito contente. Bom, é isso. Então o Pablo Diego também foi eleito pela galera como melhor em campo. Vai receber meu voto também. Pablo Diego, portanto, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Ô Frank, você acha que com 4 minutos a gente consegue fazer as notas do jogo? É o que eu tenho pra você, 4 minutos. Beleza, vambora. Sem comentários, só nota. As notas do jogo então, ô Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. André, fica aí pro seu destaque final. Tá, Kaique França, ô Frank. 7. Mailton. 7. Castro. 7. Fábio Sanches. Meia dúzia. Jogou 30 minutos, foi substituído pelo Tomás Kaique. Meia dúzia. Arthur, nota 7. Último jogo dele, vai jogar no Água Santa, será adversário da Ponte no Paulistão. Né? Aliás, não será, né? Porque na primeira fase eles não se enfrentam, né? Felipinho. 6,5. Quer dar o voto do Fraga já? A pontuação pra ele? Quer depois? Vamos depois, que eu também não dei do Tomás, né? Amaral. O Tomás você deu 6. Não, o Tomás é 7. Pedi, pô. Não, desculpa, então eu pulei. O Tomás é 7, Carlão. 7 pro Tomás? 7. Você deu 6, tinha marcado 6 aqui. Não, dei 6 pro Fábio. 6 pro Fábio, depois eu pedi Tomás, você falou 6. E aí eu o Arthur pulei. você deu 7. Eu pulei. Não, depois você pega na live lá que você vai ver. Então tá bom, vamos lá então. Arthur 7. Felipinho 6,5. Amaralzinho 6. 6. Ramon Carvalho. Uma das boas partidas do Ramon esse ano, nota 7. Elvis. Elvis nota 8, Carlão. Gé. O Gé nota 7, hein? Queria salientar aqui, esse eu não tenho que escapar o comentário, não tem jeito. Hoje não fez bobagem, participou dos gols, foi brigador, não aceitou provocação, não entrou na briga e participou dos gols, Carlão. Nota 7 pro Gé. E o Pablo Diego, craque do jogo. Nota 8, né? O Pablo em condições é o cara.
Vamos lá, entraram então o Tomás Kaique. Tomás Kaique, nota 7, viu, Carlos? Ele manteve o nível da atuação com o Castro ali, a zaga hoje foi top. E na hora do gol eu falei que era o Castro que tinha roubado a bola, mas foi o Tomás Kaique que roubou a bola. E fez um belo passo pro Arthur. Passo pro Arthur colocar o Pablo Diego na cara do gol. Fraga entrou a 28 do segundo tempo na vaga do Filipinho. Que bacana ver o Fraga recuperado e voltando àquele ritmo dele. É o Fraga de sempre, Carlão. Lutador, 5,5. 5,5. O Fraga tem contrato com a Ponte, vai ficar no Campeonato Paulista, tá? Polvidiero, 28 do segundo tempo, entrou e foi pra rede, Frank. Polvidiero, quase que faz 2, né? Eu vou fazer o seguinte, galera, vocês não fiquem bravos comigo, mas eu sou tipo Carlão, sou um cara muito otimista. O Moisés, quando a Ponte deu uma sapecada no Figueirense, no último jogo, o Moisés foi o destaque nosso no ano seguinte. Vou cravar aqui, eu sou louco da cabeça. Polvidiero vai ser destaque o ano que vem. Dei nota 7 pra ele, viu, Carlão? 7 pro Polvidiero. E o Igor Torres, hein, que teve um gol anulado. E eu gostei do Igor, entrou brigando hoje, foi diferente. Nota 6, Carlão. Aliás, o Igor Torres nos 3 últimos jogos vem entrando bem, viu? Tem queimado a nossa língua, graças a Deus. Só que não fica pro Campeonato Paulista, vai voltar pro Atlético, né? Que é o seu time. João Brigatti, treinador da Ponte, que pela terceira vez tira a Ponte do rebaixamento, segundo ele, este é o mais difícil. E eu acho que naquele da pandemia estava mais difícil ainda, mas ele elegeu esse como mais difícil, como ele elegeu esse trabalho como mais difícil, ele tá lá, né, Frank? Na verdade assim, né, Carlos, ele pontuou algumas coisas nessa entrevista aí, mas vamos deixar para a hora da macaca, né? Vamos. E eu quero aqui já de antemão pedir para você, me convide que eu quero dar um jeito de participar na segunda-feira. Tá bom. O Brigatti, eu vou fechar ele com nota 10 hoje, Carlão, primeiro porque tirou o pedido. Ele tinha só que... gente, ele só tinha que livrar a Ponte do rebaixamento. E ele falou uma coisa hoje, Carlão, que ele foi real, cara. Eu tenho que bater palma pra ele. Era o único cara que podia livrar a Ponte do rebaixamento. Conhece os corredores, conhece tudo lá dentro, sabe o que passou e por isso, Carlos, elegeu esse momento como o mais importante. Toco Brigatti, eu já era fã, assina embaixo, nota 10. Primeira vitória da Ponte por 3 gols de diferença, Ponte 3, CRB 0, 7,58 as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, gente, vamos ter que terminar aqui a transmissão na internet, mas sem antes divulgar aqui o ganhador, hein? Encerradas as participações, agradecendo todo mundo que participou e mandou mensagem pra gente. Bom, saindo aqui a porção de frango crocante mais batata frita e 2 molhos da casa. Pra você que tá no YouTube, no Facebook e no Rumble, o nome já tá embaixo aí. Obrigado, viu, Felipe? Fábio Alves de Almeida, bairro Imperial, do Imperial Campinas. Fábio Alves de Almeida, a partir de segunda-feira, a produção entra em contato contigo, tá bom, Fabião? Parabéns, a Ponte ganhou e você também ganhou a porção de frango crocante com batata frita e 2 molhos da casa, lá da Pig Chicken. Agradecer ao Christian, ao Brendo e a todo o pessoal lá da Pig Chicken pelo apoio ao nosso trabalho aqui nos canais Futebol Interior. 30 segundos para o seu destaque final no FM, André. Vamos lá, destaque final da Macaca, que após a vitória maiúscula desta tarde e noite no Moisés Zucarelli diante do CRB por 3-0, agora a Macaca só pensa no Campeonato Paulista da Série A1 2024, a representação deve acontecer na segunda-feira, e aí vamos ver o que a diretoria vai pretender fazer em relação a renovações de contratos e também contratações para o ano de 2024. Beleza, André, do CRB você fala depois, tá bom? É isso então, boa noite. Forte abraço a você, os demais companheiros, e até a próxima, até lá! Valeu, tchau, Frank, você volta já, você vai ficar comigo nas redes sociais, então só um tchau pra galera do FM. Beijo do gordo, fui! Isso, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer tudo no ar aqui, Felipe, você vai soltar o intervalo e o Lucas Pessoa lá no 102.5 e no 98.5, depois de uma trilhinha de 30 segundos, essa mesmo que tá aí, a gente vai fechar a rede, tá? E você que tá no FM,
se possível, vai pro YouTube, vai pro Facebook, vai pra internet, no canal de áudio do Futebol Interior, porque nós vamos ficar mais uns 15 minutinhos para fechar com toda a nossa equipe aqui, tá bom? A jornada esportiva para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pig Chicken, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaio, 12 Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti, Restaurante do Dadá. Trabalhos técnicos do Felipe Marques aqui nos canais Futebol Interior e do Lucas Pessoa, lá na Essência FM. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço você, ouvinte da Essência FM. Muito obrigado. Segunda-feira, meio-dia, tem o Meio Campo FI. Ô Lucas Pessoa, 30 segundos de trilha pra você. A gente volta depois do intervalo nas redes sociais. Essência FM, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Essência, a frequência da vida. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. ST Soldas e Abrasivos, uma completa linha de materiais para a sua empresa. Atendemos Campinas e região. Trabalhamos com materiais de soldas, abrasivos e materiais de segurança. Solicite uma visita técnica com nossos representantes. 19 982 50 0410. Rua Francisco Chiaffitelli, 142, no Jardim Leonor, em Campinas. ST Soldas e Abrasivos. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Arroz e Pisos é a maior e melhor loja de pisos da região, com as melhores marcas como Porto Belo, Portinari, Itagrês, entre outras. O melhor preço é aqui. Encontre uma loja perto de você. Arroz e Pisos, um show de beleza para o seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, agora estamos aqui nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Rumble e também no canal de áudio. Muito obrigado você que está com a gente aqui. Fábio Fernandes, boa noite, comente sim, mas a nação não... contente sim, desculpa Fábio, mas a nação não merece isso. Eu estava falando ali agora há pouco ali na redação, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas cada um sabe o que é pouco, né? Cada um sabe o que é pouco. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que acontecia comigo, tá? Na minha infância. Normalmente, né? Muitas das vezes, a gente jantava ou almoçava arroz e feijão. Tá ótimo. Tá ótimo. Cara, quando tinha um ovinho frito, meu Deus do céu. E tem gente que come filé mignon e não tá contente. É uma maravilha, é verdade. Cada um sabe o que é bom pra você. É verdade. Né? Cada um sabe o que é bom pra você. Então, e acho que o Brigatti ali, ele foi bem sincero. Eu penso assim também. Entendo, e não tô dizendo aqui, não vamos colocar a culpa na torcida da Ponte também. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas, cara, é muita gente puxando pra trás, sabe? É muito baixo astral, sabe? A Ponte às vezes já entra derrotada pelo próprio torcedor, cara. Sabe, essas coisas eu não posso aceitar, Fran. Ô Carlos, eu concordo com você e vou citar uma pessoa que passou aqui esse ano e ele bateu o tempo todo enquanto ele permaneceu em Campinas e nos deu um título. Que a Ponte precisava mudar a sua mentalidade. Torcedor pontepretano, a Associação Atlética Ponte Preta, precisava voltar a gostar de vencer e ter um posicionamento diferente. Mas a gente com o tempo vai falar mais sobre isso. Mas eu Esse é grande, né, que ele falava. Mas eu entendo, André, que, por exemplo, vencer, bacana. No futebol a gente tem 3 resultados, né, possíveis. Todo mundo sabe aqui. Mas, sabe, eu acho que às vezes você já entra em campo derrotado. Foi o que ele falou, Carlos. Foi nesse sentido, porque a Ponte, a reclamação do Hélio naquela época era o seguinte... Tudo que ele ia fazer, o pessoal falava, mas não sei não, hein, Hélio, acho que não vai dar, melhor trancar o time. E ele criticou esse ponto e eu continuo com o Hélio. Nesse pensamento, eu continuo com o Hélio e bato palma. A Ponte precisa mudar a maneira de pensar e pensar grande. Oi, André, pode falar. Dá licença. Teve uma parte da entrevista do Brigatti que ele falou uma grande verdade que hoje eu ia pensar, o que eu ia falar no final, independente... Lógico, toda a nossa energia positiva para a Ponte escapar. Mas ele falou uma coisa certa: a Ponte Preta não é de facção A nem facção B. Nem ala A, nem ala B. Nem de presidente A, que ficou 20 anos aí, nem de presidente B, que está agora. A Ponte Preta, todos nós aqui, sejamos torcedores, cronistas, conselheiros, diretores, presidente, nós vamos passar. A Associação Atlética Ponte Preta, ela vai continuar. Então, tá mais do que na hora, o recado do Brigatti, ele foi certíssimo. É hora de união, parar com picuinhas, parar, como você disse, Carlos, com um pensamento negativo, certo? A ala de oposição querer atingir a situação e vice-versa. Não existe isso, não existe ala pobre, ala rica na Ponte Preta, existe a Associação Atlética Ponte Preta e ela vai continuar. E você que critica, você que quer fazer picuinha com situações políticas de ala A, de ala B, você vai passar, a Ponte Preta vai continuar. Eu entendo que às vezes, que tem gente que se diz pontepretano, que talvez ficou esperando, porque, Corsato, depois que a Ponte perdeu pro Avaí, a Ponte perdeu... O que eu vi, né, de gente falando, torcedor da Ponte, caiu. Perdeu pro Avaí, caiu. Faltando 3 rodadas. Perdeu a Ponte, já caiu. Ponte já caiu. O que eu vi de gente, na segunda-feira, na hora da macaca, eu vou estar no meu canal lá eu vou arrebentar com os caras. Vou arrebentar. A Ponte não faz 1 ponto nos 9 jogos. Cara, isso judia mais o pontepretano do que a própria derrota. Porque, por exemplo, o cara que torce contra, porque tem gente que não gosta da Ponte, né? Já não gostar mesmo, né? Tem gente que não gosta da Ponte porque não gosta, né? Nós não somos obrigados a fazer você gostar de alguma coisa. Cada um gosta do que quer, né? Mas tem gente que se diz pontepretano e ele enche o saco do pontepretano com esse tipo de coisa. Não vai fazer um gol. Não vai fazer um gol.
Como que não vai fazer um gol? A Ponte fez 4 gols, teve um gol anulado aí, que ali não foi por impedimento, não. Acho que o cara deu mão na bola. Sei lá, o que ele deu ali. Porque impedimento pra mim não tava. Mas também tá 3-0. Dane-se também, né? Ô, Carlos, e outra coisa que o Frank disse, ele disse uma coisa muito certa, é o seguinte, e o Brigatti também citou isso, não... Muito sutilmente ele citou. Por exemplo, a Ponte vai disputar a Série 1. Tá num grupo com Água Santa, Palmeiras e Guarani. O Palmeiras. E daí? A Ponte tem que entrar pra ser campeã, meu amigo. Esse é o pensamento. Ela tem que entrar pra disputar, não pra cair, não pra se manter, mas pra classificar nas oitavas. Então, mas o que eu entendo aqui, o que eu tô tentando colocar é o seguinte: é você, os caras não ficarem puxando pra baixo. Né? Não ficarem puxando pra baixo. Esse discurso de que o time vai subir, o time vai disputar para ser campeão, a Série B do Campeonato Brasileiro, e aqui eu não tô falando depois que acabou o campeonato, tá? Porque graças ao bom Deus, antes tinha censura, a gente gravava censura. Hoje que a internet, fica tudo na internet. Mesmo que você apague, alguém vai lá e grava o que você falou. Isso é muito bom, né? Porque não tem como você ter duas caras, né? Porque o que você falou tá falado, né, amigão? Tá gravado, né? Inclusive até o que você fala, né? Quando acabou o Campeonato Paulista, eu fui um dos primeiros a falar, e não é pensar pouco, é pensar com a razão. Esse time da Ponte Preta é de 10ª posição para baixo. Claro que eu não imaginava que ia ser esse sufoco aqui. Não era isso que eu estava querendo também, nem imaginando, né? Mas eu via alguns, né? Não, vamos brigar para subir, vamos brigar para isso. O que faltou para a Ponte Preta, e daqui a pouco vai aparecer gente aqui para criticar, né? O que faltou pra Ponte, e se fica mais... Eu falei 5, eu fui legal demais. Fica mais 2 rodadas com o Pintado, vou fazer aqui na rede social. Verdade. Uma 2 rodadas com o Pintado, esquece. Já era. Esquece. E erro da diretoria. Como errou também em trocar o Felipe pelo Pintado. O Felipe Moreira fez 22 pontos. Daqui a pouco vai chover de nego aqui enchendo meu saco, como já encheram também, né? E eu fui um dos primeiros a falar aqui pra Campinas que o Felipe Moreira tá acertando com o Ercílio Luz. Falei com ele na sexta-feira, inclusive, foi muito solícito comigo. Ele fez 22 pontos em 18 jogos. Né? O Brigatti, junto com o Pintado, fizeram 19 pontos, 20 pontos em 19 jogos. Né? E eu vou excluir aqui o Brigatti, porque o Brigatti pegou uma bucha, né? Ele pega um time sem esquema de jogo, porque, André, você vai lembrar, o Pintado conseguiu fazer o que a Ponte tinha de sólido com o Felipe Moreira? Defesa. Virou uma peneira com o Pintado. O Pintado não tinha esquema, não tinha defesa, não tinha nada. Virou uma peneira. Os caras não jogavam, não corriam, nada. O Brigatti pegou uma bucha. O João tirou coelho da cartola. Isso, pegou uma bucha. Mas quem foi o iluminado que, na diretoria de futebol, que achou que o Pintado ia conseguir fazer alguma coisa com a Ponte Preta? O Felipe Moreira é um técnico amador. Tá bom, então, parabéns. O amador foi melhor que o profissional. Ele é amador, mas a terceira vez que ele já foi técnico da Ponte Preta, e se não me falha a memória, a primeira vez que ele foi técnico, ele chegou a ser líder do Brasileirão da Série A. Foi, ele caiu porque perdeu pro Cuiabá. Foi eliminado pelo Cuiabá. Ele teve 57% de aproveitamento com a Ponte Preta, mas perdeu a vaga pro Cuiabá, que não era o Cuiabá que é hoje, né? Era um Cuiabá emergente. Ele perdeu a vaga pro Cuiabá. Mas o que eu tô colocando, o que a gente coloca é isso. Aí, como o Felipe Moreira entendeu, por que o Felipe Moreira barra Marco Aurélio? Porque depois nós descobrimos que o Marco Aurélio era sim auxiliar do Felipe. Era sim auxiliar do Felipe. O que os dois entenderam? Esse time da Ponte é muito ruim. Então, se não dá pra ganhar, não vão perder. E aí os caras começaram a meter o pau, né? Fica insustentável. O menino tem 42 anos. 42 anos. Quem que aguenta isso? Você viu a cara do João Brigatti? João Brigatti tá destruído, cara. Lógico, emocionalmente. Psicologicamente, como ele Carlos, falou. É legal você falar esse lance da internet, que me dá a liberdade de lembrar uma coisa. Uma hora da macaca, na demissão do Felipe, eu fui ovacionado, né? Meter o bambu em mim, você vai lembrar disso. Por quê? Porque naquele momento eu falava, não é momento de mandar o Felipe embora. Nem eu. E ainda comentei ainda, Carlos, eu não me lembro se eu falei na hora da macaca ou se eu falei aqui entre nós.
Aqui? Você falou aqui. Eu, particularmente, gente, assim, com todo respeito ao Pintado, um cara 10. Só que eu fui muito claro, o Pintado não era o treinador para Ponte Preta. Se fosse para trazer, como eles trouxeram o Pintado e o Brigatti junto, teria que ser o Brigatti, mas o Brigatti foi bem claro aí. O Brigatti só pegou como treinador, gente, porque o cara é ponte pretano demais, demais. E ele falou a real, quem ia salvar a Ponte, Carlão? Quem ia? Não, agora eu acho que ele tá correto. E ele precisa fazer essa autoanálise também, porque só levar paulada, velho, duro. E outra, Carlão, você aí que já começou a falar, mas Campeonato Brasileiro já vai cair, já entra já rebaixada, porque tem Palmeiras, porque tem Guarani, tem coisa. Meu amigo, a Ponte, a Associação Atlética Ponte Preta, o título que a torcida tanto almeja, lógico, nós somos campeões, tricampeões da Série A2, mas o título entre Campeonato Brasileiro, entre Campeonato Paulista e Copa do Brasil, que a gente já não vai disputar, o mais fácil é o Campeonato Paulista. Agora, se você já entra no Campeonato Paulista com essa tese, aí faça meu favor, né? O Fábio Fernandes, Felipe escresce, fraquíssimo. Fabião, a Ponte só não caiu pelo aproveitamento também do Felipe. O Felipe fez 22 pontos. Gente, eu vou parar de ficar falando óbvio aqui, mas a Ponte fez 22 pontos com o Felipe Moreira em 18 jogos. Porque no primeiro jogo ele não foi técnico no campeonato. Ele não estava nem na comissão técnica. E é por isso que agora eu estou unindo Pintado com o João Brigatti. Por quê? Porque o João Brigatti estava junto com o Pintado. Eles chegaram juntos. O Felipe Moreira não era nem funcionário da Ponte Preta naquele jogo Ponte Preta e Vitória. Que o Hélio tomou uma piaba lá em Salvador, 3-0. Perdemos de 3-0. Mas ali eu entendo, o time tinha conquistado o título. Mas a Ponte não caiu porque fizemos 22 pontos na competição. A melhor sequência da Ponte nesse campeonato foi com o Felipe Moreira, 3 vitórias seguidas. A segunda melhor sequência foi agora com o Brigatti. Os 3 últimos jogos, 2 vitórias e um empate. Ô Carlos, e é bom que a gente saliente, as pessoas guardem o que nós vamos falar agora. Isso é muito importante, gente. O Felipe, o Carlos tocou num ponto prático. O Felipe e o Marco Aurélio, ídolo nosso, de uma inteligência, um conhecimento futebolístico fantástico, era um meio-campo fantástico e como treinador sempre teve muita visão. Marco Aurélio era retranqueiro, Marco Aurélio foi campeão no Cruzeiro, Marco Aurélio chegou em boas colocações com a Ponte Preta, porque tinha visão de jogo. Primeira coisa que ele e o Felipe fizeram, fecharam a casinha e a Ponte, no sistema defensivo top. Pintado chega, Carlão foi muito feliz com toda a ajuda do Brigatti. E eu com certeza o Brigatti também pegou no pé dele. Eu tenho certeza disso. A Ponte virou uma peneira. O que o Brigatti fez? A Ponte evoluiu, gente. A Ponte voltou a um bom sistema defensivo. Ele acertou a nossa meia cancha, aquele buraco, Carlos, que eu reclamava desde o Campeonato Paulista, já na mão do Hélio, hein? Você lembra que eu falava? Sim. A Ponte tinha um vácuo no meio-campo ali entre o Leonardo e o Felipe Amaral. Mas a Série A2, a gente falava aqui, né? Não era parâmetro. Não. E um detalhe, essa falha foi corrigida, João, pelo João Brigatti, gente. E o que ele fez, Carlão? Ele só tirou o Léo e o Felipe Amaral, não deixou jogar mais junto. Entrou o Ramon Carvalho. E olha, hoje o Ramon arrebentou, Carlão. Jogou bem. Então, é essa a posição que a gente quer colocar. Quer ver, o Roberto Santos. Moreira acertou com o poderoso Ercílio. Alguma coisa, boa sorte, vá com Deus. O Roberto Santos não gosta do Felipe Moreira. Eu acho que é gratuito isso, né, Roberto? Porque, cara, para pensar. Você é ponte pretano como eu, né? Eu respeito demais a sua opinião. Mas, cara, a gente meteu o pau num técnico que fez 22 pontos em 18 jogos, né? Cara, eu coloquei a informação no meu Twitter do Felipe, né? E aí teve um torcedor que eu também respeito, mas o cara veio bater boca comigo no Twitter. Corsato, mas o desempenho... tem algum lugar aqui no campeonato que fala que o time cai por desempenho? O que derruba o time é ponto, né? É ponto, né? É ponto, é isso. Acho que é isso que derruba, né? É isso que derruba, né? Então, cara, o que conta é ponto. O que conta aqui é ponto. Eu vou dar um exemplo mais uma vez aqui. É chato dar esse exemplo, chato demais. Em 82, o desempenho da seleção brasileira era, sensacional, né? Cadê o caneco? Cadê o título? Pergunta pro Paulo Rossi. Pergunta pro Paulo Rossi. Tá morto, né? Lá em cima, né? Quem sabe um dia nós descobre. E em 94, o desempenho da seleção do Parreira... horroroso. Péssimo. Mas... Cadê o caneco? O caneco tá lá, né? Só que nós ganhamos. Aliás... ficou todo mundo feliz. Romário, cara.
Mesmo com o Jogando Romário, bola, hein, Romário? mesmo com Romário e Bebeto, o desempenho era aquele, era um golzinho, 2 e tchau. Então, cara, criticar o Pintado, ok. Eu critiquei o Pintado antes de contratar. E aqui nessa bancada aqui, não, mas na hora da macaca, o Marcelo, o Pintado subiu Juventude. Não, o Pintado não caiu com a Inter de Limeira. A Inter de Limeira fez 4 gols no Campeonato Paulista. 4! Pintado pegou o Juventude, se fica mais uma rodada, o Juventude não sobe. Com todo o respeito, quem foi o iluminado que teve a ideia de falar pro Berlim, chama o Pintado, que o Pintado vai resolver. Ó, sai correndo daí, né? Ô, Carlão, deixa eu só fazer um apelo aqui pro torcedor Ponte Pretano. Eu quero aproveitar essa deixa. Esse é um momento de reflexão, como o João falou. A gente precisa, parar de pegar no pé dos nossos ídolos. A Ponte costuma matar os seus ídolos. É um negócio muito maluco, gente. Precisam parar com isso. O Carlos falou uma coisa fantástica. O João Brigatti, quando é demitido na Ponte no Campeonato Brasileiro... Carlão, me ajuda aí. Qual que era a colocação da Ponte? Terceira posição. Mandaram o João Brigatti embora, gente. Terceira posição e o time tomava um monte de gol, mas fazia um monte também. Exatamente. A Ponte, os resultados da Ponte era 3-2, 4-3. Não importa. E o que só contou com o Carlos. O que chega no final? O que ia valer no final? Ele chegar e a gente ter tido acesso. Por quê? Não é a quantidade de gol que tomou e que deixou de fazer o que fez. Gente, é resultado. Futebol é resultado. Ah, cara, Frank, então você gosta do trabalho do Parreira? Você gosta do trabalho... Cara, eu gosto de resultado. Eu gosto de resultado. Time tem que ter resultado. Eu sou resultadista. E o Hélio dos Anjos nessa parte também, quero tirar o chapéu. Pode ter tido seus defeitos, eu critiquei várias coisas nesse time da Ponte já na mão dele, mas ele apresentou o resultado. Nadamos de braçada no campeonato da Série 2. Beleza? E uma coisa que tem que ficar, que o Hélio dos Anjos deixou como legado, é que a Ponte tem que pensar grande. Cada vez que a Ponte Preta entra em campo, ela tem que pensar em ser maior ainda, em ser forte, em entrar numa competição para ganhar. Não entrar numa competição, nós vamos se manter. Não sei o quê. Mas depois que entra na competição, você tem que ter a humildade de olhar o seu elenco e falar, não dá para partir para cima. Sim, tem que jogar por uma bola como o Felipe Moreira fazia. O Felipe Moreira com o Marco Aurélio, eles entenderam que o time era muito ruim. É verdade. O time era muito ruim. Então, não dá pra ganhar, não vão perder. Perfeito. Não vão perder. Perfeito. A Ponte foi rebaixada no Campeonato Paulista porque o senhor Hélio dos Anjos achava que a Ponte era desse jeito aí, né? Pra cima. Com o Hélio dos Anjos é igual o Fernando Diniz. Fernando Diniz, se jogar contra a Tailândia, vai jogar do mesmo jeito que jogou contra a Argentina. Pau, né? Perdeu. Mas eu avisei aqui. Dúvida. O Hélio dos Anjos é a mesma coisa, né? Mas você tem que ter a humildade de chegar e falar, o elenco é muito ruim, não dá pra contratar mais. Vamos resolver o nosso problema? Não vamos cair e pronto. Teve uma hora da macaca, o time da Ponte não faz gol, né? Vai terminar como o pior ataque do campeonato. Dane-se. O Tombense caiu, fez 37 gols. E aí? O que adiantou? Adiantou alguma coisa? Serviu pro quê, Carlão? 13 gols a mais que a Ponte Preta. Serviu pra quê? Caiu. Então, a Ponte é o pior ataque do campeonato. Beleza. 15ª colocação pra Ponte Preta. E o Tombense, né? Rebaixado. Série C. Tombense. O Londrina, 31 gols. Sampaio Correia, 31 gols. Tudo rebaixado. O que adiantou? Adiantou porcaria nenhuma. Nada. Agora você pega a defesa da Ponte Preta. Vamos lá. A Ponte tomou 35 gols. Pra você ter uma ideia, os times que foram rebaixados. Sampaio 43, Tombense 50, Londrina 58, ABC 51. Então quer dizer que uma boa defesa salva você também. Com certeza. O jogo reativo é uma proposta de jogo, né? Então você tem que ter humildade. Coisa que o Felipe Moreira e o Marco Aurélio Moreira também tiveram essa humildade. O time é fraco. Não dá pra ganhar, não vão perder. O senhor Hélio dos Anjos foi atacar o Água Santa com o Dedé de zagueiro. Olha o que deu. Se não perde pro Água Santa, a Ponte não teria disputado a Série B. Série A2. E eu queria dar aqui, gente, um dado, tá? E o pai da criança, tá aqui, ó. Na hora da macaca, nesse jogo aí que o Dedé entrou, o Carlos me fala na semana, na hora da macaca. Pode resgatar na internet aí. Frank, você acha entrar o Dedé? Eu falei, espero que não aconteça. O Carlão vai em cima e crava. Temeridade, se entrar com o Dedé já era. E foi. Colocaram um jogador lá que eu não sei o nome do cara, 17 anos pra cima do Dedé, pronto. Rebentou com a Ponte. Se eles entendem que aquele jogo era pra empate,
o Água Santa teria caído, não teria disputado esse ano o Campeonato Paulista, não teria sido vice-campeão e a Ponte Preta tava lá. Mas não, vamos pra cima, né? Que nem cavalo doido, vamos pra cima. Perdeu pro Água Santa. É verdade. E você lembra o lance do gol? A bola espirrada, estocada pra frente. Era o Dedé, era ele o goleiro. A pichotada que ele deu, cara. Deixa eu ler as mensagens aqui, porque o pessoal, lógico, é contra. É só defender o Felipe Moreira aqui que o pessoal vem pro lado, mas não tem nada. Ó, o Wilson Correia, não adianta discutir o técnico. Chama o Mano Menezes, que levou 5 do Bahia. Eberlin trocou o técnico devido a pressões. Sim, Corsato, diz o Fábio Fernandes. Não era para buscar o Pintado, e sim o Brigatti. Mas o que tinha de gente criticando, viu, Fabião? O Brigatti também. O Wilson Correia, sim, pensa igual. A Ponte tem disso. Uns apoiam a atual diretoria, mas penso que não é o melhor pra Ponte. Isso aí também é outro problema, viu? Mas tem cara que não é ligado nem a diretoria nenhuma. O negócio do cara é ir contra, entendeu? Ah, não vai dar certo, a Ponte vai perder. Uma hora se acerta, né? Roberto Santos, pensar grande, o Eberlin tem que renunciar. Roberto, eu vou repetir aqui pra você. Pra mim, quem renuncia é covarde. E qual o deslize, né, que o Eberlin cometeu na Ponte Preta até agora? Nenhum. Então, pra mim, quem renuncia é covarde. E o Eberlin pode ter vários erros, mas covarde ele não é, viu? Pra mim, quem renuncia é covarde. Brigatti, está correto, diz aqui o Wilson Correia. São os próprios ponte-pretanos que estão destruindo a ponte. A necessidade de união, a necessidade de uma coesão, para tirar a ponte do abismo. Vamos discutir um plano para sanear as dívidas da Ponte Preta. Fala o nome do nosso ouvinte aí. É o Wilson Correia. Wilson Correia, sensacional, parabéns, Onde fantástico. Eu assino, né? Onde eu assino isso aí. Quem mais aqui? Mais mensagens. O Wilson Correia fala aqui, fácil o Campeonato Paulista? Não sei quem foi que falou que é fácil, ninguém falou aqui. Brigatti mostrou a diferença em poucos jogos, diz o Fábio Fernandes. Roberto Santos, Moreira acertou com o poderoso Ercílio. Acho que eu já li essa, né? Corsato, não vamos discutir certos jogos, o Felipe Medroso. É que ele entendeu que o time era fraco, Fábio. É isso que eu tô colocando aqui. Ele entendeu que o time era fraco. O Marquinho Cardoso, boa noite a todos. Isso sim é Ponte Preta, abraços. Bota o garoto Diego Fernando, do São Bernardo no Campo, fazendo propaganda aqui para um jogador. Viviane Virginio, valeu, Brigatti. Valeu, querida. Parabéns ao professor João Brigatti, diz o Roberto Santos. Que coisa, Luiz Augusto Duarte Simas, fazendo festa para não cair para a Série C. Gustavo Carvalho, devemos muito ao Felipe Moreira por não termos caído. Isso é fato, verdade, Carlão. O pior inimigo está na trincheira. Pois é, esperando, né? Pra falar, eu avisei, né? Eu avisei. João Limírio, também tá ligado com a gente. Akira Miyamoto. Gisele de Lima. Beijos. Gisele de Lima, só fazer um parênteses ali. Mandar um forte abraço aí. Mandar um forte abraço para a Gisele de Lima, filhinha del Papi. E também para a Rose, curtindo aí aliás, hoje estavam totalmente alegres com a macaca. Rose, um beijão. Filhinha del Papi, um beijão. Beijo pra vocês aí. O Wilson Correia falou que o Hélio fez o papel que o presidente da Ponte deveria fazer. Parabéns, FI, tamo junto. Joel ser ponte com a ponte até o além. Valeu, Joel. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela participação. Anderson Grigoleto, ufa! Não precisamos passar por essas situações aí, né? Não há motivo para o torcedor comemorar, e sim para cobrar uma reflexão da diretoria sobre essa campanha horrível que a nossa macaquinha fez. Grigo, tem que comemorar sim, cara, porque a Série C, segundo muitos, era iminente, né? Mas entendo que não era pra gente passar por esse sufoco. Mas eu comemoro sim, cara, eu não tenho vergonha de comemorar, não. E como o Brigatti disse, é o submundo do futebol. Marcos Silva, como o João Brigatti disse, tem muita oposição na Ponte, que só a distribuição tem que ter, eu não entendi aqui, ô Marcos. Tem que ter união, senão acaba a instituição. O Rogério Decari, parabéns à diretoria, jogadores e treinador. Rogério, a diretoria tem que refletir agora, né? Porque não é possível,
teve cronista Ponte Pretano chorando, teve técnico chorando, jogador chorando dentro do campo. E por quê? Porque nós não caímos para a Série C. Ótimo, né? Que acabou, eu vou falar logo, que acabou esse inferno dessa Série B. Ótimo que acabou. Porque tava de... Cara, para dormir tava ruim, tinha que tomar remédio para dor de estômago. Gente, uma coisa horrorosa, viu? Coisa horrorosa. Então, vamos dar uma melhorada nisso aí, né? Vamos melhorar esse negócio. É que o torcedor da Ponte não merece isso, né? O Marcelo falou na hora da macaca, vai puxar o Eberlin lá, ele vai falar que o trabalho foi ok. Não foi, não. Não foi, não. Ele pode até falar isso nas entrevistas nessa semana. Mas não foi, não. Passar esse sufoco que nós passamos aqui, cara, não tem nada de trabalho bom no futebol, não. Ô, Carlão, enquanto você vai pensando em novos comentários, deixa eu fazer um breve comentário rapidinho aqui, sem tomar muito tempo, mas eu quero ser objetivo. A gente precisa entender 2 pontos. Quem me viu chorando aí, eu vou dizer o seguinte, eu chorei no primeiro momento, sim, de alegria, porque acabou esse inferno, como o Carlão falou, né? Nem gosto dessa palavra, mas é o real. E num segundo momento, que eu me lembrei o que eu tive que passar, o que nós torcedores tivemos que passar nesse segundo semestre com a Ponte Preta. E isso eu espero que nunca mais aconteça. E eu não vou bater palma para o Eberlin, porque eu bati muito nele e vou continuar batendo. Planejamento. O Campeonato Paulista vai começar, mas já precisa ter um planejamento. Eu falo, Frank, até se o Eberlin tivesse aqui, por exemplo... Eu falaria para ele Não é isso, não. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Se o Eberlin tivesse aqui no seu papel... E você no papel do Eberlin, com certeza o Eberlin ia troletar você. Com toda certeza. Tá correto. E eu ia ter que ficar quieto. Agora... Sim. Mas eu quero dar uma vazão para algo que o Brigatti falou, que eu já falei outras vezes em Horas da Macaca. O Carlos sabe disso. O Carlos até... Tem hora que o Carlos fica com raiva quando eu falo isso, mas é verdade, gente. Planejamento. Quem falou? A Ponte Preta, para você entender e saber que ela é grande, quando ela se unir. Oposição e situação, gente, é muito saudável. Mas isso esquece. Lá, escondidinho. Mas na hora que tiver alguém trabalhando, vamos trabalhar junto, vamos levar o clube. O clube não é seu. Isso esquece. Essa oposição que tá aí, né? Para eles, eu tenho certeza que hoje eles não vão dormir contente. E agora, você acha que isso aí torce pro time? Não. Na rede social posso falar, né? Eu tô cagando e andando pra Eberlin, pro Sérgio Carnieri, pra quem seja o presidente. Eu torço pra esse negócio aqui, ó. Vamos dar nome aos bois. MRP, tô cagando e andando pra vocês, cara. DNA, Sérgio Carnieri, Eberlin, Associação Atlética Ponte Preta, quem é torcedor e ama o clube... Não vai ligar pra isso daí, que o clube é de Berlim, o clube é do Carnieri, o clube é do DNA, o clube é do MRP lá, Movimento Renascer. Renovação da Ponte Preta. Renascer o quê? A Ponte Preta existe há 123 anos. Gente, parem com isso e se unam. É isso que eu quero pedir. A gente precisa ter esse discernimento. Se a gente quer uma Ponte Preta gigante, vibrante, como é a letra do seu hino, se nós queremos uma instituição forte... Gente... o Noriega lá de São Paulo, Carlos, ele tem um texto sobre a ponte que é de 2011 ou 2012, eu não me recordo, né? O texto é lindo. Gente, isso aí tinha que estar no mural no estádio do Moisés Lucarelli. E outra coisa, olha, os jovens precisam conhecer a história. Doutor Arthur, quero lhe dar um parabéns. Eu adoro esse programa, Carlos, que ele faz quando ele resgata a história. E, gente, eu sempre brigo que a Ponte precisa ter história, precisa ter memória. Cadê um trabalho de pôster das equipes antigas da Ponte? Quem jogou na Ponte? Campanhas, jogadores passaram por aqui. Lá no salão agora tem. Então, gente, categorias assim, de base, Frank. Isso, gente. O torcedor jovem, Carlos, ele não sabe quem é a Ponte Preta. É por isso que o Carlos está falando e ele tem razão na cobrança que ele faz. O pessoal não sabe, a Ponte é raça, a Ponte é tradição. Veja a letra do hino. O Renato Silva, ele traduziu o que é a Ponte Preta no hino do clube. Gente, a Ponte é um time de luta, é um time de garra e precisa das suas divisões de base. A Ponte, o 12º jogador da Ponte, sempre foi seu torcedor nas arquibancadas. E é isso que a gente precisa. Eu, sinceramente, olha, pode pegar qualquer camisa minha da Ponte Preta. Meu pai, quando era vivo, ele sempre falava isso. Eu nunca gostei nem de pôr nome de jogador atrás da minha camisa, pra vocês terem uma ideia, desde garoto. Sabe por quê? Meu negócio é Ponte Preta, gente. Eu não vou lá pra pular por Eberlin, por Sérgio Carnieri. Estamos falando de jogador, DNA, jogador que mete a bola pra dentro. E ó, que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, hein?
Vocês acreditem ou não, já mais velhinho aqui, já acompanhando meu falecido pai, cara, eu era fãzaço de Regis e do Monga um pouquinho antes. Porque esses caras, cara, davam o sangue, suavam, mas a minha camisa não tinha o nome de nenhum deles. Porque o meu time é Ponte Preta. E assim é todo ponte pretano. E a gente pede só respeito, né, Carlos? Exato. Que isso não aconteça novamente. A gente não aguenta mais isso. O Wilson Correia tá dizendo aqui, Corsato, eu tenho que pôr as opiniões contras também, né? Não penso como você. A oposição não torceu para a queda na Ponte. Eu não falei toda a oposição, eu falei tem gente da oposição, tá? O que precisa é respeito de ambos os lados. Wilson, tem muita gente que queria que a Ponte caísse para falar para todo mundo. Aí eu avisei, né? Eu avisei que com esse Eberlin não ia dar, que com esse Brigatti não ia dar, que com essa MRP também não ia dar. E eles esquecem que se a Ponte Preta acabar... O clube é um só. DNA e MRP vão ter que buscar outra coisa porque não tem mais time, né? Então é isso que eu coloquei aqui. Mas tem gente que vai dormir meio que macambuzo hoje, mesmo falando que é torcedor da Ponte. Luiz Augusto Duarte Simas, é isso mesmo, pessoal, que vocês estão falando. Quem é mais antigo sabe o que estamos falando. É preciso de moderação dos dirigentes. Respeito mútuo. Mas, Wilson, é difícil. Ó, esse negócio de querer união aí desses dois, esquece, hein? Esquece. Fábio Fernandes, só uma questão. Com a saída do Hélio dos Anjos, a Ponte Preta estaria melhor com o Brigatti ou com o Felipe Moreira? Fábio, aí é fazer exercício de... Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, cara. Eu gosto de comentar o que aconteceu. Sim. Né? A suposição é difícil. Eu não gosto de fazer isso. Mas, por exemplo, eu já havia pedido, quando o Hélio saiu, o Brigatti. Eu acho que e eu sou testemunha. Seria o Brigatti. Eu sou testemunha. Então... Aliás, o Carlos vem falando de Brigatti na Ponte Preta, gente. Há muito até tempo. antes do Hélio dos Anjos, hein? Eu quero lembrar vocês. E quero que a Ponte está resgatando hoje essa oportunidade que ela deu para o Brigatti, está resgatando a bobagem que fizeram quando mandaram ele embora, quando a Ponte estava na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Deixar claro que não foi essa diretoria também, né? Vamos deixar claro aqui. Os erros já vêm lá de trás. O Marcos Silva colocou aqui que a palavra que ele queria colocar era destruir. Como o João Brigatti diz, tem muita oposição na Ponte Preta que só quer destruição. Tem que ter união, tá dizendo ele aqui. O Marcos está parabenizando a diretoria. Então, né, Marcão? É duro a gente falar parabéns pra diretoria, né? Parabéns pro João, pros caras lá no campo. Mas, ó, a diretoria não Parabéns, João Brigatti. A diretoria vai ter que rever, viu? Porque eu não sei se eu aguento mais um ano desse não, viu? Sei não. Roberto Santos tá respondendo aqui, ó. Temos que comemorar sim, agora 2 meses de descanso. Verdade, Roberto. Verdade. O Rogério diz aqui, o Rogério Decari, Ponte é maior que tudo isso. Valeu, Rogerião. Obrigado aí pela sua participação também. Valeu. Bom, deixa eu trazer aqui então o destaque final do repórter André Luiz, o repórter feliz. André. Destaque final da Macaca, uma noite gloriosa, tarde, noite para o Alvinegra, que após a vitória por 3-0 diante do Clube de Regatas Brasil, agora a representação segunda-feira e férias para os jogadores, que a Macaca agora só pensa no Campeonato Paulista da Série A1, no Grupo 1, que irá participar a partir de 21 de janeiro, ao lado do seu grupo, Palmeiras, Água Santa e Guarani. E já emendando com o destaque final do Clube de Regatas Brasil, que agora também férias para os jogadores e vão pensar aí, a partir do dia 21 de janeiro, o início do Campeonato Alagoano, Carlos Corsato. Tchau, André. Nas transmissões, a última do ano, um abraço pra você. Na segunda-feira tem Hora da Macaca pra gente falar aí. Estaremos lá. Deste jogo da Macaca. Valeu, querido. Um abraço. Outro para você, forte abraço a você, Carlos, Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta tarde e noite aqui nos estúdios, luxuosos estúdios dos canais Futebol Interior. Por ele, o nosso Shazam, o nosso MacGyver. E teve gente que falou que ele também é o Lula Molusco, porque parece que tem umas 8 mãos aí, só aqui nos tecladinhos da técnica do FI. Felipe Marques, forte abraço a você, ouvinte, torcedor, um Feliz Natal e um próspero
2024. E a você, torcedor pontepretano, Papai Noel chegou mais cedo. É a Macaca em 2024, garantida na Série B. Forte abraço, Feliz Natal, feliz Ano Novo, torcedor pontepretano, e até 2024. Até lá! Valeu, esse é André Luiz, o repórter feliz. Antes da ficha técnica, eu vou despedir também aqui do Frank Francisco. Ô Frank, valeu, hein? Ponte na Série B em 2024, Ponte no Campeonato Paulista, na Série A em 2024, e se Deus quiser estaremos aqui nos canais de futebol interior também. Valeu, obrigado aí por todo o ano com a gente, tá? Carlos, eu que agradeço e aproveitar essa oportunidade aqui, né, para deixar o meu agradecimento ao nosso Deus e Pai que nos deu saúde esse ano, para a gente estar junto aqui e apresentar para os nossos ouvintes, os nossos amigos, o melhor de cada um de nós, né, Carlão? Aproveitar aqui, Carlão, para te pedir desculpa, a Ponte fez a gente até discutir no ar, né, rapaz? Que isso, faz parte. Coisa. Mas assim, ó, se Deus quiser, 2024 vai ser diferente. E eu acredito em trabalho, em planejamento, e uma coisa tem que ser dita, Carlos. Trabalhar, o Eberlin trabalha. Se faz certo, se faz errado, é outra história. Mas que ele trabalha é inegável. A gente vê a quantidade de horas no Majestoso, a labuta dele. Então o que a gente pede do fundo do nosso coração: pontepretano, se une, entenda que a Ponte é maior do que você. Você vai passar, você seja A, seja B, seja C, mas a Ponte vai continuar. E o nosso amor por ela é muito grande. Tem uma faixa no Majestoso, Carlos, que toda vez que eu vejo, eu me lembro muito do meu falecido pai e me lembro dos meus tempos de arquibancada. Ponte Preta nas boas, eu estou contigo, né? Ponte Preta nas más, eu te amo. É isso aí. Macaca, você é demais. Gente, Feliz Natal pra vocês. É a última transmissão nossa nesse ano aqui, né, Carlos? Sim. Então, Feliz Natal pra vocês. Um feliz Ano Novo. Que nós tenhamos muita saúde pro próximo ano. Que a Ponte venha diferente. E que todas as coisas sejam diferentes. Aqui fica meu agradecimento. O beijo do gordo e fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de futebol interior. Antes de fazer a ficha técnica, o Fábio Fernandes está pedindo para mandar um alô aqui. Corsato, só manda um salve pro pessoal lá do Vai Que é Mole. Final amanhã no Sintético em Campinas com o Mauro Marcondes. Vários jogadores ex-Ponte Preta. O Joel da Silva também está aqui. O irmão do Roger no time nosso amanhã. Diz que esse irmão do Roger jogava muita bola, né? Tem gente que falava que ele jogava mais que o Roger, né? Agora eu não lembro o nome dele. Se o Fábio quiser ajudar aí. Feliz Natal, próximo Ano Novo, diz aqui o Wilson Correia. Valeu, Wilson. Espero que você esteja conosco, tá bom, Wilson? Segunda-feira tem Hora da Macaca, né? A intenção aqui do futebol interior, e a intenção nossa, é colocar Ponte Pretano raiz mesmo, para debater e falar do nosso time, tá bom? Então essa é a intenção e é por isso que estamos aqui com a camisa da Ponte. Hoje deu certo, como poderia dar errado, né? A gente poderia ter transmitido aqui a queda da Ponte para a Série C, como já transmiti aqui, fiquei com cara de pastelão a queda da Ponte para a Série A2. Mas não tem problema não, estamos aqui amando a nossa querida Macaca. O Fábio Fernandes, Eduardo é o nome dele, é isso? Tá dizendo aqui que é Eduardo. Não, Rafael Rodrigues, o Roberto Santos está dizendo aqui. Rafael Rodrigues é o irmão do Roger. Eu não conheço, mas tem gente que diz que ele jogava mais que o Roger, né? E olha que o Roger foi um bom centroavante, hein? Artilheiro da Ponte. O Roger, se não me engano, era meio armador, realmente Isso, era muito talentoso. Era outra posição. E o Roger, artilheiro da Ponte na década, hein? O Roger. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aqui pela participação. Tchau, André. Tchau, Frank. Agora vamos para a ficha técnica do jogo em 30 segundos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Que lindo, hein? A Macaca venceu pelo placar de 3-0. Primeiro jogo que a Ponte Preta vence por 3 gols de diferença. Não é o primeiro jogo que a Ponte Preta faz 3 gols, né? Porque a Ponte fez 3 gols contra o Sport e fez 3 gols contra o Vitória. Mas nesses 2 jogos a Ponte empatou. Com o Sport a Ponte chegou a abrir 3-0 e tomou um empate 3-3. Com o Vitória foi um jogo mais
equilibrado, mas é o primeiro jogo que a Ponte Preta vence por 3 gols de diferença. A Ponte que terminou como o pior ataque da competição, 24 gols, ou seja, a Ponte fez mais neste jogo aqui, mais de 10% dos gols em toda a temporada. Ponte de Kaique França no gol, Mailton Castro, Fábio Sanches, depois o Tomás Kaique e Arthur, que se despediu hoje, diz que não é um adeus, mas um até já, um até breve, valeu. O Kaique vai disputar o Água Santa, né? O Água Santa vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024, né? E o Campeonato Paulista como a Ponte Preta também. Mas valeu, Arthur. Filipinho, depois Fraga, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis, Pablo, Diego, depois entrou o Polvidiero, Gé, depois Igor Torres, João Brigatti, o treinador. O CRB de Júlio César no gol, Matheus Ribeiro, Fábio Alemão foi expulso a 12 minutos do primeiro tempo, Simon e Guilherme Romão. Falcão, Lucas Lima, depois entrou o Léo Silva, João Paulo saiu contundido a 47 do primeiro tempo, entrou o Rafael Longini, Léo Pereira, depois Renato, Romualdo, depois Ramon e Mike, depois Bruno Silva, Daniel Paulista, o treinador. Leandro Pedro Voaden, o árbitro do Rio Grande do Sul, assistente Lúcio Biersdorf Flor, assistência 1, o 2, Fábio Pereira do Tocantins. O VAR, o Daniel Nobre Bins, da FIFA. Quarto árbitro, Lucas Guimarães Recatito Horn. Gols do jogo, Pablo Diego, 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 Ponte. Depois, Pablo Diego, 1 minuto do segundo tempo, 2-0 Ponte. Polvidiero, 38 do segundo tempo, 3-0 Ponte. Público total, quase 10 mil, hein? 9.737 para uma renda de 107.420. Fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Deu Macaca, Ponte 3, CRB 0. Ficha técnica do jogo. Bom, esse foi o jogo de número 19, né, entre Ponte Preta e CRB. A Ponte Preta tem ampla vantagem no confronto. 9 vitórias da Ponte, agora 6 vitórias do CRB, 4 empates. Ponte Preta marcou 24 gols, sofreu 18 gols. O placar de 1-1 foi o placar que mais apareceu nesse confronto em 8 vezes. 4 vitórias da Ponte, 4 vitórias do time do CRB. Deixa eu ver aqui se eu tenho os números do Majestoso. Em Campinas agora são 10 jogos, né? Com 8 vitórias da Ponte, 1 empate e 1 derrota apenas em Campinas. Jogo da Ponte contra o CRB em Campinas é sinônimo de vitória. É isso, gente. Quero agradecer você nas transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Transmissão com a camisa da Ponte Preta, né? Ficamos durante todo o campeonato, durante todo o ano, acompanhamos os jogos da Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista, acompanhamos os jogos da Ponte Preta na Copa do Brasil, foram 2 jogos, acompanhamos essa Série B do Campeonato Brasileiro, estivemos presentes em quase todos os jogos, só não transmitimos 2 jogos da Ponte na Série B, porque a Ponte jogava junto com o Guarani, e ali, como o canal é único, né, a gente faz um revezamento de jogos, Ponte Guarani, Ponte Guarani. Mas estivemos aqui acompanhando a Ponte Preta, estivemos também no Meio Campo FI. Segunda-feira tem Meio Campo FI, semana que vem a última semana do Meio Campo FI no FM 102,5. Com todo o amor e carinho, né? Saiba que é um trabalho, todo mundo sai de casa aqui para ganhar muito ou pouco, cada um sabe o que vai ganhar, mas é um trabalho feito, né? E claro, pra gente aqui que veste a camisa, não é um trabalho fácil, né? Mesmo se o time disputasse lá em cima, não seria um trabalho fácil. Imagine jogando ali para não cair, né? Imagina isso, né? Não foi um trabalho realmente muito fácil, mas a gente entrega a Ponte Preta na Série B, jogadores fizeram a sua parte, a diretoria com todos os seus erros, né? Alguns acertos, mas também pode bater no peito e falar que o time pelo menos permanece na Série B do Campeonato Brasileiro. Quero agradecer aqui você que fica com a gente, você que debate com a gente aqui nas redes sociais, né? Quero dizer que não sou o dono da verdade e não tenho dinheiro para comprá-la. A única coisa que eu peço é que respeitem as nossas opiniões, como a gente respeita também a opinião contrária. E a intenção aqui é sempre trazer, né? Claro que o jornalismo diz que você tem que ser plural, mas hoje com as redes sociais você pode escolher uma transmissão plural, uma transmissão contra, né?
você pode escolher uma transmissão que só fale do seu time, como a nossa aqui. Eu agradeço aqui ao Arthur Eugênio e ao Elcio Paiola por liberar esse espaço para que a gente pudesse implantar esse trabalho que começou lá com a Ponte Preta. A Ponte Preta me ensinou esse trabalho lá na Rádio 1900. Depois que saí da Rádio 1900, foi um ano muito gostoso de trabalhar na Ponte Preta em 2019. Tem gente que trabalha no clube e depois sai metendo pau no clube, né? Eu já era ponte pretano, não bastasse as 36 borrachadas que tomei, não sou mais ponte pretano do que você que tá do outro lado aí, porque tomei borrachada no campo. Pelo contrário. Mas para dizer que eu tenho 36 borrachadas nas costas, né? Em um jogo Ponte Preta e Vasco da Gama. Mas depois que trabalhei na Ponte Preta, eu acho que eu comecei a amar mais ainda o clube, por entender como é que é o clube, como é que é a gestão, né? Como é que você toca o clube com todas as dificuldades, né? Depois que tive a oportunidade de trabalhar lá com o presidente Abdala e fomos demitidos pelo Tiãozinho, não tenho nada contra o Tiãozinho e nem nada a favor do Abdala, porque contratou a gente lá para trabalhar na Ponte Preta, não é isso que eu quero colocar aqui, mas que foi uma honra, um prazer ter trabalhado na Ponte. E a partir daquele momento, nós colocamos em prática aqui o projeto dos canais Futebol Interior. Futebol Interior, que é uma empresa, uma mídia, né? Que abriu esse espaço pra gente aqui, que a gente pudesse falar da Ponte Preta. Quando o Arthur Eugênio chama a gente pra voltar, eu disse, Arthur, eu volto, mas desde que eu só narro os jogos da Ponte Preta e cria uma identidade também no site com o Guarani. E foi isso que nós fizemos. Eu tô muito feliz com o que o pessoal do Guarani fez, com o que o Claudinei, que é o que comanda lá a galera do Guarani, mais com o Wagner Ferreira, o Albert e também o Lucas de Souza, né? Lá atrás com o nosso querido Gustavo Marques. Não posso deixar de abraçar o Gustavo, que abraçou esse projeto junto comigo aqui, lá do lado do Guarani, né? Então estou muito feliz com os números, tá? E quando sentei com o Arthur em 2020 para falar desse trabalho aqui, eu imaginava que seria bom, mas talvez não seria tão bom quanto foi. Então os números são realmente maravilhosos e sensacionais. Obrigado você que entendeu, né? Que dá para fazer um jornalismo com amor, dá sim, dá para você sair de casa para torcer pro seu time e tentar mostrar pro torcedor o que é, né? Dá para você contar a história, né, do seu time para um montão de gente, né? Claro que a gente pede desculpas porque às vezes se exalta, né? E todo torcedor ele exalta um pouquinho e isso faz parte, né? Faz parte, vamos abrir aqui o nosso coração, faz parte mesmo, né? Todo mundo tem o seu momento de exaltar, tem o seu momento de erro e a gente errou bastante. Mas é aquilo, se errei, foi tentando acertar, tá bom? Então quero agradecer aqui hoje, juro por Deus, cara. Sei que tá toda a torcida feliz, mas eu de primeiro não ter que ficar aguentando o Ponte Pretano enchendo meu saco, né? Chupa pra vocês, tá? Que derrubaram a Ponte Preta 4 rodadas atrás. Ó, um chupa! Bem grandão. Vão se ferrar vocês, tá? Os antes não, porque antes são antes, mas vocês que fazem a gente perder o sono, chupa! Chupa! Né? Aprendam a ser ponte pretano. Ponte Preta, ou ame ou a deixe. Porque a ponte existe antes de você, antes de mim. E você vai morrer, viu? Como eu também vou. E a ponte vai continuar. A ponte não vai acabar, não. Como muitos protagonizaram aí em redes sociais, em grupos, né? Enfim, em vários lugares, né? Aproveitar para fazer esse desabafo aqui. Dá uma chupada hoje lá, compra uns 20 pirulitos e chupa à vontade. Pode ser da cor que você quiser o seu pirulito, tá bom? Valeu, obrigado a todo mundo aí pela audiência. Agradecer aqui a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pig Chicken, Torresmo e Frango Frito, ST Soldas e Abrasivos, Pizzeria Papagaios, Rose Pisos, Café Canecão, Bebidas Poti e Restaurante do Dadá. Agradecer a toda a nossa equipe, eu não vou falar o nome aqui porque eu vou com certeza esquecer de alguém, mas agradecer a todo mundo, vocês são simplesmente maravilhosos e fantásticos. Eu espero que a gente renove o contrato para 2024. Se não renovar, vou levar aqui no fundo do meu coração todos esses jogos que eu pude transmitir. Deixa eu agradecer ao Marcelo aqui que não quis estar presente neste jogo. Ele foi lá, ele representou a gente lá, né? Ele não quis estar presente, ele me disse uma frase, falou, não acho justo com você, mano, eu narrar o jogo, o último jogo, mesmo que, né, dê tudo errado, dê tudo certo, mas não acho justo com você. Então eu vou deixar você fazer o jogo lá. Obrigado, mano. Valeu. Apesar de você ser um corneta do caramba e o chupa um pouco vai pro você também, tá? Mas você ama a ponte.
Eu sei disso, eu sei que você ama. 6 minutos para as 9. Gente, obrigado. Felipe, valeu. Você é simplesmente maravilhoso. Sensacional. Gente, um grande abraço. Agradecendo aqui ao Claudinei Corte, nosso guerreiro. Arthur Eugênio Matias. Obrigado, doutor. Um beijo no seu coração. Elcio Paiola também, a toda a nossa equipe aqui. Valeu demais, viu, gente? Valeu. Segunda-feira tem Meio Campo FI, meio-dia. E às 8h30 da noite, a Hora da Macaca. Vai ter hora para começar, mas não tem hora para terminar, não. Segunda-feira, Hora da Macaca, no YouTube, Hora da Macaca. Obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe, nos ilumine, que você tenha um final de semana abençoado, maravilhoso. Um abraço para todo mundo, um abraço do tamanho do Majestoso e até a próxima. Vai, Ponte! Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.